Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa noite depois da Volta do Brasil. Vamos então ao nosso concentração curtinho. Hoje tem Ponte Paysandu daqui uma hora, hein? Daqui uma hora, sofrência, macaca safada. Arrumou pra cabeça, perdeu pro Ituano em casa de 4-1, perdeu pro Operário, perdeu pra Chapecoense. Elvis perde gol lá contra o Ceará no último minuto. O Elvis perdeu pênalti contra o América. Tá 1-0 pro América. Perdeu pênalti, perdeu gol. E aí o Ameriquinha castigou, marcando o segundo no final. Um caminhão de pontos perdidos aqui. Macaca continua enrolado, hein? Macaca tava dando uma lembrança aqui, você quer ver? 2017 rebaixado no Brasileiro, que jogou contra o Vitória. 17, depois de 2018. O Ailor da Batista saiu, aquele 0-0 com a Ferroviária aqui, a Ponte escapou do rebaixamento pro Paulista e foi pro Troféu do Interior, ganhou. 1-0 no Mirassol, gol de Emerson, depois virou Emerson Royale, hoje no Milan. 2019, não me lembro, 2020, pandemia. Derby no Brinco, 2-0 Ponte, tava em intervalo, o Guarani virou 3-2. A prefeitura não permitiu público no Brinco, início de pandemia. Aí parou 4 meses. Ponte última colocada. Situação terrível. E a princípio irreversível. Aí a Ponte contratou 4 do Mirassol. Contratou o Camilo, o Neto Moura, o Luiz Oyama e um lateral esquerdo, o Hernandes. Acho que foi isso, 4. Aliás, o Mirassol perdeu 16 jogadores naquela parada 4 meses. A gente em casa, fazendo faxina e tal. E a turma tocando o barco aqui na rádio, velho. 4 meses de programa, cara. 4 meses de programa. Mandava a história todo dia e fazendo faxina. Bom, aí a Ponte faltavam 2 jogos. João Brigatti no comando, né? E aí quando voltou, a Ponte foi jogar com o Novo Horizontino, sabe aonde? Na Arena Barueri. Porque o João Dória era o governador e classificou o estado em a fase vermelha. Dependendo do número de Covid que tinha, né? Fase vermelha, fase não sei. A Campinas estava na fase vermelha, por face. O mando era da Ponte, mas pegou o Novo Horizontino em Barueri. Claro, tudo portão fechado. Novo Horizontino estava invicto. A Ponte ganhou 2-0. 2-0. E aí o último jogo com o Mirassol. O mando seria do Mirassol, mas lá também não podia, foi em São Bernardo do Campo. Deixa eu ver se sai a escalação da Ponte aqui. E aí a Ponte ganhou 1-0, gol de Bruno Rodrigues. E aí a Ponte, além de escapar do rebaixamento, conseguiu se classificar para o mata-mata. Olha que loucura. E o Guarani, que tinha tudo para se classificar, tinha vencido o Derby, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto e perdeu para o São Paulo. O São Paulo foi na Vila. O jogo contra o Botafogo, não lembro onde foi. Perdeu os 2 jogos, Botafogo e São Paulo. E o Guarani ficou de fora. Aí a Ponte pegou o Santos na Vila, portão fechado, quartas de final. De virada, o Marinho fez 1-0 pro Santos e a Ponte virou. Aí o Marinho foi expulso. Final do primeiro tempo. Aí no segundo tempo a Ponte virou 3-1. João Brigatti, nossa senhora. E aí, com o Palmeiras, Allianz Parque, 1-0 Palmeiras, gol de Patrick. E aí a Ponte foi eliminada. Isso é 2020. Aí 2021, a Ponte ficou enrolada também, rapaz. Deixa eu ver, 2021. 2021 foi com o Gilson Kleina, né? Brasileiro da Série B, foi.
2021, olha, foi na penúltima rodada, o Boris narrou esse jogo aqui. Confiança e Ponte, lá em Aracaju. A Ponte ganhou de 1-0, gol de Moisés. E escapou do rebaixamento na penúltima rodada. Aí 2021, para se estender, 2022. 2022, Paulistão. A Ponte perdeu o derby no Brinco 3-0. E o Eberlin, que tinha 2-3 meses na presidência, mandou o Gilson Kleiner embora. Lá do Brinco mesmo mandou embora. E aí chegava a Aéreo dos Anjos. Faltavam 3 jogos. Perdeu do Corinthians, perdeu do Água Santa aqui. Corinthians foi 5-0 lá em São Paulo. Perdeu do Água Santa aqui 1-0. E na última rodada 2-2 com o Ituano, Macaca rebaixada. Aí veio Série B 2022, deu pro gasto e tal. Aí 2023, todo mundo se lembra, 23, a Ponte conquista a Série A2. 8 de abril de 2023, no sufoco, no bafo. Subiu com 15, né? E depois, quando o Visão tira aquele babado todo mundo sabe. Aí é 2023. E aí, 2020, tá me faltando um sufoco aqui que eu acho que eu pulei. 2023. Aí depois, o Hélio saiu, ele estreou na Série B 2023, lá com o Vitória em Salvador. E aí ele saiu, só ficou o primeiro jogo. E aí teve Felipe Moreira, teve Pintado, teve não sei quem, e aí estourou em quem? João Brigatti. João Brigatti pega a reta final e o último jogo, quem foi? Quem foi no passado? Ponte e CRB. Ponte 3-0 e a Ponte escapou do rebaixamento. Esse ano, pro Paulistão, a Ponte, até que fora, ganhou do Corinthians 1-0, Botafogo, mas ganhou da Portuguesa, ganhou do São Paulo aqui, perdeu os pontos aqui em Campinas também de bobeira. Mas no gasto, entre lá e aqui, a Macaca se classificou para um mata-mata, mas contra o Palmeiras. Aí levou uma goleada de 5 do Palmeiras, foi em Barueri e saiu do campeonato. Bom, tudo bem, deu pro gasto. E agora, 2024, né? Esse ano, né? Depois começou a Série B e a Macaca está enrolada. Eu só conto assim no final, ou na penúltima ou última rodada, faltou o Paulistão 2018. Eu falei 2017, que ela foi rebaixada, com Vitória. Aí, quem que era o treino? Eduardo Batista. E aí terminou 2017, Ponte rebaixada, começou 2018, Eduardo Batista no comando. E aí começou o Paulistão, não vingava, Ponte mal. Aí Eduardo Batista saiu e faltava uma rodada para terminar a fase de classificação. E aí o João Brigatti pegou interinamente aqui em Campinas, Ponte 0, Ferroviária 0 e a Ponte escapou. 0-0 com a Ferroviária, a Ponte escapou do rebaixamento. E aí a Ponte foi pro troféu do interior, foi quando aquela final foi aqui, a Ponte venceu 1-0 o Mirassol, gol de Emerson, depois virou Emerson Royale, ele foi do Manchester ele tá no Milan, né, da Itália, acho que a Ponte ganhou uma grana nessa transação aí. Muito bem, 29 trabalhos técnicos, Gabriel Ribeiro. Ei, Anjo Gabriel, tudo bem, Gabriel? Tranquilo, meu irmão. E também do PP, Pedro Piscinato, foi tomar baguinha. Você tá bom, PP? Tudo joinha, tudo bem? Ouviu o carro do PP, sensacional, hein? Gostei da caranga do PP. Isso é uma coisa que eu gosto de carro, mas o mercado tá difícil, né, gente? Porque, olha, veja bem, carro elétrico, né? Carro a combustão. A gente sabe que tá andando num treco que vai virar tudo sucata, né? Porque a mobilidade vai ter tanta modernidade, cara. Eu fico pensando o seguinte, viu, Anjo Gabriel? Você compra um carro elétrico hoje. Bom, primeiro que você tem que, na sua casa, o cara trabalha com Uber, não sei, o cara adaptou na casa, não sei como. Pra quem quer Uber, pra quem quer urbano, o elétrico é sensacional. Desde que você consiga abastecer. Agora eu pergunto pra você o seguinte, você tá com o carro 3 anos. Se fica com carro elétrico 3 anos, você vai vender pra quem? Quem é que vai comprar um carro elétrico com 3 anos de uso? Bateria, se a bateria é o coração do carro. A bateria dá problema, você perde o carro, certo? Daqui 3 anos, tem mais evolução ainda do carro. Vou comprar um carro assim e tal. Então, esse é que é o problema. O mercado automobilístico está realmente problemático. Bom, para falar em mercado... como é que é a turma do Majestoso, hein?
Será que tem alguém na escuta? Opa! Será? Sempre na escuta, a serviço do rádio e acompanhando as maravilhosas histórias de Edu Pinheiro com essa memória fantástica. Tudo bem, Edu? Aniversariante do dia! Que Deus o ilumine, meu querido amigo. Felicidade, saúde. Uma honra ser o seu plantão. Quantos aninhos hoje? E você já comemorou com a molecada ontem, né, Boris? Tudo bem, Edu? Mais uma vez, um grande abraço para você. Muito obrigado pelas palavras verdadeiras de um grande amigo. Esse amigo que ao longo dos anos a gente sempre gostou, né? Sempre ficamos muito tranquilos em relação ao trabalho no dia a dia. Não só o Edu, como toda a equipe do Batistão, né? Um cara sensacional, fantástico. São grandes amigos e eu agradeço demais por estar, primeiro a Deus, né? Por ter completado mais um ano de vida neste ciclo, né? 4.1 de 4 de novembro de 1983. Estamos aqui fazendo daquilo e da forma que a gente mais gosta, ou seja, trabalhando, levando a emoção do futebol, agradecendo mais uma vez as oportunidades que são dadas ao longo da vida. E nós estamos por aqui, Eduzão. Muito obrigado, viu, pelas palavras, a todos que enviaram mensagens. Estava vindo para cá e acompanhando o Esporte em Debate com o Batistão, naquela apresentação sensacional, com a participação de toda a equipe, muitas mensagens, manifestações dos ouvintes. Isso é legal, é motivo de satisfação e alegria. Muitas mensagens, eu até separei algumas aqui. Por exemplo, o Agildo, todas as vezes manda mensagem. Não, ele liga. Ele liga. Direto dos Estados Unidos, ele liga. Mesmo estando naquela situação lá da votação norte-americana, o Agildo sempre liga com a sua esposa Lourdes, a filha. Tem até o cachorro, né? O cachorro que sempre faz o au-au, desejando feliz aniversário. Eu agradeço demais, Wildo. Muito obrigado mais uma vez a você e a todos da equipe e todos os ouvintes. Você merece. Grande narrativa, Leandro Boris. Olha, uma grande revelação do rádio. Espetacular, Boris. Espetacular. Vamos lá, atenção, hein? Gramado, hein? É Gramado ou cabine? A ponte saiu. Boa noite, Vladimir Catarino. Fala, Edu, boa noite, tudo bem? Ah, Catarino, melhor agora. E você tem novidades aí ou não? Opa, já estamos com a ponte escalada, o Paysandu também, né? Você perguntou se cabine ou gramado, por enquanto cabine, daqui a pouco gramado, sempre com o olho voltado para o céu também no momento em que vai chover. Mesmo se chover, estou preparado com capa, com guarda-chuva, com galocha, sou um repórter muito bem preparado, se precisar tomarei chuva também, daqui a pouco. Ponte e Paysandu em campo, os dois times definidos, Edu. Muito bem, então, maestro Gabriel Ribeiro, ponte escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. A Ponte hoje joga com Pedro Rocha, volta ao gol depois de 3 jogos de suspensão. Luiz Felipe também retoma a titularidade na lateral direita. Dupla de zaga tem Matheus Silva, 4, Nilson Júnior, 44. João Wilson tá fora, machucado. Na esquerda, Gabriel Risso, 33. Meio campo tem 15, Castro, 8, Emerson Santos, 10, Elvis, capitão do time. No ataque, Iago Dias, 11, Renato, 19, Gabriel Novaes, 35. Ressaltando que o Gé também está fora, contusão muscular, não joga mais na temporada. Então a macaca de Nenê Santana, com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos, Elvis, Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes. No banco, o Nenê Santana tem à disposição o Luan com a 30, o William, 12, Igor Inocêncio, 2, Heitor Roca, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Dodô, 7, João Gabriel, 20, Luiz Saquim, 23, o Everton Brito, 29, Gui Portuga, 70, Matheus Sérgio, 77 e Hudson com a 80, Edu. Então, olha, esse Heitor Roca, né, lateral direito, veio do São José, ele aparece no banco, o Aquim, depois que o Nelson foi embora, tá toda vez no banco aqui, Dodô hoje é banco, ó, você depois dá uma confirmada, o Vladimir, os pendurados, o Elvis está pendurado, né? Sim, Elvis, Sérgio Rafael, Luiz Saquim, Gabriel Risso e Guilherme Portuga são os pendurados. Se tomarem cartão hoje, não pegam o Vila Nova. Não, mas em off é o seguinte, o Pedrão para mim tá pendurado, tá? O goleiro, ele tomou, eu tentei hoje falar, não consegui falar na assessoria de imprensa da Ponte,
mas o Pedrão, nos meus apontamentos aqui, tá pendurado. Tudo bem, ele foi jogado com o Sport, pegou 3 jogos, é uma outra coisa. Mas ele tomou, e eu vi na súmula. Eu fui na súmula da CBF para confrontar. Ele tomou cartão na segunda série já. Ele tomou contra o CRB, no 19/9. Aquele jogo que a Ponte venceu de 1-0 gol no final. E tomou gol contra o Ceará lá, Ceará 1-0. Então, para mim, o goleiro Pedro Rossi está pendurado, mas se tomar, deixa em off aí, que a gente confere depois, tá bom? Vamos lá, Paysandu escalado. Uma listra branca, outra listra azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Não vence há 3 meses jogando fora de casa. Márcio Fernandes manda o Paysandu a campo com Matheus Nogueira 13, 2 para Edilson, 4 Wanderson, 27 Lucas Maia, 21 Brian Borges, 35 Luan Freitas, 8 João Vieira, 20 Robinho, 9 Paulinho Boia, 24 Borassi, 26 Juan Ribeiro. É o Márcio Fernandes, de técnico do Paysandu, escalando Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Lucas Maia, Brian Borges, Luan Freitas, João Vieira, Robinho, Paulinho Boia, Borassi e Juan Ribeiro. No banco vão estar o Diogo Silva 12, Jefferson Quintana 3, Netinho 5, Nicolas 11, Juninho 14, Esli Garcia 15, Jean Dias 22, Leandro Vilela 28, Val Soares 30, Kevin 36 e Matheus Trindade 38. Que passou por Campinas, só tô vendo aqui no banco, né? Leandro Vilela jogou no Guarani. Esse Kevin não é aquele que passou aqui, não. Aquele Kevin tá no Avaí, que jogou aqui na Ponte, né? Muito bem. E no apito, Catarino? O árbitro é pernambucano, é o senhor Rodrigo José Pereira de Lima. Vai ter como auxiliares na bandeira 1 o Fábio Pereira, na bandeira 2 o Luiz Carlos de França Costa. Na arbitragem de vídeo, o carioca Paulo Renato Moreira Coelho. Eu acho que o Edilson é aquele lateral direito, não aquele Edilson antigo, né? Antigo Sim. Não, considerado dessa forma. Mas esse Edilson acho que passou pela Ponte, não passou, Edu? Esse Edilson... Passou depois daquele Edilson. Posso estar enganado, mas acho que é ele. Não. E só um detalhe, o Paysandu colocou nas redes sociais, através da sua assessoria de comunicação, que hoje o Robinho é aquele mesmo ex-Palmeiras, foi muito importante na conquista do título da Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2015, está completando hoje 800 jogos na carreira. Olha que marca interessante, 800 jogos, são 51 jogos pelo Paysandu, 10º clube da carreira do Robinho, ele que tem 36 anos, Edu. O Edilson, velho, que você falou, aquele Edilson que... Acho que foi 2007. Depois foi pro Corinthians, né? Corinthians depois, outros times. Mas esse é o outro Edilson. É outro Edilson. Deixa eu ver aqui. Jogou na Ponte 2019, jogou mesmo. Mas não lembro dele. Qual a posição dele? Lateral direito. Lateral mais agudo. Ele lembrava o Tietê na época, né? Ele jogou sim, marcou. Ele fez 9 jogos pela Ponte 2019. Parabéns. Muito bem. Aniversariante é aniversariante, né? Não tem como competir. Vamos dar uma faturada. Já Zorzinho comenta agora 2019. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especialista
especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Concentração. Atenção, hein? Comentarista na área. Ponta escalada, Pedro Rocha voltando ao gol, Luiz Felipe, a dupla de zagueiro, Matheus Silva, Nilson Júnior, o argentino Gabriel Risso na lateral esquerda, Castro e Emerson Santos, os dois volantes, Elvis Armando, o trio de frente, Iago Dias, o Renato reaparecendo, o Jé tá machucado, não joga, e Gabriel Novaes em Gleger Zorzinho. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tudo bem, né, Edu? Ou melhor agora, meu querido? Tudo ótimo. Um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes, para você. Eu queria mandar um abraço mais que especial ao aniversariante do dia, Leandro Bolles. Grande abraço para você. Nós já trocamos obrigado, mensagens, meu irmão. Muito obrigado. Pelo grupo interno, mas que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar toda a sua família. Você sabe o carinho que todos nós temos por você. Feliz aniversário. E claro e óbvio, felicidade, né, meu irmão? Porque afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. Aê, muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança, viu, Gleger? Muito obrigado. Valeu, mesmo. Bolles. Ô, Edu, eu tava dando uma passada a Dolles aqui, fazendo as minhas anotações. Eu acho que, sabe, não tem muito o que fazer, né? Tá voltando o Pedrão, é importante esse retorno, essa volta do Pedro Rocha, né? Não que o Luan não tenha ido bem, longe disso. Eu acho que respondeu à altura e a gente sabe que é muito difícil o goleiro, quando assume a titularidade depois de tanto tempo sem jogar, né? Não tem uma sequência, não tem uma regularidade. Isso às vezes atrapalha, mas o Luan, na minha opinião, foi num conceito regular aí nas partidas em que ele esteve à frente da titularidade do gol da Ponte. Tem a volta do Luiz Felipe, que eu acho interessante, jogador de mais marcação, né? Provavelmente a gente deve ter ali, e olhando aqui, a Ponte deve estar jogando, vai jogar com os dois homens à frente, né, com o Renato e o Gabriel Novaes, e o Iago Dias provavelmente pelo lado para tentar fazer essa chegada, o Elvis um pouco mais atrás, a Ponte com 3 atacantes. Acho que tá certo, o Dodô, tem uma contestação se o Dodô, o jogador de velocidade, né, o próprio Matheus Regis, mas os dois estão tendo oportunidades nas últimas partidas e não tem correspondido, né? E para um jogo decisivo para a Ponte, que pega aí um confronto direto na briga pelo rebaixamento, ele coloca quem? Coloca o cara mais experiente, que é o Renato. Acerta. Na minha opinião, acerta. É claro que nós vamos ter que ver qual que vai ser o posicionamento. O Renato é um pouco mais centralizado, né? Ele gosta de jogar ali por dentro. O Gabriel Novaes vem fazendo esse papel na ausência do Gé, mas o Gabriel Novaes gosta de jogar pelo lado também, né? Em alguns momentos caindo lá pelo lado esquerdo. Pode ser que ele venha com o Gabriel Novaes aberto, o Renato mais infiltrado, fazendo uma alternância na hora do movimento da bola, do giro, tem essa troca para tentar confundir o sistema defensivo do Paysandu, mas eu acho que hoje, independente de tática, independente de escalação, de quem vai para o jogo, de quem está no banco, a Ponte precisa ganhar o jogo, né, Edu? Não adianta, não tem outro caminho. Está enfrentando um time, o Catarino estava falando agora aí, faz não sei quanto tempo que não ganha fora de casa. 3 meses. 3 meses, olha aí. A Ponte tem que se apegar a isso, né? Apegar essa instabilidade do time adversário e fazer prevalecer o mando de campo. Eu espero ver muita mobilização da parte do torcedor, da parte da diretoria, da parte da comissão técnica. Você precisa mobilizar. Quando você tem essa chance de enfrentar um time concorrente direto, eu falo concorrente porque a Ponte vencendo o jogo, ela passa o Paysandu. Então é um concorrente diretíssimo na briga pelo rebaixamento. E está jogando em casa. Então tem que haver a mobilização. Eu espero ver o Majestoso, a torcida incentivando, empurrando o time e principalmente, porque não adianta nada a torcida mobilizar, a diretoria, a comissão técnica, mas os jogadores entrar no sono, entrar desligado, entrar desconcentrado, aí vai ter problema. Então eu espero ver essa mobilização em conjunto, os atletas dentro de campo, sangue nos olhos, faca nos dentes e a torcida incentivando, gritando para que a Ponte possa conquistar o resultado positivo.
O jogo não vai ser fácil, mas eu acredito que a Macaca vence o jogo, Edu. E o público, olha, daqui a pouco eu tenho que encerrar, a gente vai ter o pronunciamento da senhora ministra da Cultura, Margarete Menezes, tá? Tá marcado para 20h30 o pronunciamento, quando for 20h29, segundo informações da técnica, tem que encerrar, tá bom? Depois a gente vai pro pronunciamento e aí, abertura da jornada com o Boris, tá? E público aí, como é que estamos, ô Catarino? Olha, Edu, tá chegando aos poucos o torcedor pontepretano, né? Lógico que a expectativa não é pela presença de um grande público, mas aqueles fiéis pontepretanos estão chegando aos poucos. Interessante que tem torcedor do Paysandu, não são poucos não, hein? Levando em conta, né, a distância aí com relação a Belém, tem um bom número de torcedores do Paysandu também presentes aqui ao Estádio Majestoso para acompanhar a partida, Edu. Olha, faltam 20 dias para terminar a Série B. 20 dias, hein? A Ponte depois, gozada, a Ponte volta a jogar segunda-feira que vem, isso, 18h30, horário exótico lá contra o Oba, lá no Oba contra o Vila, é isso, Catarino? Isso, segunda-feira, 18h30 lá no Oba. É, horário diferente, hein? Diferente. Ou é muito cedo, ou é muito tarde. E o Gé, qual é a previsão de volta? Não tem, né, Catarino? O Gé talvez não volte esse ano. O Vladimir está checando uma informação em relação ao Gabriel Novaes. Ele tá... Não, é que o pessoal quer focalizá-lo aqui na imagem, né? Então, eu estou mas tá ali, né, Vlad? direcionando o Sardelli para achar aqui o Gabriel Novaes. Tá vendo, Sarta? Tá vendo? Tô direcionando o Sardelli, vai. Pois não, Edu, repita, por favor. Não, sobre o Gé tá fora, outra contusão muscular, né? Não deve voltar mais nessa temporada. A Ponte não conta mais com o Gé para a sequência da competição. E é o seguinte, o Elvis, ele completou contra o Mirassol 95 jogos. É do atual elenco, o jogador que mais jogos tem. Ele chegou em julho de 2022, veio do Goiás. Se jogar as 4, vai terminar com 99 esse ano, né? O último jogador da Ponte que completou 100 jogos foi o Leonaldi. No dia 6 de junho de 2023, Ponte 0, ABC 0. Leonaldi que tá no Vitória, né? E não é titular, hein? Não é titular. Já está chegando aqui o horário, já vou encerrar a concentração. Tem o pronunciamento da senhora ministra Margarete Menezes. Em 95 jogos, o Elvis marcou 12 gols. 5 de pênalti, 4 de falta. 5 com 4, 9. Tá, e os outros 3, seu Edu? Ele fez um de cabeça contra o Brusque, lá em Brusque, em agosto de 2022. A Ponte perdeu de 2-1. Ele fez um gol dentro da área, contra o Monte Azul, no dia 25 de janeiro de 2023. A Ponte venceu por 3-0. Nesse jogo ele marcou 2 gols. E ele marcou um de rebote do goleiro. Um pênalti que ele cobrou contra o Juventus. O goleiro defendeu e ele fez no rebote. Então ele não fez nenhum gol de fora da área. O Elvis precisa chutar mais. O Elvis bateu 10 pênaltis na Ponte. 5 ele fez, 5 ele perdeu. Porém, na decisão com o Novo Horizontino, aquele 8 de abril de 2023, ele fez o gol do título, tudo bem. Menção a Elvis, hein? 20 segundos, hein? E deixa eu ver o que mais. E contra o América, ele perdeu o pênalti, né? Já estava 1-0, perdeu um gol. Aí o América castigou, marcou 2-0 e perdeu aquele gol contra o Ceará. 10 segundos, hein? Pessoal, final do concentração, vem aí. Pronunciamento da senhora ministra, depois o Boris abre a jornada. Ponte Paysandu, até já. Termina aqui, concentração, na Rádio Bandeirantes. Telefonei porque eu conheci alguém. A gente vai se casar nesse domingo. Nesta quarta, um clássico do cinema para se apaixonar. Na alegria ou na tristeza, o pacto dessa amizade foi selado.
O que vão beber? Margarita. A dele misturada sem sal. Até ele anunciar que está noivo. Ele me adorava. Por 9 anos ele foi apaixonado por mim. Tenho exatamente 4 dias para acabar com o casamento, roubar o noivo, e eu não sei como fazer isso. O casamento do meu melhor amigo. Você sabe, a mulher da minha vida. E você o homem da minha. Com Julia Roberts, Dermot Mulroney e Cameron Diaz. Nesta quarta, 10h45 da noite, no Cine Clube. Band pra tudo. É agora! Vamos ver! Pra informar. Fatos que vão entrar pra história. Com a credibilidade do jornalismo Band. Pra divertir. Está incrível pra você. Pra vibrar. Você tá louco? No capricho alucinante, avassalador, espetacular. Pra curtir. Legal de acompanhar, Leirão. Muito bom. Que surpresa agradável. Uau! Perfeito. Band. Tudo pra todos. Um lugar selvagem, inóspito e cheio de perigos na Colômbia. Tigre e René foram deixados aqui com uma única missão: voltar à civilização. Desafio em dose dupla Brasil, na Hora Max. Eu tô com medo real de não voltar pra casa agora. Neste sábado, meia-noite, o streaming da Max na tela da Band. Nesta sexta. Tô muito fraca agora. 10 brasileiros totalmente nus na savana intertropical colombiana. Eu tô exausta. Um lugar onde as únicas opções são enfrentar e superar os obstáculos. Eu tava passando mal de frio, tava com raiva de frio. Ninguém falou que seria fácil. Foi a noite mais difícil que a gente passou até agora. Com a alimentação precária, as noites mal dormidas e o frio intenso da madrugada. Tem gente pensando em desistir. Queria muito sair, queria poder... Enfim. Eu acho que não vai dar pra ficar mais não. Os especialistas em sobrevivência terão que ir além de seus limites. Largados e Pelados Brasil na Hora Max. Seria uma boa ideia a gente sair daqui. Nesta sexta, 10h45 da noite. O streaming da Max na tela da Band. Rasteira. Bola na trave. Aqui não. As águias de Roma querem voar na liderança, mas os dragões portugueses estão cuspindo fogo e vão com tudo em busca da segunda vitória. Lazio e Porto, nesta quinta, 4h50 da tarde. Confirma? Aê, Luizão. Tem da Europa, na Band. Amanhã é decisão. Vocês são os semifinalistas do MasterChef 2024. Top 5 a um passo da final. Prestem atenção. Vocês terão que fazer 6 pratos. Uau! Uau! 6 preparos completamente diferentes. Esse mar só tá pra peixe grande. Calma, Laura, respira. Gente, precisa pensar. Gente, ainda tem uma coisa pra fazer, um monte. Ai, meu Deus. Eu não vou conseguir, não vou conseguir. Vai sim. Vai sim, vai lá. Vai sim. Vamos. Na eliminação. Rede Bandeirantes de Rádio. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a
Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Uesco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Jornada Esportiva Bandeirantes. Registrado com Bete Bola, Bete Bandeirantes, nós estamos aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Aqui estádio Moisés Lucarelli nesta noite de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024. Já já a bola rola pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a reta final, é a reta decisiva para conhecermos os 4 times que vão garantir o acesso à elite do futebol nacional. Os 4 times que serão rebaixados à Série C em 2025. E nesta luta para permanecer na Série B estão Ponte Preta e Paysandu. A Macaca neste momento na 16ª colocação. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 38 pontos. Encara o Papão da Curuzu, time de Belém do Pará, que é o 14º colocado com 40 pontos. Mas a rodada vem ajudando a Macaca, que em caso de vitória hoje ultrapassa não só o Paysandu na pontuação, como também a Chapecoense, e pode até passar o Botafogo. E na reta final da Série B ter um pouquinho mais de respiro, visando a sua permanência na competição. É jogo decisivo, é jogo que você acompanha a partir de agora aqui no microfonaço da Rádio Bandeirantes. Estamos no FM em 85.7, faixa estendida pelos aplicativos Bandplay e demais aplicativos e pelo nosso canal no YouTube. Somos mais de 45 mil inscritos. Seja você também um inscrito no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que já está conosco com imagens aqui na cabine, deixe o seu like, espalha para geral, sem moderação, deixe o seu like, participe conosco na nossa arquibancada virtual. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Dá também para você compartilhar. Compartilhe o nosso link nos grupos de WhatsApp, grupo dos amigos, os grupos dos ponte-pretanos, enfim, espalha para geral, para que a gente tenha o maior número possível de internautas, de aparelhos conectados. Hoje, Macaca, é essa força e determinação. Chegou o dia, Macacada. A Macacada para jogar junto com a Ponte Preta em busca de um resultado positivo. Ponte Preta e Paysandu, 9 da noite, a bola rola. Aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo em nome de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre
encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, Colom ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. E o Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefícios. O benefício feitos para você ao Esco Ferramentas. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E a emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes. E a partir de agora, na contagem regressiva para o jogo, 8 da noite, 42 minutos. Daqui a 18 minutos, a bola rola no tapete verde do estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Nesta noite agradável de segunda-feira, dia 4 de novembro. Vamos conhecer as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva. Vozes que fazem parte da equipe de Carlos Batista, a equipe mais premiada do rádio do interior do Brasil. Alô, Vladimir Catarino, um grande e forte abraço para você e o seu destaque, o destaque da Macaca. Boa noite. Oi, Boles, boa noite para você. Uma ótima noite para o amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedora da Ponte. 4 jogos restam para terminar o campeonato, 12 pontos em disputa. A Macaca trabalha com 4 pontos a serem conquistados para se livrar de qualquer possibilidade de rebaixamento. Por isso a vitória hoje é importantíssima. O técnico Nenê Santana faz mudanças, 3 retornos: Pedro Rocha, Luiz Felipe e Gabriel Novaes são novidades no time titular. E como chega o Papão da Curuzu, como chega o Papão também para esta decisão. Vem mais uma vez necessitando da vitória, afinal não ganha já 3 meses jogando fora de casa. Vem de derrota, inclusive, para a equipe do Ceará. Tem retornos importantes: Netinho, Val, Matheus Trindade e Robinho estão de volta. Não começam como titular, são opções do banco de reservas, mas vem na expectativa de levar pontos de Campinas. Bola aí. Comentaristas da Bandeirantes, eles estão escalados, vão comentar Ponte Preta e Paysandu. Kleger Zorzinho, ele já esteve lá dentro e conhece o riscado olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Kleger, o seu destaque, a sua expectativa, boa noite. Boa noite, Boles, um grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Jogo decisivo para a Ponte, né? Ela tá um confronto direto, vai enfrentar o Paysandu agora. Tem uma grande oportunidade de dar um passo aí longe da zona de rebaixamento, vencendo o Paysandu jogando em casa. Olha que oportunidade. Pode estar enfrentando um confronto direto ao lado do seu torcedor, jogando em seus domínios. E não é qualquer um que tem essa grande oportunidade. Eu espero ver um time dedicado, concentrado, empenhado em fazer com que a Ponte vença. E mobilização, para mim, é a palavra do jogo hoje, Leandro. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tiger Man, Tigrão, o fera da opinião e o seu destaque, a sua expectativa. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Boles, um abraço a você, parabéns pelo aniversário. Olha, o jogo mais importante da Ponte pode ser que o outro, depois desse, na 36ª, né, seja mais importante. Até agora, o mais importante da temporada, eu espero atitude, hombridade, respeito à instituição e aos torcedores, com um time guerreiro e aguerrido em campo. Jogo igual, sem favoritos, mas eu espero uma Ponte consciente, né, da gravidade do momento e se entregando até a exaustão física para tentar ganhar esse jogo. E em caso de vitória, para mim, praticamente a Ponte escapa. Este é o Tigrão, o fera da opinião, Boladro e Kleger Zorzinho, os comentaristas da Rádio Bandeirantes para Ponte Preta e Paysandu, 9 da noite. A bola rola aqui no estádio Moisés Lucarelli. Agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro.
Grande Boris, mais uma vez um grande abraço, parabéns pelo nível, um abraço a toda a nossa equipe, vamos já do Indiaca a bola, hein? Tem gol na Neoquímica Arena, tem time saindo da zona de rebaixamento e o Operário vira pra cima do Sport. É já, trabalhos técnicos de Gil Kleber, de Pedro Piscinato, de Gabriel Ribeiro, aí no majestoso Gilberto Sufi. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Gol do Corinthians, gol de Garro marca 40 minutos, agora 43, Corinthians 1, Palmeiras 0. E com esse resultado o Corinthians vai para a 14ª colocação, 13ª com 38, deixa o Fluminense com 37, o Criciúma com 37, o Red Bull Bragantino é o primeiro fora com 35 e os 4 últimos, Atlético Paranaense 34, Juventude 34, Cuiabá 28 e o Atlético Goianiense com 22. Jogo isolado Brasileirão, amanhã tem Bahia e São Paulo, tem Botafogo e Vasco, Inter e Criciúma, e na quarta-feira Cruzeiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Claro, e quem gostou desse gol também foi o Botafogo, né? O Botafogo líder com 64, o Palmeiras sofre o gol, continua nos 61, diferença de 3 pontos. Olha, na Série B, lá em Ponta Grossa, o Titi Ortiz, argentino, fez 1-0 para o Sport. Aí o Vinícius Diniz, no segundo tempo, empatou para o Operário. E Bosquilha, a 36, marca e vira. Operário 2, Sport 1. Estamos aí se aproximando dos 38 do segundo tempo, hein? E o Sport, que luta aí para subir. O Sport faz parte aí do G4. Olha, o Sport terceiro colocado, congela nos 59 pontos. O Santos quase lá, 65. O Novo Horizontino em segundo com 63. Em terceiro, Sport, 59. Em quarto, Mirassol, 59. E o Ceará correndo por fora, quinto colocado com 57. Olha, a Ponte é 16ª com 38. Se vencer, ultrapassa de uma vez só o próprio Paysandu e a Chapecoense, podendo ultrapassar o Botafogo, que joga amanhã lá em Brusque e pode se distanciar do CRB. CRB que joga hoje, 21h15 em Itu, contra o Ituano. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen
Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. E aí, profissional, já está sabendo desse lançamento Esco? É a bateria Power Pack com entrada tipo C, prática e dinâmica. Ela pode ser recarregada com cabos tipo C comuns, como o do seu celular. Mas a melhor parte é que, além de carregar toda a linha 18 volts da Esco, ela também pode carregar seu celular e outros dispositivos. Graças à sua entrada tipo C, é versatilidade que não acaba mais. Garanta já a sua avulsa e dê energia para a oficina toda. E fora dela também. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Paraflu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal? A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. De volta no comando da grande jornada esportiva, aqui está de Moisés Lucarelli, já a bola rola, 35ª rodada, é a reta final da Série B, Ponte Preta e Paysandu, agora na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor, Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e para quem sabe já praticamente carimbar a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte encara daqui a pouco o Paysandu, escalada pelo técnico Nenê Santana, com Pedro Rocha de volta ao gol com 1. 14 para Luiz Felipe, 4 Matheus Silva, 44 Nilson Júnior, 33 para Gabriel Risso.
15 Castro, 8 Emerson Santos, 10 Elvis, 11 Iago Dias, 19 Renato e 35 Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca, de Pedro Rocha, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior, Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Renato e Gabriel Novaes. No banco, 30 para Luan, 12 William, 2 Igor Inocêncio, 5 Heitor Roca, meia dúzia Sérgio Rafael, 7 Dodô, 20 João Gabriel, 23 Luiz Raquim, 29 Everton Brito, 70 Gui Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Uma listra branca, outra listra azul. Paysandu tem o apoio da torcida barulhenta, presente aqui no Majestoso. Time do Márcio Fernandes, escalado com Matheus Nogueira, 13. 2 Edilson, 4 Wanderson, 27 Lucas Maia, 21 Brian Borges, 30 Luan Freitas, 8 João Vieira, 20 Robinho, 9 Paulinho Boia, 24 Borassi, 26 Juan Ribeiro. No banco, 12 para Diogo Silva, 3 Jefferson Quintana, 5 Netinho, 11 Nicolas, 14 Juninho, 15 Ezi Garcia, 22 Jean Dias, 28 Leandro Vilela, 30 Val Soares, 36 Kevin e 38 Matheus Trindade. Arbitragem do jogo. O árbitro é pernambucano, Rodrigo José Pereira de Lima. Bandeira 1, Fábio Pereira. Bandeira 2, Luiz Carlos de França Costa. Quarto árbitro, Thiago Luiz Scalascati. No VAR, Paulo Renato Moreira Coelho. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, torcedores da Ponte, um jogo importantíssimo, hein? Jogo duro, jogo difícil, mas é uma grande oportunidade da Ponte praticamente de selar a sua permanência na B-Zona do ano que vem. A pressão também tem para o lado do Paysandu, eu não tenho dúvida, porque o Paysandu sabe que uma derrota hoje pode complicar a sua trajetória dentro da Série B. E a Ponte é um confronto direto, né? Olha que oportunidade. Tá falando isso direto. Oportunidade, tá jogando dentro de casa, ao lado do torcedor, em seus domínios, no campo que treina todo dia. Isso é um privilégio, né? Num confronto direto. Depois dessa vão faltar apenas 3 jogos. A Ponte precisa vencer o jogo. Não vou nem falar de tática, se eu acho que está certo, se eu acho que está errado, as peças que ele escalou. Por exemplo, o Renato, um jogador mais de fixo, né? Um jogador de pouca mobilidade. Tem o Elvis também, que não tem muita velocidade. Então a Ponte deve ser um time mais lento, mais cadenciado. Não sei, é aparentemente o que escolheu aí o Nenê Santana. E não dá para dizer que está errado. Se a gente olhar no banco aí, vai escalar o Dodô, que foi pessimamente mal nos últimos jogos. Vai colocar o Matheus Regis, que não está vindo bem também. Então ele dá oportunidade para quem? Para o cara mais experiente, acostumado com um jogo difícil, com um jogo duro. E vem aí o Renato. Então, vamos ver como é que vai estar o plano tático da Ponte. Mas eu quero falar o seguinte, Tigrão. Para mim, a estratégia tem que ser agressiva. Tem que partir para cima. Tem que ter mobilização dos jogadores para que a Ponte vença o jogo. E você, Tiger, o que espera do jogo? Boa noite. Boa noite, Gleger. Um abraço a você. Eu espero que a Ponte sinta a gravidade do momento, que os jogadores se entreguem no limite da força física de cada um. A saída do Dodô, para mim, ela é plenamente justificável, porque o Dodô era o principal exemplo de apatia nesse time da Ponte, né? De indolência. Ele não queria mais nada com nada. Inclusive, em alguns momentos, tomando a Ponte gols com o Dodô chegando para a recomposição e não chegando no ponto da bola. Chegando atrasado, como aconteceu, por exemplo, lá contra o Mirassol, no primeiro gol do Mirassol. Então, acho que é uma boa arma no banco. Ele, quando entra com o jogo em andamento, costuma render mais do que quando inicia. Mas independente dos nomes, importante é a atitude, importante é a Ponte guerrear, é a Ponte se superar durante os 90 minutos, entendendo que o jogo pode representar a sua sobrevida e pode representar a sua permanência na B-Zona para o ano que vem. Leandro. Valeu, Tigrão, tudo pronto aqui, Majestoso, a saída com o time do Paysandu. Apita o árbitro. Bola rolando e a partir de agora vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui, ó.
Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo e hoje tem a macacada reunida para apoiar a macaca em busca de um resultado positivo que pode até garantir a permanência na ponte da Série B do Campeonato Brasileiro. A vitória é fundamental. É jogo contra um time que também luta para escapar da degola. Bom dia, Branda e Paysandu, vamos juntos aqui na Rádio Bandeirantes. É o Paysandu quem toma iniciativa. Robinho fez o passe no comando, a chegada do Paulinho Boia. Chega também o defensor da ponte para colocar a bola para fora. Na verdade, o atacante auxiliando a defesa, o Gabriel Novaes. É outro escanteio, segundo para o time do Paysandu. O time bicolor, vem para cima da macaca. Atacando nesse primeiro tempo para o gol da linha do trem, para o gol da Fepasa com 1 minuto e meio. Vem para a cobrança do escanteio, Robinho, bola parada, cruzou lá dentro, uma bola perigosa. A bola passou por todo mundo. Depois do desvio do Castro. Não chega a sair, evita a saída da bola ainda o time do Paysandu. Pé direito, tentativa de cruzamento, mergulha Luiz Felipe para cortar. Rebote fica com Iago Dias, fez o passe para trás, Matheus Silva. Já meteu na direita para a tentativa ofensiva da macaca. Vem bola para o grande ataque, Renato. Se manda Gabriel Novaes na esquerda, tentativa de cruzamento para ele, a bola não chega. No meio do caminho, entra e corta o lateral esquerdo, Brian Borges para recuperar a posse de bola para o time do Paysandu. A ponte com o uniforme tradicional, a camisa preta com a faixa preta. Camisa branca com a faixa preta, do outro lado o time do Paysandu também com o uniforme tradicional, uniforme listrado nas cores azul e branca. A ponte tem 38 pontos na 16ª colocação, o Paysandu é o 14º com 40 pontos. Veja só que a ponte tem mais vitórias do que o Paysandu mesmo atrás. Na tabela de classificação, a ponte tem 10 vitórias, o Paysandu tem 9. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. O Rodrigo deu uma melhorada aqui no Majestoso, macacada presente. E é boa também a presença de torcedores do Papão. Papão fazendo uma boa campanha, uma campanha de recuperação depois da chegada do técnico Márcio Fernandes. Tenta o ataque de novo, o árbitro pegou a falta do Nilson Júnior, a primeira falta do jogo. Marcada pelo pernambucano Rodrigo Lima. O jogo está parado um pouquinho depois da risca do meio campo, Vladimir Catarino. Questiona a marcação, questionam na verdade o Nilson Júnior e o Gabriel Risso. Foi bem perto ali do banco da ponte. 4 marcou a falta. Oportunidade mais uma vez para o Paysandu. Grande abraço a todos que estão conosco aqui pelo nosso canal do YouTube. Humberto Torres, o Luiz, o Ricardo Cândido. Muitas manifestações em relação ao meu aniversário. Muito obrigado a todos. O Augusto Martins Júnior, o Ivan, Carlos Fernandes, Pedro, Paulo Diniz. Todos que estão aqui no YouTube, muito obrigado. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sem moderação, enfia o dedão aí, deixa o seu like. Ainda não é inscrito? Se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. João Vieira trabalha a bola lá atrás com o Lucas Maia. O time do Paysandu quem toma a iniciativa deste confronto. Brian Borges deixou curtinho para o zagueirão Wanderson. Wanderson para Edilson, passou pela ponte em 2019. Tentou o lançamento, a bola foi desviada, é lateral para o time do Paysandu. Ele tentou o Robinho, hoje capitão do time do Paysandu, completando 800 jogos na carreira. Paysandu é o 10º time do Robinho de Palmeiras, entre outras equipes, tem 36 anos, 51 jogos com a camisa do Paysandu. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Esta reta final, a ponte tem jogos de chave. Venceu o Brusque, um jogo chave, e agora tem o Paysandu nesse jogo chave também para vencer. A indecisão do Bandeira com o árbitro. Depois de alguns segundos de delay, o árbitro apontou lateral para o time do Paysandu, a galera ficou na bronca. Domínio João Vieira no campo defensivo para o time do Papão. Ele trabalha a bola na quarta zaga para Lucas Maia. Recolhe, domina o zagueiro no círculo central com o pé direito. Tome lançamento. Bola longa para o argentino Benjamin Borassi. Recolheu, dominou, sai da ponta, vem para meia, olha para a área, não cruza, rolou para o João Vieira. Pé direito, calibrou, disparou. A bola foi embora, mas com desvio no meio do caminho. Um chute perigoso, o Pedrão estava na bola, mas a bola foi desviada, mudou a trajetória da bola. É escanteio pro Papão bater, Vladimir. E o Matheus Silva apagou geral, né, galera? Vamos acordar. Só tá dando o Paysandu nesse começo de jogo.
Mais um escanteio de novo com o Robinho na cobrança. Com 5 minutos aqui vira direita, gol da linha do trem, é escanteio pro time do Paysandu, o placar de 0-0, é só o comecinho do jogo, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o experiente Robinho para cobrança, pé direito na bola, atenção, levantou para a boca do gol de cabeça, tirou parcialmente Matheus Silva. Elvis corre atrás da bola, tenta evitar a saída e conseguiu tocar da bola, a bola chegou no Iago Dias, que dominou não tão bem assim, mas se livrou do marcador, aposta a corrida com o zagueiro do Paysandu, vai na dividida por baixo no carrinho, ainda ganhou Iago Dias aos trancos e barrancos, na raça ele tenta levar para o fundo, prepara o cruzamento, ganha a lateral. E é disso que a galera gosta, lá na curva, pertinho da galera, valeu o esforço do Iago Dias, arrancou um lateral para Macaca no campo ofensivo, é para a cobrança Luiz Felipe, depois que ele receber a bola das mãos do lateral esquerdo Brian Borges. É para a cobrança do lateral Luiz Felipe, comecinho do jogo, a Ponte tenta o primeiro ataque, cruzamento, Castro desvia de cabeça, sobe por trás do zagueiro do Paysandu, árbitro aponta, escanteio, o primeiro do jogo é para Macaca, Catarino. É do jeito que deu, fez o corte ali a defesa do Paysandu, bola pela linha de fundo, é o Elvis quem vai na batida lá na direita. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado, acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança, o primeiro escanteio para Macaca. Elvis vem para a cobrança, ele tem a 10 estampada na camisa, então capricha que dá. Partiu para a bola, levantou para o Matheus Silva de cabeça, ele desvia, apenas acompanha a trajetória da bola. Matheus Nogueira, é só tiro de meta para o Paysandu. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6, quase 7 minutos, primeiro tempo. Sim. O Edu. Aqui o Boris, vamos do placar. 0-0, Ponte Paysandu. Só confirma o tempo para mim, o placar, Boris de novo. 7 minutos, 0-0, majestoso. Agora saiu, olha, acabou pela Série B de virada, hein? Lá no Paraná, Operário 2, Sport 1, intervalo na Neoquímica, Corinthians 1, gol do Garro, Palmeiras 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vamos ser juntos com o Timaço e Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol desta reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte tem falta para fazer a cobrança bem na risca do meio campo. Elvis, uma bola longa esticada para Gabriel Risso, a defesa do Paysandu vacilou, de primeira cruzou, para Iago Dias, passou, sobrou para Castro, linha lateral da grande área, levou para o fundo, tentou o cruzamento, bateu, rebateu, insistiu no lance, a galera chegou a pedir um toque no braço, a turma a seguir. Já o detalhe do Vladimir Catarino, vem para o contra-ataque o time do Paysandu, recolheu, dominou, o Juan Ribeiro foi desarmado, facilmente desarmado pelo Luiz Felipe. E aí, Vladimir? Pra mim, bola no braço, né? Mas o braço estava preso. Pra mim, tudo normal, Bolis. Sicredi segurou o consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Então abra sua conta do Sicredi. Arrancou Edilson, falta para cima dele, cometida pelo Renato. O árbitro parou, marcou bico na grande área, setor direito, é falta pro Papão da Curuzu, Vladimir. Que concentra as jogadas ofensivas ali pelo setor direito do ataque, né? Agora com o Edilson recebeu a falta. Vem todo mundo, os grandões do Paysandu vem pra área. 8 minutos e meio, o placar de 0-0, é o futebol na Rádio Bandeirantes, da marca, a tradição, a credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Vamos juntos, 35ª rodada, depois deste jogo serão mais 3 jogos para Macaca. Vila e Avaí fora, Sport em casa. Tem falta para fazer a cobrança do time do Paysandu. Vem de novo o experiente Robinho, homem das bolas paradas do time de Belém do Pará. Vem para a cobrança Robinho. Aliás, o Paysandu quer garantir a permanência da Série B porque o seu rival, o Remo, subiu. Vai disputar a Série B em 2025. Robinho, autorizado, vem para a bola, pé direito, levantou, fechado para a boca do gol. Desvio perigoso de cabeça para fora. Foi o Lucas Maia quem subiu, o zagueirão meteu a cabeça na bola com perigo. À direita do Pedro Rocha, é tiro de meta, Vladimir. É que ele não acertou em cheio, viu? Porque teve liberdade, tava quase que livre ali o Lucas Maia pro cabeceio, mandou a bola pra fora. Aldemir Gomes, o da palavra fácil, eu quero ouvi-lo. Comecinho do jogo aqui no Majestoso, 0-0. Já o Tigrão, aqui vem Macaca, Gabriel Novaes, recolhe, domina pela canhota, parou, prendeu, olhou, pensou, se livrou do primeiro. Com o direito, tentou inversão, a bola chegou pelo meio para Castro, já serviu na ponta pro apoio de Luiz Felipe. Desce a Macaca, último terço do campo, ele encara a marcação, leva pro fundo, prepara o
cruzamento, Brian Borges na marcação, carimba o zagueiro do Paysandu, sai jogando mal o time do Papão, Emerson Santos recupera a entrada da grande área, soltou na ponta para Iago Dias, se adiantou demais, chega a zaga do Paysandu para recuperar, vem contra-ataque do time do Papão, carrega a bola na velocidade de Borassi, chega bem Matheus Silva, recupera, sai driblando na categoria, boa finta, soltou para o capitão Elvis no comando, bola para Gabriel Novaes, tem a chance, posição legal, vai marcar bem direito, bateu, pega Matheus Nogueira! Matheus Nogueira salva o Paysandu, incrível! Gabriel Novaes, cara a cara, não tinha impedimento, ele perde uma grande oportunidade para Macaca, Vladimir. Mas é chance que não pode perder, né? Cara a cara o Gabriel Novaes, Matheus Nogueira pegou, vem Paysandu. Desce o Papão, passe na entrada na grande área, tira a defesa, a bola volta de novo na ponta para Borassi. Borassi recolhe, domina, sai da ponta, vem para meia, prepara o cruzamento, volta por dentro. Tigrão, que chance, perdeu a Macaca. Para mim, Gabriel Novaes pensou que estava impedido, ele ficou naquela dúvida, para ou não para? E aí finalizou mal e o Matheus Nogueira pegou o Tiger. O jogo equilibrado, não pode perder, muito igual o jogo. O Paysandu começou mais assanhado, a Ponte demorou um pouquinho para entrar no jogo, até 6 ou 7 minutos, depois equilibrou. Jogo muito igual. Agora, para mim, estava impedido o Gabriel Novaes. Mas bem impedido, não é pouco não. Acho que o Bandeira deu um vacilo. Se sai o gol, o VAR ia rever. E ele bateu, assim, sem planejar aquilo que ia fazer, né? Fechou o olho e bateu e permitiu a defesa do goleiro do Paysandu. Muito equilibrado o jogo até agora. Bom, como o árbitro não deu impedimento, nem o Bandeira, nem o árbitro, vale para o quadro a defesa do jogo dentro do apito final. E o Gleger Zorzinho, nosso comentarista, o nosso especialista, vai comentar, vai conceituar esta defesa. Diga lá, Gleger. Apesar da batida do Gabriel, como disse o Tigrão, ele ficou meio preocupado ali se ia dar impedimento ou não, né? Meio displicente, mas a defesa foi muito legal. 7,97. Quase defesaça então, hein? Quase defesaça. É que eu faço a somatória aqui dos critérios, divido por 3, subtraio por 4 e aí eu chego a esse número. E quem desce é o time do Paysandu, bola enfiada na entrada da grande área para o Paulo Boia, chega para fazer o corte, Gabriel, isso não tá valendo. Detalhe que o árbitro apitou antes do Bandeira levantar. Chamou a responsa, Vladimir. Isso que é trabalho em equipe, né? O Paulinho Boia estava à frente, sim, o árbitro confirmou o impedimento. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. Curtiu a fração ideal do Gleger Zorzinho aí, Tigrão? Começou tudo de novo, senão eu não aguento mais, viu? Posse de bola para Macaca para sair jogando aqui atrás. 12:40, primeiro tempo 0-0. Olha, procurando design, conectividade, desempenho, liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você ligado, conectado. Havia até uma previsão de chuva, é bem verdade. Pouquinha chuva, né? Com aquela intensidade, também o volume de chuva, mas o tempo parece que deu uma abertura, não deu não, Vladimir? Tá até gostoso o tempo. Mas há algumas nuvens no céu, mas não creio que vai chover tão já, não. Aqui bola para Macaca, tentativa do Gabriel Novaes, tentou se livrar da marcação do Edilson, ele parou, prendeu, ele pensou na Martinão do campo, tentou a finta entre as pernas do Edilson, brigou. Juiz, ele deu, pra mim, perigo de gol, mas você tá pertinho do lance aí, Vladimir. Eu também não tive impressão de falta, não. Uma jogada mais forte, mas já vi muito lance desse, o árbitro deixar seguir. Olha, deixa eu mandar um grande abraço aqui pra dona Norma. O seu filho Álvaro passou aqui pela cabine da Rádio Bandeirantes. Ela tem 91 anos, está hospitalizada, né? Mas está, evidentemente, acompanhando. É macaca fanática, torcedora da Ponte Preta, 91 anos. A dona Norma Cervoni McKnight está com o rádio ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Dona Norma, boa sorte e saúde para você acima de tudo. Se recupere logo. O Álvaro, seu filho, passou aqui. Manda um abraço para minha mamãe. Ela só ouve a Rádio Bandeirantes e torce para Macaca. Então um grande abraço, um beijão para Dona Norma, 91 anos. E também para o Nilton de Valinhos, passou aqui na cabine. Manda um abraço para mim. Olha o Paysandu chegando, bola perigosa. Borassi e Pedro Rocha! Pedro Rocha salva a Macaca! No cruzamento da direita para a esquerda, na segunda trave, Benjamin Borassi aparece, desvia, Pedro Rocha coloca a bola para fora, manda para escanteio e salva a Macaca, Vladimir. Um cruzamento que parecia despretensioso, até que o Borassi surgiu ali no bico da pequena área, pelo lado esquerdo do ataque. Meio precarizado também, escorregando, conseguiu tocar na bola
Pedro Rocha fez uma defesaça, mandou pela linha de fundo, escanteio Paysandu. E todos na expectativa já do professor Pitágoras, Gleger Zorzin. Qual será o conceito? A nota da defesa do Pedro Rocha, ele salva a Macaca, segue 0-0 com 15 minutos. Tem escanteio o time do Paysandu para bater pela canhota, partiu Robinho, pé direito, levantou, Pedro Rocha saiu mal, a bola passa por todo mundo, vai embora. Saiu, mas não resolveu a parada, para sorte não tinha ninguém do Papão, é tiro de meta para Macaca. Gleger Zorzin, e essa defesa do Pedro Rocha no seu retorno, hein, Gleger? Você vê que estava bem posicionado o Pedro, ele tem uma boa envergadura, né? Abriu o braço ali, aquele bração, fez uma grande defesa. De acordo com as análises e os cálculos, 8.0.2. 8.0.2. Tá cada dia pior, né? Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mas foi defesaço ou não? Foi, acima de 8 é defesaço. É acima de 8, então é defesaço. Desculpa que eu fui. Vem para a porta de ataque o time do Papão. Carrega a bola o Paulinho Boia lá pela canhota, tentou passe curto pro Borassi, que não domina o argentino, o Hermano não domina a bola, sai, lateral de graça pra Macaca bater, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo, tempo e placar de jogo pra você. 16 minutos e meio, o primeiro tempo. No tic-tac do tempo, Nivaldo desta emoção, eu confirmo, o brasileiro da Série B, 35ª rodada, aqui Moisés Lucarelli, segue 0.0, Paysandu, Edu Pinheiro. Olha, Neoquímica 6, o segundo tempo, Corinthians 1, gol de Garro, Palmeiras 0, terminou na Série B de virada, Operário 2, Sport 1 e começa Itu, hein? Ituano e CRB. Rádio Bandeirantes. É a Rádio Bandeirantes e Campinas para você, levando a emoção do futebol. Estamos no FM em 85.7 pelo youtube.com/, Rádio Bandeirantes Campinas. Nenê Santana foi um grande, né? Zagueiro da Macaca, fez história. Mas o Márcio Fernandes também jogou muita bola, revelado pelo Santos. Passou por muitos times, era um ponta, né? Naquela época um ponta esquerda. O Márcio Fernandes, que tem 62 anos, é o 11º jogo dele, comandando o time do Paysandu. 4 vitórias, 5 derrotas e 1 empate no comando técnico do Paysandu. Ele que já venceu a Ponte nesse ano, né? Dirigindo o Santo André no Campeonato Paulista. Olha a Ponte mordendo, beliscando, quase recuperou o Iago Dias. Conseguiu sair jogando, saiu dessa linha na marcação. O time do Paysandu carrega a bola lá pela direita, ou pela esquerda. Direita defensiva da Macaca. Tentativa ali do Lua Freitas, ele ganhou lateral para o time do Paysandu bater. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina aqui atrás o time do Paysandu com Lucas Maia. Ele empurra para Wanderson. Wanderson recolhe, domina zagueirão, passadas largas, ultrapassa a linha na marcatória. Parou, prendeu, ele pensou, chega na marcação. Gabriel Novaes tentou recuperar. Briga Renato, a sobra da bola para Emerson Santos. Já meteu para Gabriel Novaes. Sai da ponta, vibra meio, finta seca no primeiro. Falta do segundo e foi por trás. Alô, juizão, mostra o cartão, ele não mostrou a ponte, cobra rapidamente. Elvis para Renato, que domina a mão. Domina muito mal, a bola fica de graça nas mãos do Matheus Nogueira. E o jogo, Gleger, 18 minutos, 0-0. Quem é que tá melhor no Majestoso? Para mim o jogo tá extremamente equilibrado, né? Uma chance para lá, uma para cá. A ponte teve nos pés do Gabriel ali, eu fiquei com a impressão de impedimento também. Mas o goleirão fez uma boa defesa, o Paysandu respondeu logo em seguida. O jogo tá extremamente equilibrado. Nesse momento o empate tá ok. As equipes brigam muito no meio de campo, é uma briga muito forte, de muita marcação, de muita chegada, evolui poucas jogadas de ataque. Para mim o equilíbrio dita o ritmo do primeiro tempo. E um festival de passes errados, principalmente na saída de bola da ponte, né? Errou mais uma o Matheus Silva. Robinho mata o peito, coloca no terreno, vem Papão. Meteu na ponta, tentativa de cruzamento do Evilson. Trava bem, Gabriel Risso. Tira pra ponte, deixa para Gabriel Novaes. Aperta na marcação, Wanderson, a bola espirra, volta para Robinho. Robinho gira por dentro, fez o passe para Lua Freitas. Pisa na bola, foi para a dividida, Gabriel Novaes. Ele conseguiu o passe na ponta para Etilson. Calculou, executou, vem Papão, cruzou. Pedro Rocha saiu tranquilo do gol para fazer a defesa. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940 no centro. WhatsApp é o 19988390106. Caiu. Quem? Matheus Silva, zagueiro da Ponte, está caído aqui na linha da pequena área, com a mão ali na região abdominal, né? Vamos ver se é uma situação mais grave do zagueiro da Ponte. Jogo parado, Majestoso, com quase 20 no primeiro tempo. E para você, Tigrão, quem é que tá melhor aqui no jogo? 0-0, Ponte Paysandu. Tô gostando mais da postura do Paysandu. Paysandu com a bola, ele inclusive ele tá
com as linhas mais altas, né? Ele com a bola ele é vertical, ele parte. Eu acho que o meio-campo da Ponte não está marcando ninguém, absolutamente ninguém, nem o Emerson, nem tampouco o seu companheiro no setor. Não vamos cobrar nada de marcação do Elvis, né? É complicada a condição física dele, mas Castro e Emerson Santos estão perdidos, a zaga fica muito enfiada e o Paysandu joga com os seus meias entre os zagueiros e os volantes, nas costas dos volantes da Ponte. Usa também muito bem as beiradas, sobretudo a do lado direito, onde o Risso invariavelmente chega atrasado. Então, se formos avaliar o conjunto geral de ações da partida até agora, o equilíbrio dá o tom sim, mas há uma ligeira superioridade para o Paysandu, que me parece mais organizado, jogando com as linhas mais juntas e jogando muito à vontade, pegando a bola e partindo para cima. Não está respeitando a Ponte, mesmo sendo o jogo no Moisés Lucarelli. A Ponte é mais reativa. Sim. E o Paysandu mais propositivo. Valeu, Tigrão. Quem tá por aqui também torcendo para Macaca é o Maná da Rádio Educadora. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes da Macaca. Iago Dias recolheu, dominou na entrada da grande área. Ele sai da ponta, vem para bem esse livro do marcador. Prepara o cruzamento, calculou, executou, carimba o marcador. Mas ela volta no rebote ali no meio campo para Elvis. Elvis com o pé direito, recomeça com o Matheus Silva. O zagueirão domina, pisa na bola, já acionou lá na ponta o Luiz Felipe. Sai da ponta, vem para meia. É o Iago. Iago agora sim para Luiz Felipe. Luiz Felipe leva a marcação, boa jogada, botou na frente, insistiu na arrancada. Dois do Paysandu chegam travando. Na sequência o Elvis brigou, acabou perdendo. Recupera a posse de bola o time do Papão. Lançamento para Juan Ribeiro. Pega esse passinho, Juan. Nem com hélice nas nádegas. Passe errado, muito forte. A bola do argentino Benjamin Borassi. É lateral de graça para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tampe placar de jogo para você. Quase 22 minutos de bola rolando no primeiro tempo. O tic-tac do tempo de bola desta, você vai conferir o 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui majestoso, segue. Ponte 0, Paysandu também 0, Edu. Olha, Neoquímica, gol do Yuri Alberto, hein? 10 do segundo tempo, agora Corinthians 2, Palmeiras 0. Bandeirantes. E aqui tem cartão pro zagueiro do Papão. Lucas Maia chegou mais forte ali, acabou cortando um ataque promissor da equipe da Ponte Preta. Amarelo, primeiro do jogo pro 27 do Paysandu. O Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Então garanta a sua. Cartão pro zagueirão, fica pendurado no jogo, zagueiro Lucas Maia. A Ponte tem falta perigosa para fazer a cobrança. Vem Elvis para a bola. Na meia direita, ajeita a bola com todo carinho. Os jogadores do Papão conversam com o árbitro, apenas um na barreira, que é o Paulinho Boia. Falta para Macaca. Nilson Júnior, Castro, Gabriel Novaes, Matheus Silva, todos lá dentro. Partiu Elvis, levantou, fechado para a boca do gol, tira a defesa, no rebote, Gabriel Novaes não dominou. Linha lateral da grande área, vai atrás da bola, controla, volta para Risso. Risso tem a posse de bola dominada, calculou, cruzou na área, a bola passou por todo mundo. Emerson Santos ainda vai brigar. Chega com ele o jogador do Papão, o Edilson, recolheu, dominou, cercado, marcado pelo Matheus Silva, perto da linha de fundo. Ainda ele, é difícil escapar, não escapou. Matheus Silva recupera, cruzou na área, a bola não chega. Volta, rebote, tentativa de cruzamento, bateu, rebateu, sobrou para Renato, pé direito, carimbo, marcador, voltou para Matheus Silva, bateu com a canhota em cima da zaga, Ponte pressiona, Renato ainda brinca, chega para cortar Lucas Maia. Corta e coloca para fora, é lateral para Macaca, em cima Macaca. Vem mordendo, vem beliscando, o torcedor apoia, a macacada reunida, a macacada apoia a Macaca em busca de um resultado positivo nesse jogo decisivo. A Ponte pressiona, encoela o Papão no seu campo defensivo. Tem lateral para bater Luiz Felipe, curtinho para Elvis, devolveu para Luiz Felipe, ameaçou cruzado de primeira, voltou para Elvis, calculou, executou, tentou levar para o fundo, inteligentemente bate a bola contra as pernas do marcador para ganhar escanteio. A Ponte permanece no campo ofensivo, tem escanteio que o Elvis vai bater. Gol do portão de entrada do majestoso Matheus Silva chegando lá dentro. Nilson Júnior já presente na marca penal. Castro, tem Renato, tem Gabriel Novaes na segunda trave. Elvis capricha que dá, pé direito, levantou para a boca do gol, tira a defesa, insistiu a Ponte com o Gabriel Risso, chega primeiro o Robinho, desvia de cabeça parcialmente, a bola vai voltar para o Castro. Castro protegeu, tem que tocar na bola. Castro tocou, mas tocou mal, demorou para tocar, quando tocou mal. Aí recupera o time do Paysandu, tenta sair da rápida no meio do caminho, chega bem Emerson Santos, briga, recupera e sofre a falta. Alta pra cima dele, o jogo tá parado, Vladimir. Foi abarroado ali o Emerson Santos no meio do campo.
ficou caído, o jogo tá parado pro atendimento ou não do volante Ponte Preta. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. 25 primeiro tempo, placar de 0-0. Aqui estádio Moisés Lucarelli, é o Campeonato Brasileiro da Série B, na sua reta final, na sua reta decisiva. O campeonato termina no dia 24, 20 dias para o final da Série B. Tem Elvis para a cobrança. Braço direito estendido, combina a jogada agora na meia esquerda. Calculou, cruzou para Matheus Silva de cabeça. Ajeitou para Gabriel Novaes dentro da grande área. Ele sai da área, Edilson na marcação. Aqui para canhota, voltou para Risso. Risso de primeira, cruzou lá dentro. Sobe a zaga para cortar. Voltou para Elvis. Elvis dominou, limpou, rolou para Luiz Felipe. De primeira, cruzou para a boca do gol. A bola passa pelo Matheus Silva, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, aí falta o cacuete de atacante, né, Vladimir? Nem no rachão ele não manda bem no ataque, quanto mais no jogo. A bola escapuliu ali do Matheus Silva, foi direto pra fora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tampa, placar de jogo pra você. 26 minutos cravados, primeiro tempo. Aqui majestoso, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você ligado, você conectado. Segue 0 Ponte, 0 Paysandu, mas a macaca tá em cima do Pinheiro. Agora 16, segundo tempo, Neoquímica, pouco e o Yuri Alberto fez em Corinthians 2, Palmeiras 0, lá em Itu. Olha, Itone CRB está com 12 minutos, 0-0 primeiro tempo, hein? E terminado lá no Paraná, de virada, Operário 2, Sport 1. É o futebol da Rádio Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. Gleger, a Ponte nos últimos minutos em cima do Papão, mas tem que chutar, tem que finalizar, Gleger. Tem que finalizar mais a gol, né? Tô precisando arriscar um pouco mais. O Elvis é um jogador que tem essa qualidade, tem essa característica. O próprio Gabriel também, né? Precisa ter um pouco mais de presença, de contundência no ataque. Mas melhorou no jogo a Ponte, apesar de achar que o jogo tá igual, tá? Em alguns momentos o Paysandu se supera, outros a Ponte. Pra mim, olha a Ponte com o Iago Dias, botou na frente, dividiu, caiu dentro da grande área. O Atro mandou seguir, apontou a bola na disputa corpo a corpo com Edilson. Eu tô bem distante, mas pra mim não houve nada. E pra você que tá pertinho, Vladimir? Foi meio que caindo já, né? Chegou caindo o Iago Dias, o Robinho tava no lance, mas também o Edilson, aliás, né? Pra mim também nada a ser marcado. Mas de qualquer forma, o lance está sendo revisado pelo VAR. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Então experimente, você encontra essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Lance normal, segundo a arbitragem, o lance segue, bola para o time do Paysandu, para sair jogando lá atrás com o Lucas Maia, zagueiro amarelado, empurra por dentro para João Vieira, ele tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo para o time do Paysandu, tem 40 pontos o Paysandu, abertura de novo para Wanderson, aliás, para Lucas Maia empurra por dentro para Borassi. Fez o passe, deixou para o Paulinho Boy, ele parou, prendeu, olhou, pensou, revelado pelo São Paulo. Agora empurra na ponta para Edilson, Edilson balança para cima na marcação do Iago. O Iago acabou levantando o Edilson, hein? Na finta seca, o Edilson balançou para cima do Iago, o Iago caiu na dele e aí acabou fazendo a falta dura para cima do Edilson, Vladimir. E toma amarelo o Iago Dias, né? Primeiro cartão para jogadores da Ponte, o árbitro demorou um pouquinho, mas marcou amarelo o Iago Dias, camisa 11 da Macaca. 28,5 primeiro tempo, 0-0. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Então acesse aromadeservas.com.br. Na direita, Paulinho Boia, ele sai da ponta, vem para meia balança para cima da marcação, rolou por dentro para João Vieira, de novo para Paulinho Boia no corredor, no triângulo para Edilson, Edilson dominou, limpou, chegou Castro na marcação, Edilson vem na contra-ofensiva, limpa todo mundo, mas para trás. E aí ele acaba redoando para Lucas Maia, já faz a abertura, bola perigosa para o Brian Borges, chegou na marcação e cometeu a falta o Luiz Felipe. O jogo está parado, falta para o Papão, e o jogo, Tigrão, aqui 0-0 majestoso. A Ponte precisa bater em gol, né? Às vezes ela até predomina no jogo, tá jogando com raça, com entrega, mas o time tecnicamente é sofrível, né? Uma sequência de passes errados impressionantes e não chuta, chega ali, cerca, bola bate na canela, é difícil dominar. A Ponte nervosa, né? A Ponte nervosa, a Ponte intranquila, todo mundo querendo resolver. O time tá se entregando, tá correndo, tá tentando encurtar os espaços do Paysandu, não tá faltando disposição, tá faltando é futebol.
Tem falta para fazer a cobrança. O melhor, o árbitro apontou lateral que o Robinho cobra. Volta a bola para Edilson. Com uma certa liberdade. Devolveu na ponta marginal do campo para Robinho. Robinho no último terço do campo. Sai na marcação. Iago Dias, passe errado. Valeu a pressão. Iago Dias deixou para Gabriel Novaes. Ele tenta a arrancada. Chega bem na cobertura, colocando a bola para fora. O volante do time, aliás, o Paulinho Boy, atacante do time do Paysandu, auxiliando a defesa. Um pouco depois da risca do meio campo, a lateral é para Macaca bater. Desktop é a conexão do futebol paulista. A Desktop foi eleita a melhor internet do estado de São Paulo e é mesmo, é boa demais. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Tentativa de passe no comando, corta lá atrás o Wanderson. A bola volta no campo defensivo do Macaco. O zagueiro Matheus Silva recuando para Pedro Rocha, jogando todo de amarelo. Pedro Rocha deixa curtinho para Matheus Silva. Recolhe e domina no primeiro terço do campo. Pode esticar na para absolutamente ninguém. O torcedor pega no pé do Matheus Silva. Mas também ele provoca, né, Vladimir? Mas às vezes também não tem opção, né, Boris? Ninguém se aproximou ali para receber, aí baixou o espírito de armador nele, tentou armar e mandou para fora. Mas aí, naquele período, já estamos para a parte final, algumas decorações natalinas. O Wanderson pegou a bola e disse o seguinte: vou devolver o presente. Colocou a bola para a lateral. Lateral de graça que a Ponte a cobra. Recomeça a Macaca na sua construção visando o ataque. Wilson Júnior, quem domina com a canhota, parou, prendeu o defensor, encostou, recebeu Gabriel Rício. Uma zona perigosa no campo, ele faz boa finta, tentou na ponta para Elvis. No meio do caminho desvia Paulinho Boia, de novo auxiliando o Edilson. Elvis já cobra o lateral, soltou na entrada da grande área para Gabriel Novaes. Recolheu, dominou para Emerson Santos, aí forçou o lance na ponta para Elvis, de qualquer forma a bola chegou. Ele mata no peito, coloca no terreno, tentou a finta, chega, colocando a bola para fora, Paulinho Boia. E aí é escanteio na faixa, no 0800, é para Macaca, Vladir. Tirou do jeito que deu, Paulinho Boia, né? Poderia ter tentado outra alternativa, não tentou. Linha de fundo, escanteio que o Elvis bate. E é mais uma oportunidade para Ponte na bola parada. Elvis vem na cobrança, então capricha que dá. Partiu o Elvis, pé direito, o cruzamento fechado, dá um soco na bola, Matheus Nogueira. Ela vai voltar para o Elvis, de primeira na meia, para Gabriel Rício, calculou, executou, cruzou a meia altura, facilita o corte, a zaga tira. Ela volta para Luiz Felipe, ajeitou, vai bater pro gol, chute no meio do caminho, chutinho fraquinho. Voltou para Luiz Felipe de cabeça, jogou na entrada da grande área, cortou o Wanderson, cortou mal. A bola vai voltar para a Ponte tem que aproveitar os vacilos defensivos do Paysandu. Gabriel Novaes é quem recebe, domina pela meia direita, rolou para Luiz Felipe de novo para cruzar, levantou na segunda trave, de cabeça, Matheus Silva, a bola vai entrar, é gol! É gol! Estampado na camisa. O futebol é superação, o futebol é raça, o futebol é determinação. Agora há pouco ele havia errado um passe, o torcedor pegou no pé, o torcedor vaiou, mas na superação persistente, predestinado, Matheus Silva, um gigante na área do Paysandu, após o cruzamento do Luiz Felipe, que havia cruzado mal no primeiro lance, mas aí acertou o cruzamento na medida. O zagueirão, que já é grandalhão, subiu no terceiro andar, Matheus Silva meteu a cabeça na bola, ganhou dos seus zagueiros do alto. O goleiro do Paysandu ainda tocou na bola, a bola foi entrando, lancia pro fundo do gol do Papão. Pula, sai do chão e vibra na cacada. Matheus Silva pode ser o gol da permanência, o gol do Fico no Campeonato Brasileiro da Série B. Ele marca um gol importantíssimo no Majestoso. Olha o Pavão festejando, olha a galera vibrando porque balançou a rede, é gol da Macaca. Matheus Silva de cabeça na marca de 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Salta o grito, grita comigo, nação Ponte Bretana, grita mais forte, solta o grito, tá registrado, o gol é de Matheus Silva. Ponte Preta 1, Paysandu 0. Matheus Nogueira não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Você bem disse, né, Boris? A Ponte tinha que aproveitar os vacilos defensivos do Paysandu. E a jogada toda foi marcada por vacilos da defesa do Papão. Cruzamento do Luiz Felipe, o Matheus Silva subiu soberano, cabeceou com consciência, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira.
para explodir o majestoso. Tá na frente a Macaca, 1-0. 1-0, Gleger Zorzinha. A Ponte melhor, merecia, foi lá e fez. 1-0, Ponte na frente. Aproveitou o bom momento, né? Tava bem no jogo, tinha melhorado, tava sofrendo uma pressão, se equilibrou. E aí, uma jogada, né, meio pretensiosa ali no cruzamento. Matheus Silva estava ali perto, foi encostando, foi chegando, foi lá e meteu a bola na rede. É importante demais sair na frente, é importante demais tentar segurar esse resultado, ir para o vestiário, ou tentar até ampliar no primeiro tempo, que aproveita esse bom momento. Belíssimo gol do Matheus Silva, que acredita, não estava bem no jogo, hein? Estava errando um passe atrás do outro, mas foi lá e fez o gol. É aquilo que eu e o Tigrão falamos antes de começar o jogo. Hoje é na garra, é na determinação, é na concentração, é no empenho, é com a faca nos dentes. 1-0, Macaco. E por falar em garra, determinação, dois jogadores da Ponte foram atrás de uma única bola. E aí, cara, o Nilson Júnior, tive a impressão de que foi ele. Ele atropelou o Iago Dias. O Iago tá caído, sentindo ali, eu acho que um problema no braço. Tá sendo atendido imediatamente. Foi um nocaute, literalmente um nocaute, Vladimir. É, vai ter que sair de maca, né? O carrinho já tá entrando ali e vai ficar momentaneamente com um jogador a menos a Ponte. O Paysandu tem escanteio para fazer a cobrança. A Ponte está ultrapassando o Paysandu. Está ultrapassando o Botafogo, que joga amanhã. Está ultrapassando a Chapecoense. É um jogo fundamental. É o famoso jogo de 6 pontos. Você faz 3 e evita que o seu adversário faça 3. 1-0 o gol do Matheus Silva. Dá tempo do Tigrão comentar. O Paysandu tem escanteio, mas o Iago Dias está sendo retirado. 1-0 a Ponte na frente do perseguido Matheus Silva de cabeça, Tigrão. Ele foi lá em cima, chegou, né, empurrando tudo para dentro, cabeceou no contrapé do Matheus Nogueira, fez o gol, importantíssimo gol. A Ponte é muito ansiosa, né? Necessidade de vencer, essa situação na tabela, a cobrança que é gigantesca. Eu espero que o gol dê um pouco mais de tranquilidade. Tem que tomar cuidado com esse monte de escanteio contra, porque o Robinho, um jogador já veterano, não tem muita intensidade, mas ele bate muito bem na bola. Ele é um Elvis de azul e branco, um Elvis um pouco mais magro. É sempre muito perigoso nas bolas paradas. E a Ponte tem feito muitos, mas muitos lances de escanteio que poderiam ser evitados. Essa bola parada de quina é um perigo. São altos os zagueiros do Paysandu, eles vão todos para lá. Então a Ponte tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A vitória é de transcendental importância, mas tem muito jogo pela frente. Eu espero que o gol tranquilize um pouco a Macaca. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Paysandu. Pé direito, atenção, cruzamento para a boca do gol. Subiu, tiro Matheus Silva. Era volta no remate para Paulinho Bonga na meia direita. Já meteu na ponta para Robinho. Robinho recolhe, domina, ajeita, cruza lá dentro. Tirou de novo a defesa. Olha, sobra Brian Borges. Pé direito, ele bate de colocado. É gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Paysandu! Brian Borges tem a 29 estampada na camisa, 21 estampada na camisa. Tigrão dizia, alertava esses cruzamentos, essas bolas perigosas, esses escanteios. A defesa tirou com o Matheus Silva, mas a bola voltou no rebote. Ela sobrou limpa pro Brian Borges. Ele é canhoto, mas ajeitou o corpo, deu um chapa na bola com o pé direito. A bola desviou em um monte de gente ali no meio e matou Pedro Rocha. Empata o jogo, Paysandu. 38 minutos. Primeiro tempo, tá registrado a checar Brian Borges. Paysandu 1, Ponte Preta também 1. E o detalhe no gol. Gol de empate do Papão, Vladimir. O detalhe que deu a impressão que a bola do Brian Borges nem foi tão forte assim, né? Mas você disse muito bem. Tinha muita gente na frente do Pedro Rocha. Quando ele percebeu, a bola já estava entrando no gol. No bate-rebate, aproveitou o Paysandu para buscar o gol de empate, tudo igual a 1-1. Só checa se foi o Brian ou se foi o 24. O 24 saiu comemorando o passe. O lance foi lá do outro lado. Não, foi o Brian, né? O Brian que estava atrás. O Borassi saiu comemorando junto. O 24, então foi o Borassi. Teve um desvio. Tá. O Brian chutou e a bola desviou no Borassi, é isso? Exatamente. Não, ele procura a bola. Ele procura a bola e dá um biquinho, né? Ele tira do Pedro Rocha. Foi do argentino. Então, Benjamin Borassi no chute do Brian Borges. 38 minutos, primeiro tempo, empata o jogo. Certo, Tigrão? Certíssimo. Gol anotado provavelmente na súmula para o número 24. E a gente falava, né? Tomara que o gol tranquilize. É tão difícil a Ponte sair na frente. Mas aí sai,
rebate bola para a entrada da grande área. Não tem ninguém para fazer uma sobra ali, ou pelo menos para ficar com essa segunda bola. Não seria bem uma sobra, porque ela é defensiva, né? Todo mundo afundado dentro da grande área. Sobrou absolutamente livre para o Brian Borges. Ele teve todo o espaço do mundo para inclinar o corpo e bater. Até acho que o Pedro Rocha estava na bola, mas o desvio muito próximo dele acabou metendo a bola para dentro. Lamentável, né? A ponto de tomar um empate alguns minutos depois de ter feito o gol de abertura. Fez aos 33 e tomou aos 38. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 40 minutos de bola rolando. Primeiro tempo. Aqui Moisés Lucarelli, o majestoso, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, segue. Ponte 1, Paysandu também 1, Edu Pinheiro. Olha, 30 segundo tempo, Neoquímica, segue Corinthians 2, Palmeiras 0. O outro jogo da Série B, o Ituano faz 1-0 com José Aldo, mas o Chay já empata para o CRB, hein? Primeiro tempo, Ituano 1, CRB também 1. De bola B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui. Ponte Márcio de Carlos Batista, levando a emoção do futebol, você ligado pelo YouTube, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ainda não é inscrito? Seja também um dos mais de 45 mil inscritos do nosso canal do YouTube. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Aperta na marcação, o time do Paysandu, a saída de bola da Macaca com dificuldades, mas é o Gabriel Novaes consertou, deixou para o Risso na meia para Castro já acionou na ponta o Luiz Felipe, vem para o campo de ataque, ultrapassa a linha marcatória, Luiz Felipe meteu para Renato, já olhou para Iago Dias e Gabriel Novaes cruzou a meia altura, tira a defesa, na sequência o Renato deixa a bola sair para ganhar lateral na direita para Macaca nesta reta final do primeiro tempo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Já o intervalo, Bandeirantes, olha a ponte com Luiz Felipe, calculou, cruzou, tentou Castro, chega para fazer o corte, o Brian Borges, completa, tira de qualquer maneira, Boraço, o autor do gol, tentou Juan Ribeiro, ele gira para cima do marcador, que é Nilson Júnior, se manda Paulinho Boy no comando, faz a inversão, no corta-luz do árbitro e quase caiu, a bola chegou no João Vieira, dominou, ajeitou, recolheu, soltou do outro lado para Boraço, entrada na grande área, vem Papão, em busca do gol da virada, no bico da grande área, rolou por dentro para João Vieira, deixou de calcanhar para Robinho tentou meter na direita, chega bem Iago Dias para fazer o corte, a bola volta para Robinho atrás para Wanderson, apertou Gabriel Novaes, do meio campo ele recua o goleiro, Matheus Nogueira não pode pegar com a mão, Matheus Nogueira dá uns passozinhos para trás e com o pé direito vai jogando na tranquilidade para o Wanderson. Kleger, 1-1, a ponte saiu na frente, mas o Paysandu empatou 5 minutos depois. Eu falava também, né? O Tigrão disse, tem que estar atento, fez o gol, cara, né? O jogo duro, difícil, complicado, equilibrado, tomou um gol num vacilo danado ali também, né? Pega, a bola foi cortada, foi tirada, a ponte não saiu do jeito que tem que sair, deu espaço, e aí qualidade na batida, e pegou o menino ali entre os zagueiros da ponte, só deu um desvio, só deslocou o Pedro Rocha. Lamentável, a ponte tem que correr atrás agora para tentar ver se faz logo o segundo gol. Ou no primeiro tempo, ou já no início do segundo tempo, para trazer tranquilidade. 43, dá tempo ainda no finalzinho do primeiro tempo, arranca o Castro lá pela direita, ele parou, prendeu, olhou, pensou, chamou, acionou por dentro o Elvis, se manda Gabriel Risso livre para a canhota, Elvis mete o lançamento do GPS para o Risso no segundo terço do campo, tem campo Gabriel Risso, apoia meu filho, leva para o fundo, primeiro passe atrás, chama, acionou o Elvis tem a posse de bola dominada, a ponte ataca neste primeiro tempo pro gol do portão de entrada, Iago Dias é quem domina entre as linhas, deixou na fogueira para o Elvis, primeira dividida, Iago pelo alto, ganhou, rasga de qualquer maneira Edilson, instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @instalarcampinas. Já o gol primeiro do jogo, o Matheus Silva no Instagram da Rádio Bandeirantes. Eu vou repostar no meu Instagram. O meu é no @Leandro Boles com 2 L's e S. Muito obrigado a todas as manifestações em relação ao meu aniversário lá no Instagram. E também da Rádio Bandeirantes. Para você que ainda não segue lá, curta, comente, compartilhe através não só do nosso canal, mas no Instagram. Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, segue lá. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
Restando 15 para as 10 no horário oficial de Brasília desta segunda-feira, dia 4. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil. Garanta já sua! Vila Nova fora, Sport em casa, Avaí fora. São os próximos e últimos 13 jogos da Macaca nesta Série B. Aqui a bola enfiada para o Edilson, ficou em cima da linha, não saiu. Chega Gabriel Risso cortando, colocando a bola para fora. Tem lateral, o time do Papão para bater 45, subiu a placa. 4 minutos. Vamos até 49. Bola para o time do Papão com o Juan Ribeiro. Tentou a devolução de calcanhar para Robinho na entrada da grande área. Corta Risso. A bola voltou para Edilson. Edilson no segundo terço do campo. Aqui da ponta. Chega bem Iago Dias. Tentou cortar. Os dois caem. O Edilson se levanta rapidamente. Cruza lá dentro para o Borassi. Subiu para afastar Luiz Felipe. A bola voltou ainda para o time do Papão com Brian Portes. Ele volta por dentro para Lucas. Lucas para Lua Freitas. Lua Wanderson. Wanderson recolhe, domina no círculo central. Recua porque o Gabriel Novaes apertou para o goleiro bater. Matheus Nogueira. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Quer saber mais? Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. A Ponte vai somando um ponto, vai chegando a 39, resultado que faz com que a Ponte não passe, nem Paysandu, nem Chape, que tem 40. Arranca Paulinho, Boia pela meia esquerda e volta na frente, falta para cima dele. O árbitro parou, marcou a falta cometida pelo Castro, que reclama, não sei se é com o árbitro ou com o Renato, mas que ele está reclamando, ele está, Vlad. Eu tenho a impressão que a reclamação é com o Renato, ali na questão da marcação. O árbitro marcou a falta, tem mais uma chance o Paysandu de mandar a bola para a área. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E é sempre ele, Robinho na bola parada. É falta para o time do Paysandu bater, 46,5, vamos até 49, reta final deste primeiro tempo aqui no estádio Moisés Lucarelli. São as emoções do Campeonato Brasileiro da Série B, você nas cercanias do Majestoso. O Robinho levanta o desvio na primeira trave, pega Pedro Rocha. Não foi tão forte assim, o desvio do pequenininho Benjamin Borassi. O argentino para a tranquila defesa do Pedro Rocha. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Pedro Rocha causando calafrios na galera. O Juan Ribeiro foi seco pra cima dele, fez uma finta espetacular, aí demorou pra tirar o torcedor, né? O torcedor tira logo e aí ele tirou. E aqui o jogo tá parado. Ô Kleger, quando você atuava, 20 anos de carreira, Iago Dias desaba, hein? Ainda em relação, provavelmente, aquele atropelamento do Nilson Júnior. Em um lance ainda, quando o jogo estava 1-0. Esse tipo de lance é sempre perigoso pro goleiro. Tem que ter habilidade, não tem não, Gleger? Nossa, cara. Aliás, o goleiro não precisa disso, né? Aí o Tigrão me viu jogar não sei lá quantos jogos. Tem que fazer o simples, cara. Faz o simples. A bola quando chega recuada no goleiro tem alguma coisa errada. Ainda mais pressionado. Então joga a bola lá na frente. Deixa que os caras se viram lá. Goleiro tem que fazer o simples. É. Aliás, eu vi tanto o Gleger jogar que eu estava fazendo uma somatória aqui da minutagem de cera que ele fez, que eu vi ele fazendo. Deu 7 meses de cera. 7 só de cera. 7 meses. Pisocol, arcamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. Reta final deste primeiro tempo, 1-1 no Majestoso. A Ponte saiu na frente, o Paysandu empatou. Vem Papão, passe errado do Edilson, bola saiu, lateral para Macaca bater. Vem Gabriel Risso para cobrança, tá preparado o Edu, já ele vem com o intervalo Bandeirantes. O intervalo dinâmico, informativo do Rádio do Brasil, aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. É o timaço de Carlos Batista em campo, levando a emoção do futebol. João Vieira deixa o curtinho para Lua Freitas, os dois volantes, os dois meias do time do Paysandu. Direciona Robinho para Paulo Boia. Boa bola metida pro Luan, recolheu, dominou a habilidade, puxa pra canhota, levantou na segunda trave, tentou Borassi, aí foi no corpo do Luiz Felipe, o outro apontou a falta pra Macaca bater. Será que vai dar tempo da bola passar no meio campo? Acho que não. Se prepara ali para fazer a cobrança na falta o Pedro Rocha, o árbitro já olhou pro cronômetro, vai em direção ao centro do gramado e nem autorizou a cobrança. No momento em que apita Rodrigo Lima de Pernambuco. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo no Majestoso. 1 para Ponte, gol de Matheus Silva de cabeça a 33. 1 para o Paysandu, gol de Borassi, o argentino a 38, depois da finalização do Brian Portes. 1-1 no Majestoso e por aqui a bola parou de rolar, Edu Pinheiro. Olha, Matheus Silva, grande aniversariante de Leandro Borges, é o 6º gol dele em 81 jogos pela Ponte, não marcava desde março do ano passado, ele marcou um gol contra o Comercial lá em Ribeirão Preto.
Paulista da Série A2 ainda. Vamos lá, a Ponte atacou para o gol de entrada, 1-1. Oi, Vladimir. Oi, Edu Pinheiro. Torcedores da Ponte Preta nesse momento mais calados que os torcedores do Paysandu, hein? O pessoal tá aqui apoiando demais o time que conquistou esse empate na primeira etapa. Macaca hoje que tem as voltas de Pedro Rocha, Luiz Felipe e Gabriel Novaes. Edu. Bom, eu começo com o Tigrão, olha, 1-1, Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e o Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Renato, cadê o Renato? E o Gabriel Novaes, hein? Lembrando que o Gé está machucado. No banco a Ponte tem as seguintes autoridades. Depois eu falo, Luandi tem são dois goleiros, Luan e o William, 2 goleiros, hein? Bom, não tem muita novidade no banco. Tigrão, é o seguinte, 10 minutos... O Gabriel Novaes ficou pertinho do gol, pertinho não, entrada da área, acho que ele poderia ter entrado um pouco mais, para finalizar, mas aí é o seguinte, se sai o gol, o VAR chamaria, talvez tivesse impedido, eu acho que tinha um cara do Paysandu lá embaixo, dando condições, agora no intervalo você dá banalizada, viu, Tigrão? Depois, 14 minutos, defesa do Pedro Rocha, muito boa, cruzamento, no segundo pau, apareceu aquele argentino aí, tacou ele no reflexo, o Pedrão colocou para escanteio, aí surgiram os gols, a 33, Matheus Silva de cabeça, cruzamento do Luiz Felipe, e o chute aí no empate do Paysandu, um chute de fora da área, uma sobra, o Brian dá um chutaço, e o Boraço argentino só desvia, não tinha ninguém para cortar, empatou 1-1, Tigrão! A partida muito equilibrada, meu caro Edu Pinheiro, no primeiro tempo, muito equilibrada, 2 times limitados tecnicamente. Acho que o Paysandu um pontinho acima quando chega. A Ponte tem uma avenida ali do lado do Gabriel Risso. É impressionante como marca mal esse rapaz. Impressionante. Ele vai para o ataque, erra os cruzamentos e defensivamente partiu para cima dele e levou. É inacreditável como que ele tem limitação na marcação e as bolas alçadas por ali sempre muito perigosas. No Paysandu, o Robinho é o articulador, é o meia da criação, da transição, mais participativo do que o Elvis. Elvis muito bem marcado. Os volantes da Ponte marcando menos do que os volantes da equipe do Paysandu. O Luan Freitas e João Vieira, marcando mais do que os 2 da Ponte, Castro e Emerson Santos. Mas pequenos detalhes dão alguma vantagem territorial para o Paysandu, mas o tom do jogo no primeiro tempo foi o equilíbrio. A Ponte saiu à frente, bom cruzamento do Luiz Felipe, cabeçada no contrapé, a bola bateu na bochecha da rede do lado esquerdo do goleiro, uma cabeçada cruzada no gol de entrada, no gol dos portões principais, 1-0 para a Ponte, 33, imaginávamos que a bola fosse passar a queimar um pouco menos os pés dos jogadores da Ponte. Lê do engano, eu chamava atenção para muito escanteio, toda hora. Tem que evitar faltas laterais e esses escanteios pela qualidade que tem na bola parada o Robinho. Houve a cobrança do escanteio, a defesa tirou, mas estava muito afundada e aí sobrou para o Brian muito livre, com muito espaço para bater. Ele bateu e aí no meio da defesa se mete lá o Borassi, dá um biquinho, dá uma desviadinha e tira o Pedrão da jogada. Jogo empatado a 38, a Ponte ficou apenas 5 minutos na frente. Jogo muito tenso. Alguns jogadores renderam muito pouco e eu cito 2. Renato e Iago Dias. Iago Dias jogou mais deitado do que em pé. E aí fica escondido aqui pelo lado esquerdo o Gabriel Novaes, também participou muito pouco, ou seja, a Ponte precisou de um zagueiro para balançar a rede do Paysandu, o seu ataque inoperante, e a bola também não está chegando com qualidade. É uma correria, é um jogo de intensidade, de muita entrega de ambos os lados, mas de muitos erros individuais, de passes, de ambos os lados também. Então, nível técnico do jogo baixo, nível de entrega das duas equipes muito alto, os dois times lutando uma barbaridade. Eu acho que a principal oportunidade do jogo foi do Paysandu, uma defesa impressionante de reflexo do Pedro Rocha, que já tinha tomado o gol e depois destomou. A Ponte saiu na frente e o Paysandu empatou. Eu acho que 1-1 no primeiro tempo dá, mais ou menos em linhas gerais, um resumo real no placar daquilo que foi o jogo no primeiro tempo. Edu Pinheiro.
Muito bem, esse é Messi Tigrão, gente, 44 segundo tempo, Neoquímica, Corinthians 2, Palmeiras 0, Yuri Alberto fez o segundo, o Garro fez o primeiro, quem tá gostando disso também é o Botafogo tem 3 pontos a mais, está na liderança brasileira, depois vem o Palmeiras, amanhã o Botafogo pega o Vasco e o Corinthians sai da zona de rebaixamento. Na Série B é o seguinte... Encerrado, Operário 2, Sport 1, Sport continua no G4 e o Operário, né, se aproxima, sonha também. E lá em Itu tá 1-1, 41 primeiro tempo, Ituano e CRB 1-1, Ituano fez 1-0, empate CRB. Então aqui é o seguinte, ó, tá no majestoso intervalo, estamos com 1-1, Ponte Paysandu. Então a Ponte é nesse momento 15ª com 39. Depois vem o Botafogo também com 39. É que a Ponte tem uma vitória a mais. Botafogo joga amanhã lá em Brusque. E o CRB empatando em Itu é o primeiro na zona com 37. Então esse empate, olha, pode fazer com que a Ponte, o Botafogo amanhã contra o Brusque e o CRB ganhar em Itu, a Ponte pode entrar na zona do rebaixamento. Agora 21h56, intervalo já. Glegner Zorzin comenta. Ponte 1, Paysandu também 1. Futebol é com a Bandeirantes. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Não é só um cartão, é o parceiro ideal para suas compras. Com o cartão Sicredi Mastercard, você e o Léo Santana têm benefícios exclusivos. Pode pagar usando a carteira digital por aproximação e ainda acumular pontos para trocar por milhas e cashback na fatura. Fale com seu gerente Sicredi e confira qual é o melhor cartão para você. E se não é associado ainda, acesse sicredi.com.br/cartões, abra sua conta e peça o seu. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é convite.
Peças em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. É bola! Gabriel vai ser quem recebe, domina pela meia direita, rolou para Luiz Felipe de novo para cruzar, levantou na segunda trave de cabeça, bateu, Silva, a bola vai entrar, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! O futebol é superação, o futebol é raça, o futebol é determinação. Agora há pouco ele havia errado um passe, o torcedor pegou no pé, o torcedor vaiou, mas na superação persistente para deste amado Matheus Silva, um gigante na área do Paysandu, após o cruzamento do Luiz Felipe, que havia cruzado mal no primeiro lance, mas aí acertou o cruzamento da medida. O zagueirão, que já é grandalhão, subiu no terceiro andar, Matheus Silva meteu a cabeça na bola, ganhou dos seus zagueiros do alto. O goleiro do Paysandu ainda tocou na bola, a bola foi entrando, Mancia pro fundo do gol do Papão. Pula, 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 sai do chão e vibra na cacada. Matheus Silva pode ser o gol da permanência, o gol do Fico no Campeonato Brasileiro. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Mas depois o Benjamin Borassi empatou a 38, 1-1, intervalo em Gleger. Faltou um pouco mais de atenção para a Ponte, né? O jogo é duro, é difícil, é complicado, é equilibrado. Você vê que horas, momento do jogo a Ponte está melhor, depois o Paysandu se organiza, se equilibra, fica melhor um pouquinho também. Então, o jogo está desse jeito. Agora a Ponte precisa voltar com um pouco mais de contundência, né? Finalizar um pouco mais, arriscar um pouco mais. Tá passando aqui os gols da rodada aqui, o que tem de gol de batida fora da área é uma coisa impressionante. A Ponte precisa arriscar um pouco mais, né? Precisa bater no gol. Tem jogadores de qualidade, o Elvis, o próprio Gabriel Novas, né? Tem jogadores que encostam, que chega o Iago Dias, que é um jogador que também tem um bom arremate, já fez gol assim. Então, precisa ter um pouco mais de contundência. Agora, que ela precisa se organizar um pouco mais, melhorar na saída de bola, melhorar o seu passe, parar de errar tanto passe na transição. Esse equilíbrio a Ponte tem que ter. E uma coisa que é importante quando você joga dentro de casa é se impor para cima do adversário, né? É jogar tudo o adversário para trás, empurrar o time do Paysandu no seu campo de defesa e ficar com a bola no campo de ataque. É isso que a Ponte precisa fazer. Agora, toda hora que ela consegue trocar 2, 3, 4 passes, vai num passe um pouco mais de profundidade, um pouco mais de contundência, erra, aí fica complicado, porque toda hora, né, a Ponte vem numa iniciação de jogada com erros de passe. E a Ponte vai mexer, e tem vários jogadores. Aí daqui a pouquinho o Vladimir Catarino vai trazer, mas eu teria um pouco mais de contundência
empurraria um pouco mais o time para que a Ponte fosse um pouco mais agressiva nesse segundo tempo. E se fizer o segundo gol, pelo amor de Deus, né? Redobre a atenção para que ela não tome o gol de empate. Meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, Kleger. Este é o Kleger Zorzinho ao lado do Tigrão. Serão 3 alterações na Ponte e uma no Paysandu. 4 no total. Já o Vladimir Catarino vai informar. As alterações no time da Ponte e as alterações também no time do Paysandu. Vamos para o segundo tempo, placar de 1-1. A Ponte vai atacar para o gol da Lindo Drem, para o gol da Fepasa. Em contrapartida, o Paysandu ataca para o gol do portão de entrada. O Matheus Silva, que fez o gol, foi um dos que saiu, né, Vlad? Isso, saiu o Matheus Silva, saiu o Luiz Felipe, saiu o Iago Dias. Entraram Luiz Raquim, Dodô e Igor Inocêncio. Luiz Raquim, depois de muito tempo, está de volta. Vai jogar o segundo tempo. E o 2 saiu para a entrada do 36. 36 é o Kevin no Paysandu. Kevin no lugar do Edilson. Tudo pronto. Apita o árbitro. Tem bola rolando. Vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirante. Com B de bola, B de Bandeirantes. Para você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, e sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É jogo importante nesta reta final da Série B. Só a vitória interessa para a Macaca, para chegar a 41 pontos, para ficar próximo do seu objetivo, que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Nenê Santana promove aí 3 alterações. O Igor Inocêncio no lugar do Luiz Felipe, o Raquim no lugar do Matheus Silva e o Dodô no lugar do Iago Dias, que aliás já estava sentindo depois daquele atropelamento do Nilson Júnior. E é o Dodô quem carrega a bola lá pela meia esquerda. Ele recolhe, domina, bota a velocidade, empurra por dentro para Emerson Santos. Parou, empurra agora na ponta para Gabriel Risso. Ele prepara o cruzamento, calculou, executou, cruzou, fechado para Renato nas mãos do Matheus Nogueira, que tranquilo faz defesa. E a entrada do Kelvin fez com que o Brian Borges começou na lateral esquerda, foi lá para a lateral direita, fosse para a lateral direita, e o Kevin entrou aqui na lateral esquerda. Sai jogando o time do Paysandu no campo defensivo. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. A informação é do Pinheiro. Olha, jogo encerrado, Neoquímica, Corinthians 2, Palmeiras 0. Então é o seguinte, Palmeiras segundo colocado 61, Botafogo tem 64, liderança, diferença de 3. Botafogo pega o Vasco amanhã. E o Corinthians sai da zona de rebaixamento com mais 3 pontos, tem 38. Corinthians é o 13º com 38. Muito bem, o Kleger, começa com você, Kleger. 3 alterações de uma só vez na Ponte, hein, Zorzinho? O Inocêncio, o Luiz Felipe estava sentindo, né? Que ele vem ali pro banco com um saco de gelo amarrado na posterior, deve ter tido algum problema muscular. O Matheus Silva, não sei se pediu para sair também, não sei o que aconteceu, ele fez o gol, né? Tudo bem que estava mal no jogo e tal, mas fez o gol. Deve ter dado um pouco mais confiança para o jogador, né? E a outra mexida, qual que é a outra? É do Raquinho e também do Dodô. O Dodô. O Dodô, tomara que ele volte ligado, né? Porque é um jogador interessante, mas não vivia um bom momento. Tomara que ele volte e entre ligado no jogo, porque a Ponte vai precisar de velocidade para tentar pressionar o time adversário. E para você, Tigrão, as alterações e estas 3 mexidas no time da Ponte. O Iago Dias estava amarelado e tecnicamente produziu muito pouco, né? Fez muitas faltas. Eu acho que as outras 2 é por questão física. Tanto o Matheus Silva... inclusive o próprio Iago Dias também, né? Mas eu acho que o Matheus Silva e o Luiz Felipe sentiram. Eu acho que ele não tiraria por questões técnicas o Matheus Silva. Mas, de qualquer forma, vem aí o Aquim depois de tanto tempo, né? Vamos ver se dá um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de estabilidade emocional e técnica para essa zaga da Ponte. A entrada do Dodô eu gosto, desde que ele entre interessado pelo jogo e não trotando apenas. Vem o time do Paysandu, a chegada perigosa, Raquim tentou tirar, não deu no primeiro lance, Nilson Júnior tirou inclusive a bola das mãos do Pedro Rocha. Conseguiu sair jogando o time da Ponte com dificuldades, mas saiu. Dodô é quem recolhe, domina no meio campo, faz a finta para cima do Luan Freitas, domina no comecinho do segundo tempo, com o pé direito esticou para Renato, muito forte, o passe, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Matheus Nogueira. É o comecinho do segundo tempo, placar de 1-1. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação
instalação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Se siga no Instagram, @Instalar Campinas. O Cris do aplicativo, Vlad, deu o ar das graças, acredite se quiser. Rapaz! Dizem que ele havia batido as botas, mas ressuscitou. Tá um cheiro de naftalina, meu amigo. Agora aparece todo mundo. Emerson Santos para Elvis, errou passe. Apertou na marcação, recupera o time do Paysandu. Até o Cris do Luan Freitas. Com o pé direito, acaba recuando para o goleiro Matheus Nogueira dentro da grande área. Sai jogando curtinho para Wanderson no primeiro terço do campo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. É para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E para você que está ligado no YouTube, e aí? Aprovou as alterações do Nenê Santana no time da Ponte? Foram 3. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Participe, interaja conosco. Olha o amigo João Paulo Formaggio. Tá sempre ligado, tá sempre acompanhando. Andréa Mantovani com seus pompons. É a nossa líder. Lá na arquibancada virtual do nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E já chegamos a 5 minutos do segundo tempo, procurando design, conectividade, desempenho e liberdade. Encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Fala para o time da Ponte, o Bandeirinha pegou uma infração, na verdade uma falta. O que foi, juizão? Só lateral? Pedrão colocou a bola um pouquinho à frente e disse não. 2 metros para trás. 2 metros fazem tanta diferença assim, Vlad? Depende, viu? Depende. Tem situações que faz. Tem alguns casos específicos, né? Lembrando que o Hakim, a última partida dele foi também a última do João Brigatti, ainda lá no primeiro turno, derrota para o Ituano 2-0. Faz tempo que ele não entrava em campo com a camisa da Ponte, né? Porque na seleção boliviana ele anda jogando. É capitão, inclusive, outro dia pegou um tal de Messi. Marcou, tudo bem que tomou 6, mas marcou o Messi, né? Marcou o Messi, jogou lá no Monumental de Núñez. Mas não foi culpa dele, claro que a seleção boliviana é bem fraquinha. Vem cruzamento para a área, tentou Castro, subiu lá dentro, fez o corte de defesa. É lateral para a Ponte bater, a Ponte precisa de uma abafa, assim como fez no primeiro tempo e surtiu efeito. Naquela ocasião fez o gol com o Matheus Silva de cabeça. Vem para a cobrança o Igor Inocêncio. Levantou, jogou para Castro, tentou desvio, sobrou para Dodô. Furou a bicicleta. Saiu o pneu, o selim, o guidon. E aí o Dodô acabou errando, furando na bicicleta. Agora se ele acerta, seria um gol de placa, hein, Vladimir? Normalmente os jogadores não... Tô vermelho, hein? Tem jogador expulso, hein? Elvis? Não é o Elvis, não. O Risso, será? Risso. É o Risso. Exato. Tá muito bravo o Risso. Foi direto? Se for direto, ele pode rever o lance. Foi direto. Não teve amarelo, não. Até porque ele não estava amarelado, né? Tá expulso. Cartão vermelho para Gabriel Risso. Cartão vermelho para o Gabriel Risso. Um lance até fortuito lá do outro lado, pertinho da galera, na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Torcida pega no pé do árbitro, aí eu vou precisar do auxílio dos nossos comentaristas para saber o que aconteceu. Tem um jogador do Paysandu caído, ele já se levantou? Não, tá lá do outro lado. Os jogadores estão pedindo a entrada do departamento médico do Paysandu. E aí, Gleger, Tigrão, Gleger, este cartão vermelho por Gabriel Risso, que caso seja confirmado, aí foi de sola, viu, perda considerável para a Ponte. Para mim, vermelho bem aplicado. Ele vem por cima, vai no tornozelo do jogador do Paysandu. Para mim, muito bem aplicado. É o Boia, né, que tá ali, né? Paulinho Boia. Cara, é brincadeira o Risso, cara. O lance que ele faz. Para mim, muito bem aplicado o vermelho. Não tem nem o que reclamar. Olha, muita maldade, muita displicência. Prejudica o time da Ponte mais uma vez, né? O argentino. Tava jogando nada, errando tudo, marcando mal. Calculou errado o bote, pisou no tornozelo. Não sei se não tem uma gravidade maior aí com o Paulinho Boia. Não sei. Tenho dúvidas com o pisão por cima. Ele virou o pé, né? Virou com o peso todo do corpo do Risso, da pisada do Risso sobre o pé dele. Não sei se consegue continuar na partida. E não, já pode tá ser ok, uma viu, contusão grave. Já tá ok, infelizmente já tá ok. O cartão vermelho. E o Heitor Roca vai entrar, vai ter que mexer o técnico Nenê. Daqui a pouco o Heitor Roca vem pro jogo. Vai ter que recompor. Vai sair o Elvis. Já passou a braçadeira ali pro Renato, o Renato passou pro Igor. Sai Elvis 10, entra Heitor Roca, camisa 5 na equipe da Ponte e tá tudo bem, infelizmente, com o Paulinho Boia. Olha, que prejuízo, hein? Que prejuízo no comecinho do segundo tempo. A Ponte perde um jogador, um lateral, Gabriel Risso. Tem que recompor, entra o Roca no lugar do Elvis.
Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A dor tem que ser inteligente acima de tudo, né? Não pode confundir a raça, a garra, a determinação com o vacilo. E aí vacila, lá onde foi, mais fortuito. Foi na junção da risca no meio campo com a risca lateral. Meio campo na linha lateral, lado das Gerais. Burrice explícita, né? Kelvin trabalha a bola para o time do Paysandu, que dá uma animada. Bola para o argentino Borassi, que acaba recomeçando aqui atrás com Lucas Maia. Lembrando que no primeiro turno, lá na Curuzu, um lateral esquerdo também foi expulso. Na ocasião, o Zé Mário. Deu toda aquela confusão, né? Isso, 16 minutos depois. Bola aqui atrás para o time do Paysandu com o Wanderson. 1-1 o placar do jogo. O resultado que não é bom para a Macaca, né? A Ponte tem que vencer o jogo para chegar a 41, para passar o Paysandu, para passar a Chape. Botafogo joga amanhã, tem jogo difícil. Nesta luta para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Em o time do Paysandu, primeira participação do Heitor Roca. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Agora vai ter que ser na superação do Gabriel Novaes. Ficou difícil, eram 3 zagueiros do Paysandu. Fez o corte ali o Wanderson, a bola sobra aqui atrás para recomeçar com o Lucas Maia. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10 minutos gravados, segundo tempo. Aqui na Gestoso, Série B, 35ª rodada de um total de 38. É reta final decisiva na Bezona. Segue Ponte 1, agora com 10 em campo. Paysandu também 1 e vem o Papão. Tentativa de passe na entrada da grande área do Brian Borges. A Ponte se marca bem, recupera a posse de bola. Dodô aí tentou o lançamento. Dodô acabou de entrar, calma. Aí tentou o lançamento, bola forçada para o Renato, recupera a posse de bola para o Paysandu. Confirmando por aqui, 1-1 e por aí, hein, Edu? Olha, o público na Neoquímica foi de 46.085, Corinthians 2, Palmeiras 0, gols de Garro e Yuri Alberto. Pela Série B, intervalo em Itu, Ituano 1, CRB também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Então vai pra lá, você que está no YouTube, deixa o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal e vem Macaca. Igor Inocêncio de primeira pra Renato, entrada na grande área, demorou pra tocar o toque pra trás, mas bateu por último no Renato. O árbitro está apontando tiro de meta pro Papão. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha pra Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Cleger Sorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Mexeu corretamente o Nenê ao recompor o Heitor Roca aí, tudo bem, tranquilo, mas ele tirou o Elvis, Cleger. Ele tira o Elvis porque o Elvis é um jogador de cadência, né? E aí com um jogador a menos, difícil, né? Tem que ter um pouco mais de velocidade. Ele fecha lá o setor, né? E deixa ali, traz um pouco o Renato para vir aqui ao jogar ao lado do Gabriel Novaes, Dodô, para tentar velocidade. A Ponte ficou, por enquanto está organizada, né? Mas o Paysandu também não faz um jogo muito para pressionar o time da Ponte. Se resolver jogar o Paysandu, a Ponte vai ter problema, mas o setor está arrumado. Alô, mestre Cláudio Zaidan, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes com seu filho Manuel. Estão ligados e sempre acompanhando. Hoje pela manhã recebi uma mensagem do Cláudio Zaidan, grande Zaidan, e também para Edivaldo Tits, das vozes mais conhecidas do interior do Brasil. Alô, Tits, tá ligado, sempre curtindo o futebol da Bandeirantes e o timaço de Carlos Batista, mandando um abraço para todo mundo da equipe. Bola pro Nilson Júnior com a canhota, recupera o goleiro Pedro Rocha. Ponte se organiza no seu campo defensivo. O Esco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Esco do Brasil, então garanta a sua. Ponte tem lateral do campo ofensivo para bater, Heitor Roca, cobra curtinho para Dodô. Dodô recorre, domina pela meia esquerda no corredor, rolou para Castro. Castro tem a opção do Emerson Santos. Ele rodopiou, girou no próprio eixo, empurrou na ponta para Heitor. Heitor sai da ponta, tentou o Castro, a bola bateu no jogador do Paysandu e sobrou para Dodô, linha lateral da grande área, balançou bonito para cima da marcação, pé direito, cruzou mal. A bola passou por todo mundo, Gabriel Novaes ainda aproveita a sobra da bola aqui do setor direito, ele para, volta a bola, linha lateral da grande área para Igor Inocêncio, entrou no intervalo, de novo para Gabriel Novaes, a Ponte que não conta com o Gé, aliás o Gé só deve voltar o ano que vem. Aqui impressionado, mesmo assim que tocou na bola para Gabriel Novaes, olhou para a área, preparou o cruzamento para Renato, tentou a bola, passou por ele, passou pelo Dodô. Fica do outro lado para Heitor Roca, vem bola Macaca, olha para a área de primeira, calculou, executou para a boca do gol, tentou Renato, tirou a defesa, voltou para Gabriel Novaes, dominou, a bola bateu no braço do jogador do Paysandu.
Que bateu. Se foi um voluntário, o outro vai checar. Bola para Igor Inocêncio, o bolão para Renato, tá na área, bateu cruzado, muito forte. Ô, Renato. Aí não é para cruzar forte, aliás, é para cruzar, não é para bater pro gol. Aí o cara bate a cabeça, dá um bico dentro da grande área, a bola passa por todo mundo. Aí não dá, né, Vlad? Não foi um cruzamento, foi um chute, né, Boles? Muito forte. Não dava nem pro Gabriel Novaes, nem para o Dodô, que estavam ali chegando na área. Aquele lance que eu citei aqui, o árbitro mandou seguir. Já cobrou o tiro de meta, o time do Paysandu. Desktop, a conexão do futebol paulista. Ele tá melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br. O link para 0800 1102. 14,5 segundo tempo, a Ponte com 10, teve uma grande chance, João Vieira faz boa finta, entre as pernas do Castro, rolou para Robinho na ponta, boa bola para Brian, bateu cruzado, tira a defesa da Macaca com o Nilson Júnior, Heitor com a sobra, tentou tirar, a bola bateu no braço, segundo o árbitro, não, tá valendo, e juizão, apontou tiro de meta. Bateu claramente no braço do jogador do Paysandu, o árbitro não entendeu desta forma, mas aí a sorte estava do lado do Arthur Pernambucano, a bola saiu. Vai mexer. Vai embora, tiro de meta para Macaca. Quem é que mexe? É o Paysandu, tá preparando mais uma alteração, pediu para esperar ali o Márcio Fernandes. Vai entrar o camisa 5 no Paysandu. É o Netinho. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. 15 minutos, segundo tempo, placar de 1-1. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência nesta segunda-feira. Brian Borges, linha de fundo, cruzou de voleio, a finalização para fora do Borassi. Livre na altura da marca penal, quase o Paysandu virou o jogo. Que susto levou o torcedor da Ponte, hein, Vladimir? Esse sim seria um golaço, hein? Um voleio do Borassi, mandou a bola por cima. Aí o Igor Inocêncio dá um balãozão pro grande ataque, tentando o Gabriel Novaes, a bola saiu. Lateral pro Papão bater pela direita. E acho que o Márcio Fernandes vai desistir. Camisa 5 tá prontinho para entrar. Aliás, de Netinho não tem nada, é Netão, né? Grandalhão, agora sim acho que vai. Conversou com alguém ali, acho que é o Juan Ribeiro que tá... Não pode ser, um volante por um atacante. Tive a impressão de que era o Juan que estava puxando a perna. Vamos aguardar. Bola para Robinho. Robinho no comando para Juan Ribeiro. Juan Ribeiro deixou na entrada da grande área para o Paulinho Boia. Chega a defesa para cortar. Briga Castro. Toca mal, o Castro. O time da Ponte é o time branco e preto, não o time azul. Deu de graça para o Brian. Vai daí, Brian. A bomba jogou longe do gol. Longe pela linha de fundo. Aliás, vale 10 letrinhas para você, viu, Brian? Conta comigo aqui, ó. Lamentável. Longe do gol, é só tiro de meta. Tigrão, nesse momento de instabilidade da Macaca no jogo, segue 1-1. Na Ponte, claro, tem um jogador a menos. O Paysandu quase há pouco virou o jogo. E aí, Taia? É aquela história, né? Com o mesmo número de jogadores, já estava muito difícil a vida da Ponte. Imagine você agora com um jogador a menos. Eu, por exemplo, acho que o Renato não tem condição mais física, né? Ele nesse último lance, se ele toca para trás, teria saído o segundo gol da Ponte. O Paysandu vai meter pressão, a Ponte vai ter um desgaste físico maior, jogando com um jogador a menos. Agora vem aí o Nicolas, que é artilheiro, né? Desde os tempos de Goiás e outras equipes que ele já defendeu. É um jogador interessante, de presença diária. E obviamente que o Paysandu vai começar a empurrar a Ponte para trás. Agora é superação, mas a situação é crítica. É crítica. A Ponte talvez tenha que voar aí algo e apresentar no futebol com algo nunca visto até agora dentro da Série B por parte da Macaca. Situação muito difícil, uma expulsão besta, uma expulsão impensada, de pouca inteligência, de imprudência do Gabriel Risso. E o jogo era minimamente equilibrado, ligeira superioridade para o Paysandu, ligeira, mas foi lá com excesso de força e sem pensar e sem planejar a jogada, isso, e agora deixa a Ponte numa roubada danada. Em Ponte, lançamento do Nilson Júnior para o Igor Inocêncio, ele dominou, ganhou escanteio. Vale o domínio, chegou, colocou a bola para fora, o Borassi, a Ponte tem escanteio com 18 no segundo tempo, Vladimir. É, confirmando, saiu o Robinho para a entrada do 5, Netinho, não é aquele, né? Netinho 5 no lugar do Robinho e Nicolas 11 no lugar do Juan Ribeiro. Ah, tá vendo? Eu flagrei uma conversa ali do Márcio Fernandes, ele estava esperando para saber a situação do Juan, tirou, colocou o Nicolas, que é atacante perigoso. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança, vem Igor Inocêncio para a bola com o pé direito, levantou na segunda trave para a boca do gol, subiu o Nilson, passou por ele, a bola voltou no rebote.
rebote para Dodô. Dodô com o pé direito, um bolão na ponta para Igor Inocêncio, linha lateral da grande área. Preparou o cruzamento, ele bateu. A bola desviou no jogador do Papão, foi embora. É mais um escanteio. A Ponte volta a pressionar mesmo com 10. A Ponte volta a pressionar mesmo com um jogador a menos. Vem para a cobrança do escanteio. Igor Inocêncio, gol da Liga do Trem, gol da FEPassa. 1-1. Quem sabe o segundo? O torcedor acredita. É a macacada reunida. Vem Igor Inocêncio sobre a bola. É autorizada a cobrança com o pé direito. Levantou para a boca do gol. Castro de cabeça. Bola passe e vai embora. Pela linha de fundo, ele cabeceou pro chão, a bola quicou, o goleiro torceu e a bola passou. Tiro de meta pro Paysandu, Vladimir. Só não foi na direção que ele pretendia, né? Conseguiu tocar de cabeça, o Castro mandou a direita do gol defendido pelo Matheus. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Emerson Santos toca na bola, ficou reclamando de falta, o árbitro deu. Falta marcada do Emerson Santos para cima do Benjamin Borassi. Falta pro Paysandu bater. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estamos também no FM Faixa Estendida em 85.7. Vem Paysandu, Paulo Boia tentou passe por dentro, a bola bateu no Emerson. Volta no rebote pro Brian recua e recomeça com o Wanderson. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Olha o Borassi recebendo na entrada da grande área, soltou para o Paulinho Boia, dentro da grande área, cruzou para a boca do gol, Raquim subiu para afastar o zagueiro boliviano, briga pelo rebate, ganha o Emerson Santos, tem Gabriel Novaes do comando, Dodô para Gabriel, a bola passou entre as pernas do Gabriel, volta para Heitor Roca, foi para a dividida no primeiro e no segundo lance, o Gabriel Novaes tocou no carrinho, mas deu de graça para o adversário. Recupera a posse, ele bola o time do Paysandu. Passe no comando para o Nicolas, dominou, protegeu, chute de fora da área, uma bomba, a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, a finalização do Brian Borges. É tiro de meta para Macaca. Confirmando aqui majestoso, agora com quase 21 segundo tempo. No tic-tac do tempo de bola desta, eu confirmo, 35ª rodada da Série B, Ponte 1, Paysandu também 1, Edu. Encerrado, Corinthians 2, Palmeiras 0 na Série B. Encerrado, Operário de Virada 2, Sport 1. Segundo tempo de Ituano 1, CRB também 1. E amanhã tem Brusque Botafogo. Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes, placar de 1-1. É a Ponte em campo com 10. Foi expulso o Gabriel Risso no comecinho da etapa final. Vem para o Paysandu pro campo de ataque de novo com o Brian. Ele recolhe, domina, fez o passe curtinho para Luan. Luan no comando para Nicolas em posição irregular. Posição regular, o jogo tá parado, é posse de bola para Macaca. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É tempo de análise, vamos chegar à metade do segundo tempo e aí invadir a parte final do jogo. Gleger, Jorzinho, 1-1 e o jogo, Gleger. O Paysandu começa a tocar a bola, né? Cozinhar o jogo, porque o empate para ele é um bom resultado, né? Segura o time da Ponte e anda na tabela. Agora, a Ponte é aquilo que eu falei, perdeu um jogador, aparentemente perde um pouco a força de chegada, né? Principalmente pelos lados, que ela estava fazendo muito bem no segundo tempo. O Dodô praticamente que não pegou na bola nesse segundo tempo, muito pouco participativo. Mantém aí aqueles últimos jogos que ele não jogou absolutamente nada. Não sei, tomara que a Ponte consiga, ainda tá cedo, né? 20, quase 23, tá cedo ainda. Tomara que a Ponte consiga fazer aí o segundo gol para tentar vencer o jogo. Mas o Paysandu aparentemente toca a bola e controla a partida. E chega de novo com o Paulinho Boia, ele recebeu ali na entrada da grande área, bateu forte, rasteiro, a bola queimando no gramado, passou à direita do Pedro Rocha, tiro de meta pro Pedrão bater. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado, acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Onde tenta trabalhar a bola no campo de ataque, Emerson Santos aí toda hora lançar, vai matar o Igor Inocêncio. Não chegou primeiro, ele só correu protocolarmente, né? Porque sabia que não ia chegar. A bola acabou saindo, é tiro de meta para o goleiro Matheus Nogueira cobrar. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, me não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta do Sicredi.
Amanhã, na tela da Band Mais TV, a partir do meio-dia, a matéria completa deste jogo com as imagens do Pedro Sardelli, com as reportagens do Vinícius Abarca, com a apresentação de Carlos Batista, o Batistão na tela da Band, os donos da bola, de segunda a sexta-feira, meio-dia para você. Vem para o programa de ataque de novo, o time do Paysandu, quem recolhe e domina é o Brian Borges. Deixou o curtinho para o João Vieira. Recolheu, dominou, parou, prendeu o defensor para Lucas. Lucas tem a posse de bola, botou na frente, caiu, falta. O árbitro pegou mais uma falta cometida pelo Emerson Santos. Na intermediária, campo de ataque, é falta para o Papão da Curuzu. KTO, na KTO, cada jogo é único. Quer saber mais? Aposte KTO.com e jogue com responsa. Lucas ajeita, pé direito, a pumba, a bola passou na frente do Pedrão, foi embora pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para o Macaca. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, encontre na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Valdemir Gomes, da palavra fácil, o jogo fica perigoso para Macaca, quase 25, 1-1, Tigrão. Vai ser um perereco para a Ponte segurar esse empate aí. Não é bom resultado, mas diante das circunstâncias, atuando com um jogador a menos, se empatar sai no lucro a Ponte, é melhor do que perder. Dependendo dos outros resultados, a Ponte até nem entra na zona de rebaixamento. Ela deve continuar em 16º, dependendo dos outros. Mas vai ser um perereco para segurar. O Paysandu já subiu todas as linhas e a Ponte não consegue jogar. Os volantes da Ponte erram uma barbaridade. Uma barbaridade, não acertam um passe. Então é terrível a situação da Macaca no jogo. A Ponte tenta alguma coisa aqui pela direita, na tabela do Igor Inocêncio com o Renato. A Ponte ganha escanteio para bater. E acende, empolgada na galera. né? E acende o torcedor, né? Se anima um pouco mais. O Wesley Garcia vai entrar na equipe do Paysandu com a camisa de número 9. Sai o 9. Aliás, sai o 9, Paulinho Boy, e aí entra o 15. Wesley Garcia, 15 no lugar do Paulinho Boy. Ele é gringo, né? Qual a nacionalidade dele? Acho que é colombiano. Venezuelano. Venezuelano. Parece Soteldo, inclusive, do tamanho. É primo de segundo grau. Igor Inocêncio vem para a cobrança. Capricha aqui da Macaca. O árbitro não autorizou ainda. Os jogadores estão se pegando dentro da grande área. Tá por ali o Nilson Júnior com o Nicolas. Além do Castro. O árbitro tá de olho. Atenção, escanteio para a Macaca. Placar de 1-1. Quem sabe o segundo. Vem para a cobrança. Igor Inocêncio autorizar a cobrança. Partiu para a bola com o pé direito. Atenção, levantou para a boca do gol. Subiu lá dentro. Tirou o zagueiro do Paysandu. A sobra da bola para brigar. Wesley Garcia fica com a sobra. Chegou Igor Inocêncio. Travou. Nicolas com a sobra. Falta. O árbitro pega no segundo lance. Falta em cima do Nicolas, o time do Paysandu reclama que tinha vantagem, mas aí o árbitro já havia apitado. É posse de bola pro Papão, mas aqui atrás. Na hora de fazer a troca do fluido e radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Enfia o dedão aí sem moderação, deixa o seu like. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Trabalha a bola do meio campo, o time do Paysandu com Luan Freitas. Faz a abertura pela direita, recolheu, dominou o Brian Borges. Começou o jogo como lateral esquerdo, com a alteração do Márcio Fernandes no intervalo, ele foi para a lateral direita, a sua posição de origem. João Viana pro Brian. Brian recolheu, dominou, tem o Kevin como opção aqui para a esquerda. Trabalhou curtinho para Wanderson. Wanderson primeira para o Wesley Garcia. Ele rodopiou, girou para cima na marcação. O venezuelano deixou curtinho para Luan. Luan serviu na ponta para o Brian. Prepara o cruzamento, calculou, executou para o Nicolas. Ele escora de cabeça, mas muito mal à esquerda, longe do gol. É tiro de meta para Pedro Rocha. Piso com argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Piso com colou, ficou aqui nas cercanias do estádio Moisés Lucarelli, para você ligado em alto e bom som, em 85.7, você passando pela região, pelas principais rodovias, curtindo com o rádio ligado, a sua carona conosco no futebol da Rádio Bandeirantes, 85.7 pelos aplicativos e pelo YouTube. Lateral para o time do Papão com Brian. Brian tentou o passe do comando para Nicolas. Ele recebe, domina, protege, marcado por 3 pontos bretanos, perde a bola. Recupera Castro, Castro para Emerson. Tentou o passe, foi travado pelo Brian, a bola saiu. É lateral para Macaca bater. Heitor Roca vem para a cobrança pela esquerda, um pouco antes na risca do meio campo. Força nos braços para Gabriel Novaes. Em cobrança de lateral não tem impedimento, por isso ele recebeu livre. Dodô tentou passar, foi contido pelo Brian. Lance seguiu, Gabriel Novaes fez boa finta, foi para o Heitor. Ele prepara o cruzamento fechado para a boca do gol, a bola passou, vai embora pela linha de fundo. Passou pelo zagueiro do Paysandu, passou pelo Renato no cruzamento venenoso de Gabriel Novaes, quase a Ponte
espeta o segundo, Vladimir. Aquela bola marota, né? Se alguém dá um toquinho, acaba matando o goleiro. Ninguém tocou, ela foi direto pela linha de fundo. Ah, seria fatal, seria letal. Quase a Macaca marca o segundo. Vem Papão com Brian Borges pela meia esquerda. Ele recolheu, dominou, tem na ponta pedindo Luan. Bola para Luan, Luan recolheu, dominou. Brian Borges se manda pela direita. Bola por dentro para João Vieira. João Vieira deixou curtinho pela meia esquerda. Wanderson para, prende, olha, segura para Kevin. Tem a posse de bola dominada, lateral esquerdo do time do Papão. Empurra por dentro para Luan Freitas. Luan por dentro de novo com João Vieira. Domina entre as linhas, ele carrega a bola agora na ponta para Esli Garcia. Sai da ponta, vem para meio habilidoso, deixou na entrada da grande área. Tentou a finta João Vieira, perde a bola. Tentou recuperar Renato, auxiliando de defesa. Soltou a bola para Gabriel Novaes. Ele recolhe, domina 3 do Papão para cima dele. Parou, prendeu, segurou, voltou para Igor Inocêncio por dentro para Castro. Castro tá difícil tocar uma bola por baixo, hein, Castro? Toda hora, hein? Difícil tocar uma bola rasteira, né? Incrível. Fala aí. Público pagante de 2.887. 201 não pagaram. Público total de 3.088. Renda de R$ 64.050. Já recupera a posse de bola o time do Papão. Vamos bater 30 minutos de segundo tempo. 1-1 o placar do jogo. Mais de 500 aparelhos conectados. Obrigado demais pelo seu carinho, pela sua audiência. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias 940 no centro. WhatsApp 19988390106. Tentou o Esli Garcia, era o Nicolas, acaba perdendo a bola, recuou a Macaca, fica preso o Dodô. Dodô gira por dentro com o Emerson Santos no primeiro terço do campo para Heitor. A ponta sai jogando direitinha. Bola do Heitor, para Castro, vamos lá Castro, isso, acertou um passe. Para Heitor Roca, ele carrega a bola, arranca para Macaca na meia esquerda, tem Gabriel Novaes pedindo, Renato foi para a área. Gabriel Novaes subiu a bandeira. Não tá valendo nada, é que o Heitor também demorou uma eternidade para tocar pro Gabriel, hein, Vladimir? Aí coloca em condição de impedimento, né? Mesmo com a boa vontade do assistente, não teve como não marcar a posição irregular. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Meia hora, 30 minutos de segundo tempo. 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui estádio Moisés Lucarelli Majestoso em Campinas, nesta noite gostosa de segunda-feira. Ponte 1, Paysandu 1, vem o Paysandu. João Vieira tentou colocar, meteu lá na ambulância. Pedrão caiu, tinha um jogador caído do time do Paysandu. O outro vai em direção ao Pedrão. O jogo vai ser paralisado. Por aqui, 1-1, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Meu queridíssimo aniversariante, é o seguinte, o Palmeiras perdeu, né, 2-0 pro Corinthians. O Palmeiras segundo com 61, líder é o Botafogo com 64-64, diferença de 3. E o Botafogo joga amanhã no Engenhão, o clássico contra o Vasco. Destaque também amanhã para Bahia e São Paulo, 21h30 em Salvador. Rádio Bandeirantes. É a Rádio Bandeirantes de Campinas com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Ponte com 10, todo mundo aproveita com o jogo parado para tomar água, para receber instruções do Nenê Santana. Tá ali o Edson Bobrão, né, que é o auxiliar do Nenê. Que história, hein? Nesse banco de reservas da Ponte. Tiro de meta, não sei se sentiu alguma coisa, eu fui para dar uma paradinha, sabe aquela história? Aquele miguezão do Pedro Rocha, ele levanta a bola para o grande ataque, rebate, tira a defesa, olha a sobra da bola, lançamento para Esli, chega, Igor Inocêncio, voltou para João Vieira, já meteu na ponta para Esli, Esli recolheu, dominou, tá na área, pé direito, cortou, limpou, fintou, foi para a fita, bateu cruzado, Pedro Rocha com o pé direito, coloca a bola para fora. Pedro Rocha salva a Macaca, coloca a bola para fora na finalização, chute cruzado, rasteiro forte de Esli Garcia, vai buscar o goleiro e coloca para fora, Vladimir. E foi no limite o Esli Garcia para conseguir a jogada, a finalização. Foi buscar o Pedro Rocha, linha de fundo, escanteio. Já o Gleger vai conceituar e dar a nota para a defesa. E vem de novo o Papão, Luan, a pumba no meio do caminho, a bola bate no Gabriel Novaes. Volta a sobra da bola, é pressão do Paysandu. Vamos entrar na reta final do jogo. Lançamento do Brian aí para ninguém. Isso, protege Igor, direto para fora, tiro de meta. Gleger, Zorzinho, nosso especialista, eu quero ouvi-lo. Essa defesa com o pé direito do Pedrão, hein, Gleger? Se define antes, toma o gol. Porque o Esli bateu no canto dele, né? Então esperou no último instante. O Pedrão tá bem no jogo, hein? O Pedrão tá bem no jogo, já fez algumas boas defesas e intervenções importantes. Essa, grau de dificuldade, 7,95. Beleza, tá aí o Gleger, o nosso especialista. Já uma mexida no time da Ponte. Domina a Macaca, recolheu, dominou o Renato, balançou, girou para cima da marcação. São dois a marcá-lo, empurrou por dentro, bola pro Castro. Castro para Igor Inocêncio em posição legal. Levanta a cabeça, procura o Gabriel Novaes, cruzou para a boca do gol. Falhou o goleiro, falhou a defesa. Ninguém da Ponte aproveita.
passa por todo mundo, tira o Brian. Sai jogando pro time do Paysandu. Entrou 28 aí, né, Isso, Vlad? Leandro Vilela, né? Ex-Guarani, é volante 28 no lugar do Luan Freitas. A última mudança no Paysandu. É bola pro time do Paysandu para sair jogando aqui atrás. O Ensco, ferramentas elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Ensco do Brasil. Então garanta a sua. Já já, assim que a bola parar de rolar aqui no Majestoso, depois da zona mista, tem o apito final no comando do Edu Pinheiro. Esli Garcia sai driblando, todo mundo perde a bola. Igor tirou mal, tirou pro meio. Bola de graça pro time do Paysandu. Rolada na ponta agora pra Nicolas, bateu cruzado pra boca do gol. Passou, sobrou pra João Vieira, tá na área, colocou pra boca do gol. Nicolas de cabeça pra fora. Vai embora pela linha de fundo. O que passou na cabeça do Igor Inocente, hein, Vladimir? Ele planejou uma coisa e finalizou de outra maneira, com certeza. Porque jogou a bola nos pés do jogador do Paysandu. Na finalização da jogada, o Nicolas mandou pra fora. Everton Brito, é o 29. É a última alteração do técnico Nenê Santana na ponte. E aí, Tigrão, se fosse você antes da alteração, não subiu a placa. Quem você tiraria pra entrada do Everton Brito? O Renato. Vamos ver se o Tigrão vai acertar. Ó, aí, ó. Em cheio. Na lata. Sai Renato, 19, entra Everton Brito com a 29. E por que, Tigrão, você tiraria como tirou o Nenê Santana o Renato? Não aguenta mais fisicamente, um jogador que não jogava uma partida inteira há muito tempo. E correu muito, ajudou na marcação, ofensivamente produziu muito pouco, mas está extenuado fisicamente. Aliás, por falar em na lata, o original é na tela da Band, hein? De segunda a sexta, meio-dia, o Na Lata. Aqui tenta Nilson Júnior cortar, não tirou a bola, voltou para Nicolas, ele carrega a bola, tentou fazer a falta, o Emerson não conseguiu, o Raquinho também não. Boa bola para o Esli, bateu cruzado e é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol do Paysandu! Esli Garcia, o venezuelano tem a 15 estampado na cabeça, mas pode dar mais de meio gol para o Nicolas. Ele saiu arrancando no meio campo, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, escapou da falta, da primeira, da segunda. E aí rolou, faz e me abraça. Deixou pro Esli Garcia na entrada da grande área, uma bomba com o pé direito, sem chances pro Pedro Rocha. Vira o jogo, time do Paysandu. Esli Garcia, 35 segundo tempo, tá registrado e joga uma ducha de água fria no torcedor Ponte Pretano. Esli Garcia, Paysandu 2-1 pra Ponte Preta e o detalhe do gol, Vladimir. Gol criado por dois que saíram do banco, né? Jogadaça feita pelo Nicolas, ninguém conseguiu tirar a bola dele. Ajeitou pro Esli Garcia, que bateu no contrapé do Pedro Rocha. Liberdade para o baixinho venezuelano. Festa do torcedor do Paysandu é virada 2-1 Papão. Ah, e é incrível, né, Gleger? É um medo, um receio de fazer falta no meio campo, né? Faz a falta, mata o jogo. Os caras acabaram de entrar, Nicolas com fôlego. Esli Garcia já havia perdido um gol feito e aí ele não perdoou. 2-1 pro Papão. Eu fiquei com a impressão de que o Pedrão meio que vacilou no gol, cara. A bola parece que estava na mão dele ali, um tapa. E não foi o Nicolas que fez a jogada, né? Foi aquele menino. O Borás. 24, viu? Borás. De novo esse cara aí, hein? Pelo amor de Deus. Esse cara que fez a jogada, tá? Foi ele que fez essa belíssima jogada. Golaço, né? Mas eu fiquei com a impressão, falha do Pedrão. Não sei a impressão do Tigrão aí. Mas não foi uma bola difícil. Era uma bola defensável. O Esli bate no canto dele. Não sei se movimento errado. A bola acaba passando no meio da mão do Pedrão. Ele acaba Parece que ele tentou escolher o canto, né? Exatamente. Pra mim falhou o Pedrão. Então, jogada do Borassi, fez o primeiro gol de empate e participou efetivamente do gol, rolou pro Esli. Jogada de dois gringos e o Paysandu vira o jogo, aquilo que a gente já havia dito, né, Tigrão? O jogo estava complicado, jogo perigoso para Macaco. O Paysandu aproveita a situação de ter um jogador a mais em relação à Ponte, vira o jogo e complica a situação da Macaca no campeonato. Eu tinha dito já 5 minutos atrás que seria um perereco para a Ponte segurar, porque a Ponte não produz nada ofensivamente e defensivamente, né, com um jogador a menos. O Paysandu mexeu bem o Márcio Fernandes, esse Esli Garcia é um jogador rápido, é um baixinho, insinuante, venezuelano. Para mim falhou também o Pedrão, ele vai na bola e não acerta. A bola foi em cima dele, o chute foi forte, mas a bola vai em cima dele e passa entre as mãos. Para mim falhou o goleiro da Ponte, falhou a marcação que deixou o Borassi
descer e arrancar do jeito que quis. Ele partiu com a bola dominada entre os volantes e os zagueiros. Ninguém para dar um pau. Eu temia que, até com 11 contra 11, pela derrota da Ponte, pelo movimento do jogo, o Paysandu era melhor. Agora, depois, com um jogador a menos, o empate seria um alto negócio para a Ponte. Mas eu temia e disse antes, a Ponte vai ter muita dificuldade para se segurar. Agora é tentar aí uma bola bandida, é tentar aí superação. Vai ter que se abrir e pode tomar o terceiro. Mas se achar um gol de empate aí, é zebra. A Ponte não joga e não faz por merecer sequer um empate. E aí o Raquin joga a bola para a área para ver o que poderia acontecer e a bola fica nas mãos do goleiro Matheus. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse KTO.com e jogue com responsa. 2-1 de virado. O Paysandu está subindo para 43 pontos. Praticamente garante a sua permanência na Série B. Pois não, Vladir? A situação da Ponte se torna muito complicada, né? Porque o time tem 2 jogos fora e tem apenas uma vitória fora de casa, aquela contra o CRB. E o jogo em casa vai ser contra o Sport, né? Ou seja, 3 pedreiras aí pela frente. E que pode ser o jogo do acesso do Sport. O Sport, né? Que perdeu, inclusive, hoje pro Operário. Não, o Avaí tudo bem na última rodada. Mas né? é fora, né? Não deixa de ser fora. E tem o Vila Nova ainda com chances remotíssimas de acesso, mas aí vai pro jogo decisivo na próxima rodada. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Ica Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Paysandu tem Brusque, Novo Horizontino e Vila Nova. Os 3 próximos jogos do time do Papão da Curuzu. Tem a posse de bola, Esli Garcia para Borassi. Dá um tapa na bola, recomeça com Kevin. Agora não quer mais ataque, não quer mais jogar o time do Paysandu. Rola a bola, deixa a Ponte já extenuada, a Ponte cansada a correr. Leandro Vilela, quem domina no círculo central. Empurra na ponta, no peito do Esli Garcia. Ele mata no peito, coloca no terreno para Borassi. Tentou a finta, Raquin chega e leva uma bronca. Raquin cortou, levou uma bronca o jogador do time do Paysandu, porque entendeu o Raquin que o jogador simulou uma falta. De qualquer forma, o Paysandu já recuperou. Leandro Vilela recolheu, dominou para o Esli Garcia. Chega Igor Inocêncio na bola. Não chega para lá no Esli Garcia, ele volta a bola recomeçando com o Wanderson. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Situação complicada, delicada para os times de Campinas nesta reta final de Série B. Restando 3 rodadas para o fim da competição. Guarani na lanterna, Ponte na 16ª colocação. Dodô tentou a finta, bola colocada para fora. Quem sabe Macaca nesta reta final. Quem comemora, quem grita, quem faz a festa nas arquibancadas é o torcedor do Papão. Incrível barulho que essa torcida faz, hein, Boles? Comemorando um grande resultado fora de casa, repito, com 43 matematicamente ainda não. Mas praticamente, moralmente, né, já se garante na Série B do Campeonato Brasileiro. O Paysandu que retornou esse ano, né, para a Série B e tem tudo para acontecer o remar. O Papão contra o Remo. Remo e Paysandu na Série B do próximo ano, o clássico da cidade de Belém e da região Nordeste. Tentou o Nicolas, dividiu, ganha a bola, deixou curtir na ponte. Na ponta, a Ponte ainda tenta lutar, brigar, mas aí comete falta o Emerson, o jogo tá parado. Falta para o time do Paysandu bater. Desktop é a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Com o microfone ambiente captando o som do Quero Quero. Aí, ó. O Giba aumenta o volume, o nosso Gilberto Sup. E o Quero Quero está fazendo a festa nesta noite de segunda-feira, assim como a torcida do Papão da Curuzu. E do outro lado, torcedor da Ponte preocupado. Assim que o segundo gol saiu, muita gente já foi embora, já deixou majestoso. Bola para o time do Paysandu com Wanderson, com o pé direito, tenta a ligação direta, defesa, ataque, Brusli Garcia, no peito do Igor Inocêncio, ele mata no peito, coloca no terreno, empurrou para o Everton Brito, ajeita, domina, faz o break, passou no corredor, recebeu o Igor Inocêncio, boa bola para ele, de 3 dedos, aí quer matar o Gabriel Novaes, que nem foi para a bola, né? Não tem que passar ali no meio campo para Dodô, o Gabriel Novaes está correndo desde o primeiro minuto do jogo. Aí o Igor mete uma bola para ele, não tem como. A bola fica de graça para o goleiro Matheus Nogueira, que ainda ganha segundo os preciosos. Os jogadores da Ponte tentam umas jogadas também que não cabem, né, Boles? É mais fácil fazer o... Aliás, é mais difícil fazer o 5. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43 cravados no segundo tempo.
Aqui, majestoso, mais uma noite trágica até aqui pro torcedor da Macaca, 35ª rodada da Série B. Ponte 1, Paysandu de virada 2, Edu Pinheiro. E a Macaca no fio da navalha, né? 16ª primeira fora com 38 pontos com a derrota. O CRB tá jogando em Itu, tá no segundo tempo, tá empatando. 1-1 Ituano e CRB. O Ituano fica com 37, 1 a menos, é o primeiro dentro das zonas de rebaixamento. Então o CRB não pode ganhar em Itu, senão a Ponte entra no Z4. E o Botafogo, que tem um ponto a mais que a Ponte, é o 15º com 39 e joga amanhã lá em Brusque. Com verde bola, verde Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui. Monte Márcio de Carlos Batista no FM 85.7, vira o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Troca passes do time do Paysandu no campo defensivo. A Ponte tem um jogador a menos. Gabriel Risso no comecinho do segundo tempo foi expulso. Rocha Autopeças sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Horácio vem de novo o time do Paysandu. Dominou, pedalou, linda jogada, deixou para Nicolas, calibrou, disparou, a bola foi desviada no meio do caminho. Bateu no Heitor Roca, foi embora em lateral para o Papão bater. Procurando design, conectividade, desempenho, liberdade. Encontrei na Germânica Volkswagen. Seu Volks está na Germânica. Adro está apontando para integrante do banco de reservas do Paysandu. Está pedindo calma, o jogo não terminou, está todo mundo reclamando. Márcio Fernandes ali, o seu auxiliar. Os caras estão eufóricos. Querem o final do jogo. Para terminar, exatamente. Com menos de 45? Aí não dá, né? Mais 6. Vamos até 51, majestoso. Tem pouco tempo a Macaca para buscar um empate. Tem lateral para bater no campo ofensivo. O time do Papão da Curuzu, 2-1 de virado. O Paysandu está vencendo. O segundo gol a 35 do segundo tempo. Pisocol, argamassas, rejuntes, impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina o time do Paysandu no meio campo. Wanderson para Lucas Maia. Ele empurra na ponta para Kevin. Kevin volta a bola para o Leandro Vilela, que recomeça com o Netinho. Netinho para o goleiro Matheus Nogueira. Chega no limite da sua grande área. A Ponte não tem forças para buscar uma última pressão. Gabriel Novaes fica correndo de um lado para o outro. Ninguém sai aqui de trás. E a Ponte tem, deixa eu ver, nesse momento aqui, 6 jogadores no campo defensivo. Também se subir, aí complica, né? Porque aí vai dar espaço. Tá morto o time da Ponte. A Ponte tá rezando para acabar o jogo, viu, Tigrão? Você vê os dois volantes, ninguém acredita mais. É isso que eu não me conformo, é isso que eu não aceito, né? Mas é um time podre fisicamente, né? Ah, mas tá com um a menos. Mas quantas vezes nós já vimos time com um a menos e ir para cima e buscar energia? O time da Ponte não consegue encurtar os espaços do Paysandu. O Paysandu vai ficar com a bola até acabar o jogo. E a Ponte não vai ter essa bola porque não tem pernas. O time da Ponte se arrasta em campo, é uma vergonha. 2-1 pro Paysandu, a Ponte tem falta para bater do meio campo, falta em cima do Dudu. Sicredi do Seguro Consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta. Tiver bem, abra sua conta no Sicredi. Quem sabe numa bola parada, Raquinho abriu na ponta para Igor Inocêncio, prepara o cruzamento, carimbo Kevin. Voltou para Igor Inocêncio, está sozinho, isolado, ele prendeu, segurou, tentou balançar, pé canhoto, joga para a área de qualquer forma, chega rasgando o Lucas Maia para tirar. Esli Garcia dividiu com Igor Inocêncio, falta. O Igor visou só o corpo do venezuelano, acertou não só o corpo, né, claro, o corpo, mas como a orelha, não só a parte de baixo, como a orelha do Esli Garcia, o jogo tá parado. É falta pro Papão da Curuzu bater. Engraçado. Oi? Não, o Igor Inocêncio acertou a orelha do Esli com o umbigo dele. É verdade, o Ensco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Já disponível nas principais revendas do Ensco do Brasil, garanta a sua. É bola pro time do Paysandu no campo defensivo. O Brian já meteu na ponta pro Bonassi. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, girou por dentro para Luan. Recebe do Leandro Vilela, de novo para Vilela. Vilela volta, bola para Lucas Maia no círculo central. Empurra na ponta para Kevin. Kevin recolhe, domina no corredor. Espetou na ponta para o Esli Garcia. Tentou num 2 para João Vieira. Chega primeiro Raquim. Recolhe, domina o zagueiro. Com o pé esquerdo de volta e recua para o goleiro Pedro Rocha. Quase 48, vamos a 51. Já o apito final da Bandeirantes. Pedrão levanta para o ataque, tentou Gabriel Novaes, chega por trás Wanderson para fazer o corte, briga o Emerson, perde a bola, recupera de novo o time do Paysandu. Desktop é a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102.
Bola recuada para o goleiro Matheus, sai jogando perigosamente ali por dentro, quase o Dodô tocou na bola. Ela volta para Leandro Vilela, mas consegue sair dessa linha de marcação da Ponte. O time do Paysandu carrega a bola, vem Papão para o campo de ataque, Netinho ultrapassa a linha marcatória para Esli Garcia, Esli para Leandro Vilela, soltou para Netinho, Netinho para Leandro Vilela, se mexe pelo meio, flutuando o João Vieira, ele recua para Lucas. Lucas Maia domina para Leandro Vilela, lançou no comando para Borassi, saiu na cara do gol. Pedro Rocha saiu do gol para fazer a defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo no assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Dodô carrega a bola, demora para soltar, tentou por dentro, saiu a tabela para Dodô, dominou, limpou, caiu, recebeu a falta, a turma não seguir, vantagem da Ponte, mas não foi vantagem, né? Porque poderia ter marcado a falta. A Ponte ainda lutou, brigou, o torcedor pegou no pé, o árbitro está marcando lateral. Houve uma dividida ali do Kevin com o Igor Inocêncio, lateral, bola colocada para fora, a Ponte já cobrou. Hakim domina na meia direita, abre na ponta para Igor Inocêncio, prepara o cruzamento, levantou para Castro de cabeça, ele desvia longe do gol. É tiro de meta para o Paysandu, Vladimir Catarino. Mais na base do desespero, do abafa, do que uma jogada mais trabalhada, a posse é do Papão. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. A mais praticidade, o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. A Ponte tenta ainda marcar a saída de bola do time do Paysandu, mas é difícil. Chegou aqui o Raquinho, escorou de cabeça, rebote, fica por time do Paysandu. Briga o Everton Brito, melhor para Lucas. Lucas com o pé direito, lançou no comando para Borassi. Chega Pedro Rocha, sai da sua área. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque. Desvio de cabeça, corta lá atrás da defesa. A bola voltou para Castro, sozinho Castro. Poderia ter dominado. Jogou a bola no comando para ninguém. Fica de graça para o Kevin. Mata o peito, coloca no terreno, tenta tirar. Chega Leandro Vilela, briga, perde a bola para o Castro. Castro vai bem no desarme, solta a bola atrás para Igor Inocêncio. Se livrou do marcador, se livrou da falta. Voltou para Emerson, Emerson no corredor para Dodô. Vem para Macaca na meia direita. Dodô tentou, brigou, perdeu a bola, não houve nada. Caiu sozinho, não houve nada, recupera, sai jogando o Paysandu, 50 minutos e meio. Vai terminar do majestoso, mais uma noite terrível por torcedor da Macaca. A Ponte leva a virada em casa, fica em uma situação delicada, complicada na Série B. Vai para 3 decisões, contra o Vila fora, contra o Sport em casa, contra o Avaí fora de casa. O árbitro vai terminar o jogo, 2-1 para o Paysandu, que chega a 43 pontos. Praticamente garante a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte ainda tenta com o Dodô, chega lá atrás, faz o corte o Brian, deixa no peito do Borassi, o grande destaque do jogo. Ele recua para Brian, Brian recolhe, domina, parou, prendeu e acabou. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada, acabou. O Paysandu vence um jogo fundamental, importante, os seus jogadores comemoram, sabem da importância de um resultado positivo. Há uma confusão lá do outro lado, não sei se alguém tentou invadir o campo, algo do tipo. Houve uma provocação ali no jogador do Paysandu, acho que foi isso. E aí não precisa disso, né? Paysandu que faça a comemoração com seus torcedores. É isso que alguns estão procurando. Enfim, a Ponte perde um jogo, vai para 3 decisões, agora contra 3 adversários complicados. Vamos lá, Vladimir, tentando ouvir. Quando eles perdem, eles não falam. Ainda mais nessas condições. Igor Inocêncio passou, não quis falar. Pedro Rocha também não. Os zagueiros também estão saindo. Hakim e Nilson Júnior, eles nem olham pra gente, né? Cabisbaixos. Acabam, Everton Brito também tá saindo. Castro, vamos ver se o Castro vem. Castro alegou que tá com falta de ar, não vai falar. O Emerson Santos também. Não vai falar ninguém, né? Gabriel Novaes também se nega a falar. Vamos ver se o Elvis, né? Se o Elvis ficou no banco ou se já desceu, se ele aceita falar. Também o Renato não fala, Matheus Silva também não. Todo mundo, né? Todo mundo descendo. O Elvis vai passar por aqui, vamos ouvir as palavras do meia Elvis. No primeiro tempo jogamos melhor, tivemos mais chance, mas não fizemos o gol. E depois na minha expulsão, no meu ver, o juiz vem bem mal intencionado. Até eu tenho 2 amarelos, falei com ele ali uma hora de uma falta, ele já me retrucou, eu sabia que ele me dá amarelo. Não tem que dar desculpa não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta bosta nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem daí o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida. Elvis falando aqui bastante
revoltado com a situação também, né? Acho que não tem mais ninguém. Tem alguém aí na TV, ô Boles? Não, só o pequenininho Wesley Garcia, mais do Paysandu, né? Então ninguém mais da Ponte, todo mundo já desceu, Boles. Beleza, tá aí o Vladimir Catarino que volta já dentro do apito final. Aqui deu papão, jogadores comemoram com os seus torcedores. A boa presença da torcida do Paysandu deu macaca, a macaca acaba perdendo. Saiu na frente, mas levou a virada, permanece com 38 pontos e ali, no limite da zona do rebaixamento e vai para 3 jogos decisivos contra o Vila Nova, Sport e Avaí. Não terminou por aqui não, na sequência tem um apito final, os comentaristas vão repercutir esta derrota, a sequência de jogos da Ponte, os 3 próximos jogos, tem os quadros do apito final, sempre em nome de Panaflu, de Seara, você encontra produtos da Seara no Iga Atacado, de Rocha Autopeças, de Sicredi. É poder contar com um gerente que só tem uma meta. Abra sua conta no Sicredi, de Aroma das Ervas, especiarias e temperos. Desktop, a conexão do futebol paulista. KTO, onde cada jogo é único. Pisocol, argamassas, rejuntos e impermeabilizantes. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior. Enquanto o quinto sinal marca 23 horas, 11 da noite desta segunda-feira. E o Ensco Ferramentas Elétricas. Na sequência, vem aí Edu Pinheiro comandando o apito final e até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Ensco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Ensco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Público 3.088, 64 mil de renda, de virada, Ponte 1, Paysandu 2. Eu começo já com o Greger. Antes, porém, para dizer que terminou Corinthians 2, Palmeiras 0. O Botafogo gostou desse resultado e o Corinthians saiu da zona de rebaixamento. Na Série B, Operário 2, Sport 1 de virada também. E lá em Itu, nós estamos a 41 minutos do segundo tempo, Ituano 1, CRB também 1. E o CRB não pode ganhar. Olha, a Macaca tá no fio da navalha, a Ponte é 16ª com 38, é a primeira fora da zona de rebaixamento.
tá? 38 pontos. Depois vem o CRB, com esse empate vai a 37, um a menos, tá? O Botafogo, que tem 39, um a mais que a Ponte, o Botafogo joga amanhã lá em Brusque. Falta agora 3 jogos. Depois vai 3 jogos para cada um. Bom, vamos lá, vamos dar uma comentada. É o seguinte, ô Zorzinho, primeiro tempo o Pedrão tinha feito boa defesa a 14 minutos, num chute aí no segundo pau aí do argentino Borás. Pedrão no reflexo, pimba para escanteio. Depois aconteceram os gols, né? O Matheus Silva, zagueirão, fazendo de cabeça a 33, cruzamento Luiz Felipe, 1-0 pontos. Mas durou 5 minutos a 38, o Benjamin Borassi acabou empatando um chutaço do Brian Borges, né? Um chute, uma sobra, né? Fora da área, chutou e esse argentino Borassi estava ali no meinho e tal, não tinha ninguém, ele só tocou, desviou do Pedrão, empatando 1-1. Muito bem. Aí veio o segundo tempo. A 6 minutos, o Gabriel Risso, argentino, lateral esquerdo da Ponte, é expulso. Ele dá uma pisada no Paulinho Boia, expulsão, vermelho direto. E aí que o Nenê Santana faz? O Nenê Santana, ele tira o Elvis e coloca Heitor Roca, que é lateral direito, para recompor. Esse rapaz veio do São José. No intervalo, já tinha tirado o Luiz Felipe e colocado o Igor Inocêncio. Tirou o Matheus Silva, que fez o gol, colocou o argentino, o boliviano Luiz Aquim, que não jogava desde o final de maio. Jogava na seleção boliviana, mas na Ponte, desde o final de maio que não jogava. E tirou o Iago Dias para colocar o Dodô. 3 alterações no intervalo, estava 1-1. Mas aqui a Ponte tem expulsão do Gabriel Risso, o Elvis sai, entra Heitor Roca. E aí, meu amigo, vocês explicam o que foi que aconteceu. Tem que, por exemplo, o voleio do Borassi a 15 minutos, quase gol do Paysandu. O Pedrão, boa defesa a 32, tirou com o pé direito do Esli Garcia, o venezuelano que entrou. O Nicolas perdeu de cabeça a 34, seria gol do Paysandu, e a 35 não resistiu. Uma jogada do argentino Borassi, né? Envolvendo laterais, volantes, zagueiros, e sobra para Esli Garcia, o venezuelano, que faz 2-1 numa bola que dava até pro Pedrão pegar. Vamos lá, Zorzinho, Ponte 1, Paysandu 2. Edu, bom, primeiro eu queria falar sobre a entrevista dada agora pelo Elvis, que é o jogador mais experiente, né, que é a referência. E olha, eu sou fã do futebol do Elvis, hein? Agora, não dá, né? O torcedor não quer ouvir isso, cara. O torcedor quer ouvir o que está acontecendo. O torcedor quer saber o que tem que fazer para se recuperar na competição. É isso que tem que falar o Elvis. Não adianta ficar discutindo, não adianta ficar falando palavrão no ar, não adianta nada disso. O torcedor vai cobrar? Claro que vai, meu. O torcedor é direito do cara, paga o ingresso e ele tá lá para a hora que ganhar aplaudir. E a hora que ele perder, se ele achar que o time jogou mal e jogou, tem que criticar mesmo. Isso é do futebol. E ele, pela sua experiência, deveria saber disso, tá? Então eu não concordo com esse tipo de atitude. Eu acho que ele tem que ir no microfone e falar, nós fizemos isso de errado, e nós temos que fazer isso para tirar a Ponte dessa situação. É isso que ele tem que falar. É essa a explicação que o torcedor quer. Se vai acontecer o que ele está falando, que depois o presidente manda tudo embora, contrata outro, nós vamos seguir a vida, isso aí tem que ver depois que acabar a competição. Não tem que estar com esse pensamento, porque está poluindo o vestiário. Então eu não gostei, tá? Já vou deixar claro, não gostei da atitude do Elvis. Agora, do time, Edu, você falou, o time tomou gol aos 35, um jogador a menos. Né? Aos 35. Depois o árbitro deu mais 6 minutos, né? 6 minutos de acréscimo. Ou seja, faltando 10, mais 6, 16 minutos a Ponte teve, não deu um chute no gol. Nada. O menino lá, o Nogueira, lá não fez uma defesa, o Matheus Nogueira. Nada. A Ponte não tem... Né? E faz tempo que está acontecendo isso. Está acontecendo, o Nelsinho Batista pediu demissão, saiu por quê? Porque ele não via progresso, ele não via melhora no time. Porque quando o treinador bate o olho e fala assim, opa, peraí, as coisas não estão acontecendo, mas nós vamos tentar ir por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que as coisas vão começar a dar certo. O Nelsinho foi até a hora que viu que não tinha como, não tinha jeito. É exatamente, o que fez o Dodô? O que fez o Risso de novo? É impressionante, é inadmissível. O cara tá no meio de campo, de costa, e ele dá a jantada que ele deu no cara. O Tigrão falou no ar e é verdade, na hora do lance ali, tem uma câmera que mostra
que parece que o cara quebra o pé. Parece que ele quebra o tornozelo. Graças a Deus que não acontece isso. Mas a imagem que a gente tem num ângulo ali, Tigrão falou isso na hora. Tomara que não seja nada sério, mas não sei não, hein? E é verdade, é por aquela imagem. Parece que ele quebra o pé. Pra que isso? O cara tá de costa no meio de campo. Isso mostra o desequilíbrio emocional que tá o time da Ponte. E tá nessa situação na competição, deve-se muito claro a parte técnica, porque a gente percebe que alguns jogadores entram e não evoluem absolutamente nada. Ó, nós falamos aqui, quantas vezes nós pedimos para botar o Hakim aqui? O Hakim fez o quê, o Hakim? Fez nada, pegou 2 bolas lá, jogou lá na mão do goleiro. Não tem saída, não tem transição, não tem nada. Jogadores que entraram muito mal, não evoluíram absolutamente nada. Aí fica difícil. A situação realmente é complicada, é preocupante. Agora, eu acreditava num bom resultado da Ponte, mas faz 1-0 e não consegue segurar o resultado. Não consegue sequer segurar ali, pelo menos até terminar o primeiro tempo. Faz um ajuste aqui, outro ali. Eu dizia isso na transmissão. Então, Edu, estou preocupado com o time da Ponte e fiquei mais preocupado ainda com a declaração que deu o Elvis, que isso pode poluir o vestiário e não vai pegar bem. Então, que ele seja repreendido pela comissão técnica e diretoria, porque isso aí o atleta tem que ir lá explicar o porquê perdeu e falar o que tem que fazer para tirar a Ponte dessa situação. Tá bom, Edu? Olha, o gol do CRB, né? Gol do CRB, Getúlio marcando a 41, a Ponte entra na zona de rebaixamento. A Ponte entra na zona de rebaixamento, olha, deixa eu ver, a Ponte, CRB vai para 39, então, olha, a Ponte tem 38, né? 38, o Botafogo tem 39, joga amanhã, o primeiro fora é o Botafogo, joga amanhã em Brusque. Então a Ponte 38, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 31. Exato, vamos lá, vamos para o Tigrão. De virada, perde aí a Ponte, 2-1 Paysandu, e a declaração do Elvis aí, Tigrão, quando terminou o jogo, dizendo o seguinte, olha, o presidente que no ano que vem monte um time e a gente segue a vida da gente, mais ou menos assim, né? Se dá pra, a nossa técnica, se desse para pegar o áudio, né? Só o de novamente, né? Nós vamos tentar pegar o áudio, pode ser depois do Tigrão. O Pedro Piscinato vai pegar um pouquinho o áudio dele depois, tá? Oi, Tigrão, por gentileza, vamos lá, 2-1 Paysandu. A Ponte, meus amigos da Bandeirantes, não jogou absolutamente nada. E não é porque ficou com um jogador a menos, não. Mesmo com o mesmo número de jogadores antes da expulsão infantil e demonstrando absoluta ausência de inteligência, equilíbrio e planejamento do lance do Gabriel Risso, mesmo antes o Paysandu era melhor. Era um time que trabalhava melhor a bola, é um time limitadíssimo também, diga-se de passagem, mas conseguia ser menos ruim do que a Ponte. A Ponte achou o gol numa cabeçada, cruzamento do Luiz Felipe, cabeçada do Matheus Silva, fez o gol, eu imaginei que aquilo pudesse trazer um pouco mais de tranquilidade, que o time perdesse aquela ansiedade, que a bola parasse de queimar os pés dos jogadores da Ponte, mas não foi isso que aconteceu. 5 minutos depois, a Ponte fez a 33 do primeiro tempo, a 38 tomou o empate, né? Tomou o empate, uma falha, uma bola chutada de fora da área, um cruzamento de escanteio, a defesa tira, a defesa estava toda enfiada lá atrás, toda afundada, sobra livre para o Brian, o lateral esquerdo da equipe do Paysandu, bater. E na trajetória, o Borassi, o argentino, que foi o melhor em campo, fez esse gol, depois criou a jogada para o segundo gol. Ele desvia de biquinho de chuteira e tira o Pedrão da jogada, mas também ninguém, aquele monte de jogador da Ponte, com um número gigantesco de jogadores dentro da área, ninguém chegou na bola para tirar, para fazer o que fez o argentino, tocar nela. Só que ele tocou no sentido do gol e não apareceu um back, um defensor, um jogador da Ponte para tirar essa bola dali. Então, uma falha coletiva de posicionamento e depois de iniciativa, de previsibilidade daquilo que ia acontecer no lance. O Paysandu empatou, foi esse o resultado do primeiro tempo. Vem o segundo tempo e a bobagem do Gabriel Risso. Expulso. Aí jogador de futebol é assim, né? Acabou aquele negócio do cara um olhar para o outro e falar, não, vamos correr um pouquinho mais, cada um correr um pouquinho mais,
cada um dá um pouquinho mais de si para repor um que está a menos. Não, ele já vem com a desculpa pronta. Pode ver aí depois nas entrevistas durante a semana, do próprio Nenê hoje. Porque a gente ficou com um a menos, prejudicou. É muito comum no futebol, quando o time realmente tem vontade, gana, quando o time tem pegada para vencer um jogo, que ele se multiplique em campo, especialmente jogando em casa, e que corra cada um pouquinho mais para repor um jogador que saiu. É muito comum a gente ver até virada de equipes com um jogador a menos. Mas a Ponte virou pó, aí já não jogava nada. Aí piorou um pouco mais e era uma questão de tempo que o Paysandu, que também tirou o pé, também estava pensando em empate e toca para lá, toca para cá, mas a 35 minutos não teve jeito. O Borassi de novo arranca com a bola, todo mundo olhando, e ele toca lá no baixinho, no venezuelano, o Garcia, e ele dá uma pancada para mim, apesar de ter sido forte, o chute foi em cima do Pedrão, ele vai, a bola passa entre as mãos dele. Acho que errou, falhou também o Pedrão, 2-1 para o Paysandu, e a Ponte não foi mais nenhuma vez. Os jogadores da Ponte se arrastavam em campo. Os jogadores da Ponte não conseguiam sequer pressionar a bola, o homem da bola. O Paysandu tocava de lá para cá, daqui para lá, dali para cá, e acabou o jogo. A Ponte sem criar nenhuma situação. O goleiro da equipe do Paysandu fez uma defesa no primeiro tempo, o Matheus Nogueira, num chute ali do Gabriel Novaes, que eu acho que inclusive ele estava impedido. Uma bola próxima, ele poderia ter avançado um pouco mais, ele é o Gabriel Novaes, e ele chuta, recebe chuta da entrada da área, e o Matheus Nogueira defende uma defesa e mais nada. E a cabeçada que originou o gol, onde o Matheus Nogueira ainda toca nela, mas acaba espalmando para dentro do gol. Acabou lá em Itu, o Paysandu ganha, a Ponte está na zona de rebaixamento, a Ponte tem cheiro, cor, textura e perfil de time rebaixado. Por quê? Porque é um time que não reage, era o que faltava. Há 3 rodadas, entra novamente na zona de rebaixamento e não tem perspectiva de reação, porque o time é muito ruim e o time acaba se arrebentando fisicamente, o time fica arriado fisicamente e não mostra poder de reação. Eu acho que, a menos que um grande milagre futebolístico, no que eu não acredito, venha acontecer, a Ponte vai disputar a Série C no ano que vem, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, é isso aí, o CRB ganhou 2-1 de virada, né? Hélio dos Anjos, vibrando e tal, e a Ponte na zona do rebaixamento. Vamos ouvir aqui, novamente, o que disse o Elvis, hein? Vamos lá, Elvis terminando o jogo, lá pro Catarino, vamos ouvir. No primeiro tempo jogamos melhor, tivemos mais chance, mas não fizemos o gol, e depois na minha expulsão, no meu ver, o juiz vem bem mal intencionado. Até eu tenho 2 amarelos, falei com ele ali uma hora de uma falta, ele já me retrucou, eu sabia que ele me dá amarelo. Não tem que dar desculpa não, acho que o torcedor tem que cobrar, mas não vai trocar o time agora, né? Então acho que xingar, ficar ameaçando, como eu tive ameaça aí já, não adianta bosta nenhuma. Tem que apoiar o time agora e ano que vem daí o presidente monta um time melhor e a gente vai embora para seguir a nossa vida. Elvis, falando aqui bastante revoltado com a situação também, né? Olha, parece que o Eberlin tá falando, vamos lá, o vestiário da Ponte, vamos lá, a sala de imprensa. Ninguém mais da Ponte, todo mundo já desceu, bora. Tivemos 3 substituições por contusão. As 3 substituições do intervalo foram por contusão. O tornozelo do Matheus Silva está extremamente inchado, ele levou uma pancada. O Iago levou um pontapé no joelho, está com o joelho extremamente inchado. E quem que é o outro, Paulinho, que saiu? O Luiz Felipe sentiu o músculo adutor da coxa. Então são 3 substituições por contusão. Tivemos a expulsão, que eu acredito que realmente o jogador nosso acabou pegando o jogador do Paysandu. Poderia ter tomado um amarelo, mas ele acabou atingindo o jogador e não vejo injustiça também na expulsão. Tá? E o Elvis, por que tirar o Elvis? Também seria uma pergunta de vocês. O Elvis vem de 3 ou 4 dias de gripe fortíssima. O Elvis ontem à noite tinha 39 graus de febre e veio para o sacrifício. Então o treinador, quando dá perda de um jogador ficar com um a menos, ele preferiu tirar um jogador que estava extremamente desgastado e que a qualquer momento ia pedir para sair também devido a esse estado gripal que ele se encontrou nos últimos 3 dias. Então é isso que eu tenho que falar.
a Ponte não está abandonada, a Ponte está preparada e vai buscar os resultados necessários. Sei que o CRB também parece que virou o jogo agora no final, mas nós estamos preparados para isso também. Tá? Está na mão da Ponte Preta. Eu quero lembrar aos torcedores que nós não dependemos de ninguém, nós dependemos única e exclusivamente da Ponte Preta e nós vamos buscar o resultado. Tá? Boa noite e obrigado a todos. Não teve coletiva, foi o presidente Benem que falou. Então é isso aí. Olha, deixa eu só ver uma coisa aqui. Vamos lá. Então a Ponte, ela tem Vila Nova fora, né, no Oba, o Sport aqui e o Avaí fora. O CRB, que está com 39, um a mais que a Ponte. CRB tem o Goiás em casa, o Santos na Vila e o Operário em casa. Botafogo, amanhã pega o Brusque, lá em Brusque tem um jogo a menos o Botafogo, é o primeiro fora da zona, 39. Tem o Brusque fora, depois 2 jogos em Ribeirão, Ceará e Avaí. E o Curitiba fora. Deixa eu ver o que mais. Estou colocando Ituano, né? A Ponte tem 4 pontos a mais que o Ituano. São os principais aqui próximos da Ponte, né? Então o Chapecoense está com 40, Paysandu foi para 43 e segue o jogo. Vamos pro craque. Atenção, hein, Polis. Edu. Oi, Tigrão, sim? Não, só para dizer que o Gleger já falou a respeito, essa declaração do Elvis aí é muito infeliz, né? Tudo bem que o jogador tá com a cabeça quente. O Eberlin falou agora aí que ele tava com 39 de febre ontem. E claro que na hora da derrota, mas veja o que o torcedor da Ponte pode esperar de um elenco onde o capitão vem e fala o seguinte, né? Xingar a gente não adianta B nenhuma, não rebaixamento. Veja o grau de comprometimento dele dizendo, não, ano que vem ele monta melhor, a gente vai cuidar da vida, a gente vai embora. Esse foi o termo que ele usou. Vê se é isso que o torcedor estava querendo ouvir. E um jogador que é líder, é o mais experiente do time, que não jogou coisíssima nenhuma, e que mostra qual é o grau de comprometimento com a instituição. Ano que vem ele monta melhor, a gente vai cuidar da nossa vida. Muito bom. O que o torcedor queria ouvir? Não, tá tudo muito justo, tem 3 jogos difíceis, nós vamos lutar até o fim, pelo menos para ser protocolar. Ele foi mais autêntico, mais sincero, mas mostrou toda a sua falta de comprometimento com a causa Ponte Pretana. É isso que nós acabamos de ouvir aí. E eu não estou dizendo isso, quem disse foi o seu Elvis. Não adianta B nenhuma xingar, o ano que vem o presidente monta um time melhor e a gente vai embora cuidar da nossa vida. Muito bom, seu Elvis. Muito bom, parabéns para o senhor que também entrou em campo e apenas desfilou, né? Não fez absolutamente nada e ainda para corroborar com tudo isso, vem no final e dá uma declaração dessa, desrespeitosa com a torcida e com a instituição. O senhor não quer xingar? Bota o time na primeira divisão se o senhor não quer xingo. Não quer ser xingado. Vocês não estão jogando nada. Vocês se arrastam em campo. Vocês morrem no segundo tempo. Vocês não chutam uma bola em gol. Vocês perderam para todos os times que disputavam a permanência com a Ponte dentro de casa. Perderam para Chapecoense, perderam para Ituano, perderam hoje aí para o Paysandu. Fora outras partidas em que a Ponte entregou o ouro dentro de casa. E está com cheiro, textura, está com jeitão, está com cor, está encaminhada para a Série C no ano que vem. Muito bem, lembrando, olha, o jogo do Santos com o CRB vai ser no Allianz Parque, tá? Santos e CRB vai ser no Allianz Parque. Vamos lá, vamos para o craque, agora 23h23. O craque do jogo. Leandro Bolis, o aniversariante do dia, narrou aqui, Ponte 1, Paysandu de virada 2. Oi, Bolis. Fala, Edu. Olha, pra mim, o cara que tentou, lutou, se esforçou e por mera exclusão, afinal de contas foi um resultado desastroso para a Macaca, o Gabriel Novaes, tá bom? Mas repito, por mera exclusão,
protocolarmente no quadro o craque do jogo, entre aspas. Valeu, Edu, um grande e forte abraço para você, muito obrigado a todos pelas manifestações, pelas mensagens em relação a esse dia especial, o meu aniversário. Agradeço demais, do fundo do coração, e até a próxima, Edu! Se Deus quiser, realmente chegaram várias manifestações e felicitações a você, pessoal pelo WhatsApp aqui. Então Novaes é o voto do Bolis. Oi, Catarino! Ô Edu, ouvintes desse apito final, olha, hoje nem por exclusão não dá para votar num craque da Ponte Preta, viu, Edu? Então, como a democracia permite que isso aconteça, eu vou anular o meu voto hoje para craque do jogo, Edu. Perfeitamente, claro. Entendível, perfeitamente. Oi, Tigrão, o craque. Não vou votar em ninguém, não. Ninguém jogou absolutamente nada. Eu não vou chamar, apesar do quadro do programa ser esse, craque do jogo, como é que eu vou chamar de craque do jogo alguém num jogo onde a Ponte passou vergonha de novo? Não voto em ninguém. Não voto em ninguém em respeito à torcida da Ponte. E além do que, a Ponte também entra na zona de rebaixamento, né? Oi, Gleger, só para consultá-lo, é o nosso quadro. Eu passo a vez. Também passa. Muito bem. Olha, então fica assim, tá? Só o Boris votou no Gabriel Novaes, mas declaração infeliz aí do Elvis, né? Uma coisa impressionante, situação terrível da Ponte, né? Já pensou os dois na Série C ano que vem? Coisa inédita, hein? Edu, coisa inédita. O futebol de São Paulo tá correndo o risco de colocar 3 times na Série A, da B para A, Santos, Mirassol e Paysandu, boas possibilidades. Novo Horizontino. Novo Horizontino. Perdão, Novo Horizontino, desculpa. Santos, Mirassol e Novo Horizontino. E de botar 3 na Série C, Guarani, Ponte Preta e Ituano. Esse é o balanço aí. A 3 rodadas do final tá desenhadinho. Já tá tudo no túnel que deságua no inferno da Série C. A Ferroviária subiu, né? É um paulista garantido ano que vem. E vai diminuir. O número de paulistas descendo e subindo. E a Ferroviária chegando. Mas quem diria, hein? Você já pensou? Só faltava essa. Os 2 na Série C. Uma vergonha, hein? Uma vergonha. Eu vou morrer e não vou ver tudo. 23 e 26. Segue aqui, vamos lá com a nossa ficha técnica. Tem a defesa do jogo, depois o gabarito com Tigrão e Gleger. Ponte 1, Paysandu 2, público 3.088. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Recentemente comprei um carro elétrico e gostaria de saber se ainda preciso cuidar da troca de fluido do radiador. Ótima pergunta, precisa sim, porque carro elétrico tem sistema de controle de temperatura das baterias e você tem que seguir a orientação do manual e fazer a troca. E a minha dica é para você ir de Paraflu elétrico, produzido especialmente para veículos 100% elétricos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. O Esco é a marca de ferramentas elétricas feita para você, profissional. São mais de 150 modelos, como furadeiras, serras circulares e tico-tico, chaves de impacto, marteletes, esmerilhadeiras e muito mais para a sua oficina. E a melhor parte, com o melhor custo-benefício em todo o mercado de ferramentas elétricas. E tem mais, são mais de 10 anos no Brasil, facilitando o dia a dia do trabalhador brasileiro. Conheça agora, já disponível nas principais revendas do país. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Pedro Pinheiro. Olha, a majestosa Ponte com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Nilson Júnior e o Gabriel Risso, Castro, Emerson Santos e Elvis, Iago Dias, Renato e o Gabriel Novaes. A Ponte mais uma vez sem o Gé, machucado e contundido, talvez não jogue mais esse ano. Bom, vamos lá. No intervalo, estava 1-1. Nenê Santana fez 3 alterações. Ele tirou Luiz Felipe, lateral direito, entrou Igor Inocêncio, tirou Matheus Silva, zagueiro que fez o gol, colocou Luiz Aquinho, o boliviano, que não jogava desde o final de maio, mas jogava na seleção boliviana, e saiu Iago Dias, entrou Dodô. 3 no intervalo. Aí, no começo do segundo tempo, como o Gabriel Risso foi expulso, Ponte com 10, ele deu um pisão vermelho direto. Aí o Nenê tirou imediatamente o Elvis e colocou Heitor Roca, que é lateral esquerdo, veio do São José. E a outra alteração, a 34 do segundo tempo, saiu Renato, entrou Everton Brito. O Paysandu com o Matheus Nogueira no gol, Edilson, ex-Ponte, depois Kevin, o Anderson, Lucas Maia e o Brian Borges, Luan Freitas, depois Leandro Vilela, ex-Guarani, João Vieira e Robinho, depois Netinho, Paulinho Boia, depois o venezuelano Esli Garcia, o argentino Benjamin Borassi e o Juan Ribeiro, depois Nicolas. Técnico Márcio Fernandes, dirigiu o Guarani em 2014. Apitou Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, amarelo para Lucas Maia, do Paysandu, e Iago Dias da Ponte, e vermelho direto para Gabriel Risso, às 6 do segundo tempo. Os gols, vamos lá. Matheus Silva de cabeça, 33 do primeiro tempo, 1-0 Ponte, lá no gol de entrada. Empatou a 38, 5 minutos depois,
o Benjamin Borassi, o argentino, empatou 1-1. E no segundo tempo, o gol da vitória do Paysandu foi do venezuelano Esli Garcia aos 35. Público 3.088 e a renda 64.050. Final, ficha técnica do jogo aberto, Ponte 1, Paysandu 2. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim, você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, 2-1 venceu o Paysandu, público 3.088, logo a 10 minutos, quem que... é o goleirão do Paysandu, Elvis, dá uma enfiada pro Gabriel Novaes, em Boles. A finta soltou pro capitão Elvis no comando, bola para Gabriel Novaes, tem a chance, posição legal, vai marcar bem direito, bateu, pega, Matheus Nogueira! Matheus Nogueira salva o Paysandu, incrível! Gabriel Novaes, cara a cara, não tinha impedimento, ele perde uma grande oportunidade para marcar. Poderia ter caminhado um pouquinho mais, né? Acho que se precipitou, caminhasse um pouco mais e chutasse um pouco mais forte, se bem que o VAR irá revisar, talvez tivesse impedido. Eu acho que tinha um cara lá embaixo no Paysandu dando condição. Vamos lá, 14 minutos, a vez de quem? Pedrão Rocha. Tem um cruzamento, cara, ninguém pegou, ninguém cortou e sobrou no segundo pau para um argentino. No reflexo, Pedrão para escanteio. E manda um abraço para mim, olha o Paysandu chegando, bola perigosa, Borassi, Pedro Rocha! Pedro Rocha
Macaca! No cruzamento da direita para a esquerda, na segunda trave, Benjamin Borassi aparece, desvia, Pedro Rocha coloca a bola para fora, manda para escanteio e salva a Macaca, Vladimir. Olha, agora segundo tempo, poucas defesas, hein? O Márcio Fernandes chama Esli Garcia para entrar, venezuelano, hein? Baixinho, rapidinho e tal, e ele faz uma jogada pela ponta esquerda, quase sem ângulo, Pedrão tirou com os pés em boles. Voltou para João Meira, já meteu na ponta para Esli. Esli recolheu, dominou, tá na área, pé direito, cortou, limpou, fintou, foi pra fita, bateu cruzado. Pedro Rocha com o pé direito, coloca a bola para fora. Pedro Rocha salva a Macaca, coloca a bola para fora na finalização. Chute cruzado, rasteiro forte de Esli Garcia, vai buscar o goleiro e coloca para fora, Vladimir. 3 minutos depois, o Esli Garcia faria o gol da vitória do Paysandu. Vamos lá, Greger, só tenho 3 aí, qual, você fica com qual? Aquela que o Pedrão pega no primeiro tempo. Primeiro o grau tempo. de dificuldade foi 8, né? Marcou aí. É aquela lá, Edu. Essa daqui, 14 segundo tempo, né? E você, Tigrão? Vou nessa também, do Benjamin Borassi no reflexo. O Pedrão salvou ali, o Paysandu já poderia ter saído à frente. Para mim, essa defesa do jogo. Lance que o Bolis, aniversariante do dia, descreveu exatamente assim. E manda um abraço para mim, olha o Paysandu chegando, bola perigosa, Borassi, Pedro Rocha! Pedro Rocha salva a Macaca! No cruzamento da direita para a esquerda, na segunda trave, Benjamin Borassi aparece, desvia, Pedro Rocha. Esse Benjamin Borassi que faz a jogada do gol da vitória, mas levou todo mundo, hein? Levou volante, lateral, zagueiro e serviu a Esli Garcia para fazer 2-1. Gente, o Corinthians ganhou, Corinthians 2, Palmeiras 0, o Botafogo adorou a derrota do Palmeiras, Botafogo tem 3 pontos a mais que o Palmeiras, líder, e amanhã pega o Vasco no Engenhão. Na Série B, o Operário de virada 2, Sport 1, mas o Sport está no G4, a Ituano 1, de virada CRB 2, e aqui a Macaca perde de virada 2-1 para o Paysandu, a Ponte entra na zona do rebaixamento. O Paysandu foi para 13º com 43, em 14º Chapecoense 40, em 15º CRB 39, em 16º Botafogo 39, mas o Botafogo joga amanhã, lá em Brusque. Ponte, primeira na zona com 38, Ituano 34, Brusque 33, Guarani 31, segue o jogo e aí vem o gabarito, tintim por tintim, Tigrão e Greger analisando. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. O Esco Ferramentas Elétricas, inovação, performance e custo-benefício feitos para você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio,
paio, cuiabana e muito mais. Experimente linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Com design, conectividade, desempenho e muita liberdade, na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Olha o apitinho do sorveteiro anunciando o gabarito. Ponte 1, Paysandu de virada 2. Oi, Gleger, o conceito do jogo é melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo ruim, hein? Jogo ruim. Não dá nem pra dizer qual foi melhor, o primeiro nem o segundo tempo, Edu. E pra você, Tigrão? Conceito ruim na íntegra pro jogo, nos dois tempos. Vamos lá, e o Pedrão, hein, Gleger? O Pedrão, você falou alguma coisa dele no segundo gol. Ele fez uma boa defesa, foi a defesa do jogo, essas e outras, retornando hoje. Pedro Rocha. Aquela era uma bola defensável, tá? Uma bola defensável o gol que ele tomou. Se ele tivesse feito ali a defesa e a Ponte tivesse empatado o jogo, pra mim eu estaria dizendo aqui que ele era o craque do jogo. Mas falhou no lance, né? Então o conceito dele é regular. Tigrão, você faz as laterais, Jorginho faz a dupla de zaga. Luiz Felipe, lateral direito, saiu no intervalo, entrou Igor Inocêncio. E aí então vamos para o Gabriel Risso, que simplesmente foi expulso aos 6 do segundo tempo. Depois entrou aí o Heitor Roca, que veio do São José, também é lateral esquerdo. Não querendo colocar muita coisa na cabeça do amigo, vamos lá. Luiz Felipe, depois Igor Inocêncio, Gabriel Risso e depois Heitor Roca. Conceito ruim para os quatro. Nilson Júnior e o Matheus Silva. O Matheus Silva tinha algum probleminha aqui, outro lá, o Zorzinho. Mas acabou fazendo gol de cabeça. Mas saiu no intervalo, não sei se vocês pegaram o porquê. O Iperim falou... Foi problema físico, né? Problema físico, né? Problema físico. Edu, eu preciso mudar. Oi? Conceito ruim para 3 e por Risso péssimo. É verdade, o Risso foi expulso, né? Há 6 minutos, deu um pisão aí no Paulinho Boia. E Matheus Silva, Nilson Júnior e o Luiz Aquim, né? Luiz Aquim entrou no lugar foi pro segundo tempo. O boliviano, que, repito, não jogava desde o final de maio. Vamos lá, Matheus Silva, Luiz Aquim e Nilson Júnior. O Matheus Silva pelo gol regular e os outros dois ruim. Ô Tigrão, Castro e Emerson Santos. Os volantes que você tanto falou aí durante o jogo, que é isso, que é aquilo, que não acerta passe, eu não sei o que tem. E eu não tô aqui ainda incluindo no segundo gol do Paysandu que o cara levou todo mundo, envolveu laterais, zagueiros e volantes, tá? Foi tanta gente que eu não tô sabendo incluir aqui. Castro e Emerson Santos, Tigrão. Emerson Santos ruim, Castro péssimo. Agora o Elvis, que saiu com a expulsão do Gabriel Risso, né? Nós estávamos no começo do segundo tempo, então o Nenê Santana tirou o Elvis e colocou o Heitor Roca. Quer falar alguma coisa do Elvis, ô Zorzinho? Você já falou, o Tigrão também já falou, a declaração infeliz dele depois do jogo. Mas o conceito do jogo hoje com a bola rolando foi ruim. Iago Dias, Renato e o Gabriel Novaes. A diferença é que o Gabriel Novaes, Tigrão, jogou o tempo todo. Iago Dias saiu no intervalo, entrou o Dodô. E o Renato saiu a 34, segundo tempo, atrás do Everton Brito. O Renato é o seguinte, o Renato teve chance, uma bola que ele não dominou,
uma bola segundo tempo dentro da área, Tigrão, que ele não cruzou e não definiu. Poderia ter chutado ou passado para o Dodô. Não fez uma coisa nem outra. Seu Renato não toma jeito. Iago Dias, você disse aí, joga mais deitado do que de pé, né? Mas enfim, esforçado ou não. E o Dodô fica por sua conta também. Se for muita coisa, vamos repartir. Depois o Gregor entra nessa também. Iago Dias, Renato, Gabriel Novaes que começaram, o Dodô e Everton Brito que entraram, Tigrão. A Everton Brito entrou muito tarde, praticamente não pegou na bola. Os outros 4, conceito ruim para todos eles. Não produziram nada. E o Gabriel Novaes, se estava impedido ou não, o VAR ia confirmar, mas ele teria que ter caminhado com a bola, né? Foi o único lance do Elvis no jogo, enfiou bem a bola pelo meio da defesa. E ele tinha, ele e o goleiro, o zagueiro já tinha ficado para trás. Ele teria que ter caminhado com a bola e enfrentado o goleiro para ter uma maior chance. Ele bateu muito de longe, telegrafando, e o goleiro do Paysandu pegou. Então, nem por esse lance não dá para tirar o peso da avaliação negativa do Gabriel Novaes. Correram para lá, correram para cá, mas de prático, coisíssima nenhuma. Deixo sem nota o Everton Brito e os outros 3, o Gabriel Novaes, o Renato e também o Iago Dias, conceito ruim. E para você, Josinho, esse ataque da Ponte aí? Eu tô com o Tigrão nessa, né? Não produziram nada, Edu. O zagueiro que teve que ir lá fazer o gol, uma jogada ou outra, muito pouco. Muito pobre. Conceito ruim para todos. Bom, eu sigo com você, Zorzinho, para falar sobre o Nenê Santana, técnico interino. Parece que você concordou inicialmente com a escalação. Sim. Sem o Gé, colocou Iago Dias, aquela coisa toda. Já dissemos aqui quem entrou, quem foi que saiu. As alterações, 3 no intervalo, estava 1-1, todas por contusão. E no momento da expulsão do Gabriel Risso, a tirada do Elvis, aí entra do Heitor Roca, se ele recompôs e tal. E aí, Nenê Santana hoje? Edu, é muito escasso, né, a parte técnica da Ponte, muito pequena, muito pobre. Você vê, aqui, o Inocêncio entrou, foi mal. Dodô entrou, péssimo. Hakim, péssimo. Everton Brito não pegou na bola. Então, assim, é muito pobre. Não dá pra... Aí perde um jogador. Ela já é... O Tigrão falou isso. Já é pobre no igual para igual. De igual para igual. 11 contra 11. Aí você perde um jogador... Meu Deus do céu. Então, assim, Nenê Santana é o único que não é culpado, tá? Vou dar o conceito ruim, porque perdeu em casa. Mas é o que menos tem culpa, Edu. Conceito ruim pra ele hoje. Boa noite pra você, Gleger. Boa semana. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Gleger. Bom descanso. Bom, Tigrão, vamos lá. Por aquilo que já dissemos aqui, qual é o seu conceito hoje do técnico interino Nenê Santana? Escalou que tinha que escalar e o próprio Eberlin foi lá na coletiva e disse que as 3 alterações de intervalo foram por contusão. Matheus Silva, Luiz Felipe e Iago Dias. Quer dizer, como é que você vai dizer que o treinador acertou ou errou se ele tem 5 para fazer e ele queima 3 no intervalo por contusão? Depois tentou, né? O que ele fez? Ele veio aí com uma tentativa desesperada, né? Ele precisou botar o 8 e a 4ª foi para recompor a zaga. Veja, 3 por contusão no intervalo, 1 para recompor a zaga no andar do jogo, que a 6 minutos foi expulso infantilmente, para não falar outra coisa aqui que eu já falei, e vou poupar o ser humano, mas foi expulso infantilmente e de forma correta o Gabriel Risso. Sobrou uma, vamos dizer, de opção tática. Sobrou uma para ele tentar mudar por uma opção dele e não por eventualidade, não por necessidade física ou de recomposição. Foi o Everton Brito. Entrou, não pegou na bola. Então, o que é que eu vou falar do Nenê? Mas também não dá para dizer que ele não tem culpa. Ele aceitou, ele é funcionário do clube, está aí interinamente. E a gente falou aqui, conceito ruim praticamente para o time todo. Péssimo para o Risso pela expulsão. Eu não consegui dar um regular para ninguém. Pelo menos daqueles que eu avaliei. Eu acho que nem o Gleger. Né? Então, não dá para dar outro conceito para o treinador que não ruim também, porque ele é o comandante.
E o time, mais uma vez, não jogou nada. Nada. Eu não consigo ver nada de positivo no time da Ponte, a não ser hoje um pouco mais de voluntariedade. Correu, tentou. Só que é o seguinte, correu um pouco mais até por volta de uns 25 minutos do segundo tempo e depois caiu de ponta cabeça fisicamente. Então é um time desorganizado taticamente, é um time tecnicamente fraco e é um time fisicamente mal preparado. Aí você passa um traço e tira a resultante. Tudo isso é igual a quê? Série C. Se der uma zebra, quer dizer, é muito difícil não acontecer isso. E eu estou dizendo isso pela fragilidade do time, pela falta de poder de reação do time. Quem não ganha em casa, ganhou um jogo fora. Agora tem 2 jogos fora. Vila Nova e Avaí. E fecha com o Sport provavelmente precisando dos pontos. Então, que tipo de projeção que eu consigo fazer? A não ser que a Ponte vai ser rebaixada. Isso à luz da lógica e de fatos concretos. De uma avaliação fria, de uma avaliação criteriosa da condição técnica do elenco. E mais essa questão física que é altamente preocupante. O time arriou. Ah, mas é porque jogou com 1 a menos. Tá bom, então é porque jogou com 1 a menos. Vai jogar com 11, vai arriar do mesmo jeito. Essa é a verdade dos fatos. Então, meu companheiro, eu espero que aconteça um milagre futebolístico. Um fato novo, algo que, obviamente, mude aquilo que é indiscutivelmente inevitável. Que é o quê? O rebaixamento da Ponte ao lado do Guarani, do Ituano e do Brusque. Esses são os times, na minha opinião, que serão rebaixados. São aqueles que estão hoje na zona de rebaixamento e eu não vejo poder de reação para ninguém. E fechando, conceito ruim para todo mundo, o resultado foi péssimo e o desempenho foi pífio. Então, o treinador está no mesmo balaio e o conceito dele, na avaliação do jogo, entendendo as limitações de elenco que ele tem, fazendo aí e colocando uma atenuante, mas o conceito dele, claro, não pode ser outro que não dos seus comandados, na maioria. Conceito ruim hoje para o esforçado Nenê Santana. Eu estava dando uma olhada aqui, cara. Saiu uma notícia de que a Série C, ela tem 20 clubes, inicialmente turno único, 19 rodadas, 8 se classificam e 4 caem. Primeira fase. Aí esses 8 são divididos em 2 grupos de 4, turno e retorno dentro do mesmo grupo, e aí 2 de cada sobem. Há muito tempo é assim. Agora saiu uma notícia de que o ano que vem a Série C pode ser turno único. 20 equipes, né? Juntando os cacos aqui, levando em consideração que subiram da D... Não, Edu, não. Não? A sugestão que estão tentando emplacar é fazer com os 20 clubes igualzinho à Série A, 38 rodadas. Ah, é turno e retorno? Turno e retorno. Ih, então, porque mas aí... um turno só já tem. Então você diminuiria o número de datas. O que eles estão tentando emplacar são 19 rodadas no primeiro turno, todo mundo contra todo mundo, 19 rodadas no segundo turno. Fazer com 38 para ter data, calendário para todo mundo. É isso que eles estão tentando. Eu ouvi falar que, então eu entendi errado, é turno único, então é turno e retorno. Então é para ficar igual ao calendário da A e a B. É igualzinho da A e a B, mas eles não, mas não tem nada definido ainda não. Olha, o Retrô de Pernambuco, o Anápolis, o Itabaiana e o Maringá, Itabaiana de Sergipe e o Maringá do Paraná subiram da D para C o ano que vem. Esses 4 clubes aqui. Juntando aqui aqueles que ficaram na Série C e não subiram, e levando-se em consideração nesse momento aí, Guarani, Ponte, Ituano e Brusque, então vamos ter, do Rio Grande do Norte tem o ABC, de Sergipe tem Confiança e Itabaiana, Minas Gerais tem Tombense, Santa Catarina, Figueirense e Brusque, da Paraíba tem o Botafogo foi o primeiro colocado na fase de classificação, aí foi para a segunda fase e não subiu. De Alagoas tem o CSA. E tem o São Bernardo também. De São Paulo tem São Bernardo. No caso aqui, nesse momento, Guarani, Ponte e Ituano. São Bernardo, Guarani, Ponte e Ituano. Do Ceará tem o Floresta, que é lá
Floresta, que é da capital, de Fortaleza. Do Rio Grande do Sul tem Ipiranga e Caxias. Do Paraná tem Londrina e Maringá. De Pernambuco tem o Náutico e o Retrô agora. Olha só que viagem, hein? Abrange quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 estados. E tem, acho que o Anápolis, que eu falei que é de Goiás aqui, né? 12 estados, nesse momento, a Série C do ano que vem. Paulada, hein? Vai ser paulada. E com turno e retorno ainda, nossa senhora, é muito longo. Mas eu não sei se tem custo para isso, viu, Tigrão? Eles fazem assim que é para minimizar um pouco, porque fazer turno e retorno fica muito longo, muita coisa. Isso aí é a proposta de alguns clubes, mas não tem cota de televisão, não tem nada a Série C, entendeu, Edu? Não sei se a CBF ajuda, não sei até onde, com passagem também. Tem aí uma ajudinha de custo, mas a CBF vai querer aumentar o custo dela. Então, um campeonato mais curto, ela banca aí, eu acho que só passagem aérea, quando for o caso, né? Não sei se tem hotel, não tenho detalhes maiores, mas se você fizer com 38 rodadas, a não ser que vender para uma rede de televisão aí e tiver uma cota, né? Para que possa ser diluída essa despesa. Ela ajuda a Série C ajuda com o hotel, sim, mas é que aí viaja pouco também, né? Só pode levar muita gente. Ajuda do hotel porque está sendo informado aqui, 20 clubes, né? Tem aquele formato turno único, aí 8 se classificam, vai para a segunda fase, agora com turno e retorno, não sei se ajudaria com o hotel, não. Triplica a despesa. Não dá, não tem condição, fica muito caro. Bom, Tigrão, para você então um grande abraço, viu? Uma ótima semana, Tigrão. Valeu, Edu, um abraço a todos da Bandeirantes e tenha fé, mas fuja do touro, Edu. Não. Tá difícil, esse ano tá difícil. Seja o que Deus quiser. Boa semana, Tigrão. É isso aí. Olha, meia-noite, hein? Já estamos no dia 5 de novembro de 2024. Eu volto já no nosso Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Brasileiro da Série B, 35ª rodada. Olha, faltam agora 19 dias para terminar a Série B. Nós tivemos no sábado o início da rodada, o jogo na Vila Santos 3, Vila Nova 0. Na Serrinha, Goiás 1, Guarani 0. Lá em Chapecó, Chapecoense 0, Novo Horizontino 2. Ontem, Ceará 2, Avaí 0. Se o Ceará não vencesse, né, o Santos subiria. Mas o Ceará mantém ainda, é questão de tempo o Santos também, né? Mas Ceará está na cola. Ceará 2, Avaí 0, já a classificação. Muito bem, na segunda-feira que passou ontem, Operário 2, Sport 1, Ponte 1, de virada Paysandu 2, e lá Itu, Ituano 1, CRB 2. O José Aldo de pênalti, 1-0 Ituano, o Segovia empatou para o CRB, aí o segundo tempo aos 44 Getúlio, e já tinha terminado o jogo aqui. Ituano começou depois, né? E já tinha terminado o jogo aqui em Campinas e o CRB empatando 1-1. E aí o CRB faz o gol e coloca a Ponte na zona de rebaixamento. O CRB ultrapassou a Macaca. Esse gol do Getúlio aos 44, né? Muito bem. Hoje, terça-feira, 19 horas, tem Amazonas e América Mineiro, Brusque e Botafogo, Mirassol e Curitiba. Olha, Santos em primeiro com 65, em segundo Novo Horizontino 63, em terceiro Sport com 59, apesar da derrota, em quarto Mirassol também com 59. Mas o Mirassol, se ganhar do Curitiba, ou pelo menos empatar, já ultrapassa o Sport. Grande campanha, Mirassol e Novo Horizontino, tá? Então, repetido, quarto colocado, Mirassol, 59, vai jogar. Em quinto, Ceará, 57. Em sexto, Goiás, 54. Em sétimo, Operário, 53. Em oitavo, Vila Nova, 52. Em nono, América, 52.
Em 10º, Curitiba com 50. Em 11º, Avaí com 46. Em 12º, Amazonas 45. Em 13º, Paysandu com 43. Em 14º, Chapecoense 40. Em 15º, CRB 39. Em 16º, Botafogo 39. E aí a Ponte é a primeira na zona. 17ª com 38. Ituano, 18º, 34. Em 19º, Brusque, 33. Em 20º, Guarani com 31. Repito, amanhã tem Brusque e Botafogo. Se o Brusque vencer, vai a 36. Ele ultrapassa o Ituano, mas continua no G4 aqui, no Z4, né? Aí ficaria atrás da Ponte o Brusque. Agora, se o Botafogo empatar ou vencer, pior ainda para a Ponte. É mais um que se distancia da Macaca. Tem esse detalhe também. Lembrando que é o seguinte, olha, uma projeção aqui dos próximos jogos. Vamos lá, começar aqui pelo CRB, tá? Para não estender muito, CRB tá com 39, né? CRB agora tem o Goiás em casa, o jogo contra o Santos, o manda do Santos vai ser no Allianz Parque. Santos e CRB, penúltima rodada, Allianz Parque. E depois o CRB tem o Operário em casa. Então tem 2 jogos em casa o CRB, ao contrário da Ponte que tem 2 fora. Botafogo tem 39 pontos. Botafogo joga amanhã com o Brusque lá em Brusque. Depois 2 jogos em Ribeirão Preto, o Ceará e Avaí. E o Curitiba fora na última rodada. A Ponte tem o Vila Nova no Oba. É segunda-feira que vem, 18h30. Tem o Sport no Majestoso e o Avaí em Floripa. Então são 2 jogos fora. Ituano tem 34. O Ituano tem o América Mineiro e o Vila fora. Olha a situação do Ituano, hein? Perdeu em casa hoje. 34 pontos, 18º. O Ituano, ele está a 5 pontos do primeiro fora, que é o Botafogo. E agora tem 2 jogos fora. América Mineiro e Vila Nova. Ituano, 2 jogos fora, América Mineiro e Vila Nova. E encerra contra o Amazonas em Itu. Tem o Brusque, Botafogo amanhã, Paysandu lá em Belém. Tem o Guarani em casa. E o América Mineiro fora. Também tá muito difícil, né? E o Guarani tem, vamos lá, tem o Amazonas no Brinco, o Brusque lá em Santa Catarina e o Ceará no Brinco na última rodada, tá? Essa é a terrível situação das equipes de Campinas, faltando 3 rodadas. Olha, no Brasileirão, então é o seguinte, Campeonato Brasileiro é uma rodada muito extensa, espichada, né? Tivemos jogo hoje, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, vitória do Corinthians, mas essa rodada começou na sexta-feira. Maracanã, Fluminense 2, Grêmio também 2. No sábado, Bragantino 0, Cuiabá também 0. E o Bragantino é o primeiro fora, hein? 0-0 com o Cuiabá. Cuiabá, penúltimo colocado, praticamente rebaixado. O Bragantino chegou a entrar no Z4, mas com os resultados, com a derrota do Atlético Paranaense, o Bragantino, por enquanto, é o 16º com 35 pontos. Já entre detalhes aqui da classificação. Então, repetindo, sábado, Bragantino 0, Cuiabá 0. Lá em Curitiba, o Atlético ficou 10 jogos sem ganhar, depois ganhou uma e perdeu para o Vitória, em plena Curitiba. E de virada ainda, hein, senhor Marcelo Rini? Atlético Paranaense 1, Vitória do Thiago Carpini 2. O Vitória 12º, nesse momento conseguindo até Sul-Americana. Deu uma escapada o Vitória, hein? 2-1 Vitória. Tivemos ainda no sábado, Juventude 0, Fortaleza 3. Golaço do Moisés, esse ponte o primeiro, hein? Mancuso e Kusevich marcou o terceiro, deve ser isso. Bom, isso aqui foi sábado, né? Ontem, domingo, não teve Brasileirão. E hoje o clássico na Neoquímica, Corinthians 2, Palmeiras 0. O Garro marcou a 40 do primeiro tempo e Yuri Alberto a 10 do segundo tempo, 2-0 com 46.085 de público. Amanhã tem Bahia e São Paulo, 21h30, mais um encontro entre Rogério Ceni e o seu São Paulo, 21h30. Aliás, os 3 é 21h30. Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco, Inter e Criciúma. E amanhã, na quarta-feira, 2 jogos, Cruzeiro e Flamengo
Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, ambos às 21 horas, tá? Olha, o Botafogo tem 64, o Palmeiras perdeu 61, diferença de 3. E se o Botafogo pontuar, vai se distanciar um pouquinho mais do Palmeiras, tá? Repetindo, Botafogo 64, Palmeiras 61, terceiro Fortaleza 60, grande campanha, em quarto Flamengo 55, em quinto Internacional 53, em sexto São Paulo 51, em sétimo Bahia 46, oitavo Cruzeiro 44, em nono Vasco 43, em décimo Atlético Mineiro 41, em 11º Grêmio com 39, em 12º Vitória 38, em 13º Corinthians 38, olha, saiu da zona do Z4, se afastando do Z4 Corinthians, 13º com 38, 14º Fluminense 37, 15º Fluminense 37, em 16º Red Bull Bragantino 35. Bom, os 4 últimos são 4 que serão rebaixados. Atlético Paranaense 34, Juventude tem 34, Cuiabá 28 e o Atlético Goianiense 22, não tem jeito, né? Vai jogar amanhã, quarta-feira, em casa com o Atlético Mineiro. Mas a diferença do Atlético de Goiás, que tem 22, para o primeiro fora, que é o Bragantino, que tem 35, é uma diferença de 13 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Bom, vamos lá. Na Copa do Brasil, ontem, Flamengo 3-1 no Atlético Mineiro, lá no Maracanã. Arrascaeta, 2 gols do Gabi também, e o Allan Kardec para o Atlético Mineiro. O Allan Kardec, será que aquele é aquele ainda? Nossa, jogava no Santos. Em 2012, aquela final do Paulista entre Santos e Guarani, ele jogava no Santos. Inclusive, chegou a marcar gol no Guarani, naquela final. Será que é ele mesmo? É ele, Allan Kardec existe, é ele. É um certo tempo no Atlético Mineiro, né? Só que não é titular. Bom, domingo que vem, dia 10, o jogo na Arena MRV, lá em BH. E aí o Galo tem que vencer com a diferença de 3 gols ou diferença de 2 para ir para pênalti. O Flamengo pode perder até por diferença mínima. Sul-Americana, hein? Bom, então é o seguinte, ó, é dia 10, domingo que vem, final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo da volta. No dia 23, é um sábado, é final da Sul-Americana, Racing e Cruzeiro, vai ser em Assunción, no Paraguai, no estádio La Nueva Ola, ou La Nueva Odia. Isso dia 23, Sul-Americana. Dia 30 é final da Libertadores, Monumental de Núñez, na Grande Buenos Aires, Atlético Mineiro e Botafogo. Botafogo chega, né? É uma final inédita, pela primeira vez na final da Libertadores. Botafogo eliminou Peñarol, o Atlético Mineiro eliminou o River Plate, tá? Lembrando que na Copa Paulista, o Monte Azul foi o campeão, vai disputar a Série D de dado, escolheu. E a Votoporonguense vai para a Copa do Brasil o ano que vem. Lembrando que da Série C subiram para B, subiram para a Série da C para B. Subiram Volta Redonda campeão, o Atlético é o vice-campeão. Subiram também Remo e Ferroviária. Então, Volta Redonda, Atlético de Minas Gerais, São João del Rei, Remo e Ferroviária subiram para a Série B. E da D para a C subiram, da D para C, o Retrô de Pernambuco, que foi o campeão da Série D, o Anápolis, o Itabaiana de Sergipe e o Maringá. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Esse é o logotom da Rádio Bandeirantes, coisa maravilhosa, nostálgica, época de menino, na calçada, com radinho de pilha, ganho do meu avô. Ouvia já o logotom da Bandeirantes quando ia entrar Fiore Giliotti, né?
época romântica do rádio, você ficava ouvindo exatamente, principalmente aqui em Campinas, jogo fora, o logotom era esse também, e você queria saber se o locutor ia entrar, se a linha ia dar certo, né? Uma dificuldade imensa dos heróis do rádio campineiro, né? Viagens longas, intermináveis, atrás de Ponte Guarani, e os nossos técnicos, os heróis também, muito mais ainda, fazendo as ligações e a gente com o radinho ligado. Era sempre 1 hora antes. Para começar às 4, começava às 3 horas, né? Não tinha esse babado de concentração, do cara ficar comandando o estúdio. Isso começou bem depois, né? Aliás, o cara do estúdio plantão, ele só entrava quando caía a linha. E muito lá atrás, antigamente, o locutor, no intervalo, que ele entrava em contato com a técnica para saber se a transmissão do primeiro tempo saiu no ar. Ele não tinha retorno. O rádio foi muito nostálgico. A impressão hoje, com toda a modernidade, você não tinha internet, não tinha nada. Era o rádio que informava. Lá estava o repórter, viajava também o comentarista, tem o narrador. Então era esse trio que trazia notícia. E o pessoal na redação, nos jornais aqui em Campinas, com o rádio ligado, o cara fazia a matéria, claro, no relato da narração, do comentário e da reportagem. Então, aquela coisa de que a ponte chegando aqui, chegou a ponte e tal, olha, informação aqui de que o de cá não jogou e de cá não veio. Aí que você ficava sabendo que teve um problema lá, que o de cá não foi pro jogo. É o seguinte, chegou o Guarani, zagueiro Amaral se contundiu, não saiu pro jogo. Aquela coisa de ficar esperando a chegada da delegação, a palavra dos jogadores. Hoje não, hoje tudo coloca fone de ouvido, já faz de conta que não tá ouvindo, não quer ouvir. É tatuagem, chuteira colorida, fone de ouvido, celular na mão e passa reto, não quer nem saber. Hoje tem zona mista, é coletiva, não se fala com ninguém, não se acompanha treinamento que o clube não deixa. Aproveitou a pandemia aí, que todo mundo se fechou, e é assim, é uma coisa muito subjetiva, né? Antigamente o repórter ele acompanhava o coletivo, sabe? Era muito mais rádio, muito mais nostálgico, né? Esse imediatismo de hoje da internet tirou do rádio exatamente essa expectativa de poder levar exatamente para o ouvinte aquela expectativa de saber a notícia, entendeu? Então hoje é muito bate-papo que tem uma emissora de rádio de São Paulo que não faz coletiva, terminou o jogo, faz debate. E se tiver uma coisa polêmica na coletiva, coloca. Porque realmente a coletiva é um momento terrível. São sempre os mesmos argumentos, o mesmo discurso. É cansativo. Eu particularmente, com todo o respeito aqui, eu não colocaria a coletiva, de jeito nenhum. Não tem condição. A coletiva é horrorosa. Porque eles falam as mesmas coisas. E também as mesmas perguntas. Mas, meus amigos, você no YouTube aí, muito obrigado. Coloque seu like aí, nos dê um like, muito obrigado mesmo. E você em FM 85,7, muito obrigado. Pedro Piscinato, aquele abraço, Pedrão, muito obrigado. Esteve conosco também o Gabriel Ribeiro e Gil Kleber, no comando técnico, o homem que realmente está para facilitar. Gil Kleber, podendo ajudar, ele ajuda demais. Ele é sensacional. Não atrapalha em nada. Nada. Você sempre alerta. Meus amigos, então bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. É o que sobrou do futebol de Campinas, hein? Macaquinha safada. Mas a Ponte já disputou a Série C. Foi em 1987. Só que na época não se chamava terceira divisão, era módulo azul. Você tinha o verde, você tinha o amarelo e o módulo azul. E a Ponte disputou o azul. Era a terceira divisão. Sabe quem foi o técnico da Ponte em 87? Dario Peito de Aço. Claro, já tinha parado tudo, mas Dario como treineiro, nossa senhora, teve uma pessoa da comissão técnica daquela época que falou: Edu, Dario como treineiro é uma piada, né? O Dario é um ícone do futebol do Brasil, né? Grande ídolo do Atlético Mineiro, campeão também brasileiro pelo Internacional.
E que quando o Rui Rei fez aquela burrada na final de 77, sendo expulso a 19 do primeiro tempo no Morumbi, aí, gol do Basílio, Ponte perdeu, e aí o Rui Rei, claro, não podia nem pensar em voltar para a Ponte, eu queria pegar ele, e ele ainda acerta com o Corinthians, né? O Rei depois acertou com o Corinthians. E aí o Perichaibe, sabiamente, contratou Dario Peito de Aço, que veio do Internacional para a Ponte, ficou 1 ano na Ponte. Ele estreou em novembro, num jogo majestoso, Ponte ABC de Natal. Ponte venceu por 2-0, gols de Oscar e de Cá, com mais de 20 mil pagantes. Dario Peito de Aço, com aquela polêmica dele, que ele é único, ele, Helicóptero e Beija-Flor, os únicos que paravam no ar. E o Dario marcou mais de 20 gols na Ponte, viu? E por incrível que pareça, por curiosidade, o Dario saiu da Ponte em novembro de 78 e foi pro Paysandu. A Ponte ainda ganhou dinheiro em cima do Dario com a venda pro Paysandu. Até teve um amistoso lá em Belém do Pará para sacramentar a ida do Dario. Aí o Dario chegou lá no Paysandu e esse amistoso, claro, ele jogou pelo Paysandu, já era do Paysandu, e o Paysandu venceu a Ponte por 4-2. Ele, Dario, marcou um gol. Essas e outras. Meus amigos, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima semana, e agora só volto segunda, né? Segunda joga a Ponte, terça joga o Guarani. A Ponte joga na próxima segunda-feira, lá no Uba, com o Vila Nova, e o Guarani joga aqui na terça contra o Amazonas. Então, segunda-feira eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260.